Hoje é dia de Bugrão. Daqui a pouquinho na Rádio Web Planeta Guarani a bola rola. Tem Guarani em campo, tem Bugre jogando. E você é nosso convidado especial para mais uma vez acompanhar todas as emoções da partida de torcedor para torcedor. Aqui na Rádio Web Planeta Guarani é diferente. Aqui a gente torce, a gente vibra, a gente canta. Aqui é de bugrino para bugrino. E a partir de agora a gente abre os nossos microfones para mais uma transmissão ao vivo. A bola vai rolar na Rádio Web Planeta Guarani. Hoje com a narração dele, Marcos Ortiz. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz. Olá, minha amiga bugrina, boa tarde para você também. Seja igualmente muito bem-vinda. Estamos na Rádio Web Planeta Guarani. Daqui a pouquinho, bola rolando no Brinco de Ouro da Princesa. É a segunda do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Guarani Esporte, aquele jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro. Guarani Esporte decidiram o Campeonato Brasileiro, não deixa ninguém te falar diferente disso não. E a gente transmite todas as emoções da partida daqui a pouquinho para você. Antes a gente vai para o nosso pré-jogo, vamos com as informações, as escalações, as nossas expectativas, as expectativas dos nossos amigos que estão nos acompanhando e também a expectativa dele que vai fazer o jogo comigo, Cleiton Vendemiato. Hoje tem jogo na Rádio Planeta Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola. E para te fazer companhia em mais essa partida, hoje os comentários são com ele, Cleiton Vendemiato. Guarani! Boa tarde, Cleiton Vendemiato, bem-vindo, tá pronto para Guarani Esporte, Cleiton? Boa tarde, Ortiz, boa tarde para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte. A ansiedade tomou conta, demorou para chegar, né? Como demorou essa semana, mas agora chegou a hora, daqui a pouquinho a bola vai rolar e a gente aqui vai trazer juntos essa emoção aqui no sábado da espera, que é o sábado de aleluia. A gente espera uma grande vitória, né, Ortiz? Olha, espero uma vitória, né? Qualquer vitória do Guarani hoje vai ser grande, né, Cleitão? Principalmente depois da estreia na competição, com um placar diferente daquele que a gente esperava, né? A gente tinha uma boa expectativa para a estreia do Guarani, mas infelizmente o time estreou com uma derrota, né? Estreou perdendo fora de casa para o time do Brusque. E agora a chance de dar a volta por cima jogando no Brincão de Ouro da Princesa. Tomara que com um bom apoio da sua torcida, tomara que com uma boa apresentação, mas é fundamental a vitória, né, Cleitão? Só a vitória interessa hoje, jogando bem, jogando mal, não importa, né? Exatamente, Ortiz, até porque a gente tem ali Chapecoense que não foi bem na estreia e venceu, a gente tem o Operário que empatou na estreia e agora venceu, a gente está tendo um empate entre Ituano e CSA, aliás acabou agora 0-0, então o Cruzeiro que perdeu na primeira rodada e venceu na segunda, então é importante o Guarani conseguir a vitória hoje para poder também não deixar desgarrar, né? E ganhando hoje a gente ganha algumas posições, né? Posições importantes, a classificação nesse momento nem é tão importante assim, né? O importante é a pontuação da equipe e tal, mas vamos ganhar algumas posições vencendo a partida de hoje. Vamos ultrapassar alguns adversários aí, entre eles a Piruada. E que golaço contra hoje, hein, Cleitão? Que golaço, hein, Ortiz? Se ele quisesse fazer, ele não conseguiria. Um golaço contra e depois, obrigado, viu, Thales? Valeu! Gol do Thales, rapaz. Thales dando uma de centroavante hoje. Fez o segundo gol do Operário para cima da Piruada. O Operário venceu em casa a Piruada por 2-0. Então, mas cá entre nós, que jogo feio, hein? Ortiz, e se a gente for ver a tônica desse início de Série B, né? Eu estava acompanhando agora também aqui Ituano e CSA, um jogo bem ruinzinho de se assistir. Acompanhei, mesmo o Grêmio lá em Chapecoense, que a gente estava, enquanto estávamos fazendo Boa Noite Bugrão, né? Um jogo também com poucas emoções, um campeonato bem nivelado por baixo, né? Bastante, né? Mas vamos torcer para nós fazermos a nossa parte, né? O importante agora para a gente é o Guarani, nada mais importa. Vamos fazer o jogo, vamos transmitir, vamos tentar dar todas as emoções, vamos tentar trazer emoção nessa partida.
Guarani já está definido, o time do Sport também já está definido. Guarani tem novidades, não todas aquelas que eu esperava, né? O Daniel Paulista deixou passar uma aí, né? Mas não tem problema não, eu espero que ele esteja certo e eu esteja errado, né, Cleitão? Exatamente, Ortiz. Acho que o que importa ali é que, pelo menos nesse jogo, né, meio que spoileando, a gente tem jogadores nas suas posições, né? Bem melhor, bem melhor. Nenhuma improvisação na equipe, nada, todo mundo ali sabe o que está fazendo e onde está fazendo. Vamos chamar o nosso amigo para o WhatsApp, é por aqui que você faz todas as emoções de Guarani Esporte com a gente. Vem para cá, vem para a Rádio Web Planeta Guarani, vamos lá. E tá no YouTube também? Hoje com imagens do YouTube, hein? Hoje o Betão não pode reclamar, Cleitão. Tá lá o sorrisão do Ortiz no YouTube hoje. Aí sim, hein? Pra alegria de Betão, o Ortiz está no YouTube. E a foto nova do Cleitão também, né? Consegui até botar cabelo em cima da sua cabeça que tava cortada lá, Cleitão. Não entendi, foi nada, viu, Ortiz? Você pediu uma segunda foto, né? Porque tinha cortado a parte da cabeça. Aí a hora que eu vi, eu falei assim, é metade de uma foto e outra metade da outra. Lógico, você mandou uma segunda pior que a primeira, pô. Mas vamos lá, vem pro WhatsApp, vem fazer o jogo com a gente. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Vem pro WhatsApp, manda sua mensagem. Vamos registrar apenas uma mensagem aqui por enquanto. Olha o cabo do microfone, Ortiz. Tá certo, tá Algo certo. aconteceu aqui, ó. Pronto. Tô com o microfone do Fernandão agora, ó. Eu assustei, eu falei assim, e agora? Eu caí, o Ortiz caiu, nós caímos ou ninguém caiu? Estamos ajustando. Pronto, é a troca-troca de microfones ao vivo aqui na Rádio Planeta Guarani. Pronto, agora tô no meu microfone normal. Sei lá eu, viu, Cleitão? É o fantasma, é o fantasminha abrindo a jornada aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Mas deixa eu responder aqui o nosso amigo Rodrigo Martins Massotti aqui, ó. Terá imagens? Não, né, Rodrigo? Ninguém pode transmitir com imagens, né? Isso viola os direitos de imagem de transmissão que pertencem à Rede Globo. A gente não pode, né? A imagem que você vai ter é essa aí, eu narrando o Cleitão frisado, porque ele tá lá em Santa Catarina. Mas vamos junto, né? Vamos junto. E o Tozen também já tá aqui no YouTube. Boa noite, Planeta. Hoje vem a vitória. Boa noite, Tozen. Que venha, né? E que venha com gosto, né, Cleitão? É isso, Ortiz, que venha uma vitória, que venha esses 3 pontos, vai ser fundamental para o Guarani nessa arrancada. A gente precisa da vitória. Agora, se vier um futebol de melhor qualidade, a gente também vai gostar bastante, né? Lógico, futebol bom a gente gosta e gosta muito. Vamos para as primeiras aqui do WhatsApp. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, registrando aqui as primeiras participações no nosso WhatsApp. O Ricardo Miranda apagou a mensagem, mas temos outras, não tem problema. O Luiz Galvão, boa tarde, Ortiz, Cleiton, Fernandão. Fernandão não vem mais, viu, Luiz? Fernandão, de final de semana, não trabalha mais com a gente, viu? Só durante a semana. E ouvintes da Rádio Planeta. Hoje o placar de 49 anos atrás, Guarani 4, Sport 1. Hoje sempre Guarani. Pô, Deus te ouça. Haja garganta pro Ortiz pra narrar 4 gols, né, Cleitão? Mas não vou ficar triste não, hein? Fico rouco na boa. A gente fica rouco, não tem problema nenhum, mas não vai impedir em nada da gente fazer a festa. Pô, que seja assim então, que seja os 4 pro Guarani. É isso, valeu, Luiz Galvão, grande abraço, meu amigo. Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente, boa noite. Ortiz, Cleiton, e pro Fernandão, pessoal em consideração, cumprimentando o Fernandão, né? Ótima transmissão para vocês, bugrinos. Hoje o Guarani vai fazer a lição de casa com uma linda vitória. Abraço e tamo junto. Aí ele me manda uma foto aqui do Sargento Tainha abraçado com Recruta Zero, Cleitão.
Caramba, cara, esse é um dos quadrinhos da antiga, do nosso tempo, Ortiz. Então eu vou tentar fazer a leitura aqui. Eu sei que ele não tentou fazer isso, mas tem 3 macarrão do lado do Sargento Tainha. Então é 3 pro Bugrão e 0, que é o Recruta 0 do outro lado, né, Coitão? É isso, 3-0, aquele placar clássico pra gente ficar muito bem na Páscoa. Vamos registrar a mensagem do Edinho pra gente começar a pagar as escalações. Temos mais mensagens, hein? Vamos correndo aqui com as mensagens. Vamos registrar essa do Edinho, depois a gente volta pro nosso amigo internauta acompanhando a gente ao vivo. Boa tarde, meus amigos, já estou a postos, o time tá bem escalado. Vamos em busca de uma grande vitória em um jogo que deve ser muito difícil. Olho na TV e narração do Planeta Guarani. Abraços. E como você disse, Otis, sua pulga atrás da orelha estava certa, Renanzinho já foi, A gente recebeu a informação hoje que o Renanzinho foi pro Manaus, né, Coitão? Acho que essa é em primeira mão, né? Acho que ninguém soltou ainda. Renanzinho foi emprestado pro Manaus, Coitão, vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, Ortiz, tá se encaminhando lá pra Amazônia, lá pra Manaus, pra jogar no time do Manaus, que vai disputar ali a Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, vai ser treinado pelo técnico Evaristo Pisa. Indicação do Pisa, aliás, né? Pisa entrou em contato com o Guarani liberou o Renanzinho para jogar pelo Manaus, a Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte pro Renan, que ele faça uma grande Série C e mostre pro Guarani que tinha capacidade de ter mais oportunidades do que de fato teve nesse time, né? Vamos lá, tá com o Guarani pronto aí, Coitão? Opa, Ortiz, o Guarani está na mão. Então, bota pra gente no ar aí o que o Daniel Paulista definiu. O Cleiton traz pra gente na Rádio Web Planeta Guarani. O técnico Daniel Paulista definiu e escalou o Guarani com 30, Maurício Kozlinski no gol. Na lateral direita, voltando depois de um longo tempo parado, camisa 13, Diogo Matheus. A dupla de zaga, 28 para João Vitor e 22 para Ronaldo Alves. E na lateral esquerda, completando o setor defensivo, 16, Matheus Pereira. No meio-campo, fazendo a sua estreia, 31, Leandro Vilela. 32, Rodrigo Andrade. E camisa 10, o capitão Giovanni Augusto. No ataque, número 7 para Júlio César. Número 11 para Nicolas Careca. E também estreando na tarde de hoje, número 17 para Bruno José. Repita, Coitão. 30, Maurício Kozlinski, 13, Diogo Matheus, 28, João Vitor, 22, Ronaldo Alves e 16, Matheus Pereira, 31, Leandro Vilela, 32 para Rodrigo Andrade e 10, Giovanni Augusto, 7, Júlio César, 11, Nicolas Careca e 17, Bruno José. Podemos dizer que o Ortiz quase acertou, né? A fonte do Ortiz é boa, só errou no Diogo Matheus, que vai para a lateral direita no lugar do Lucas Ramon, que eu cravava como estreante na tarde de hoje, né, Coitão? É isso aí, Ortiz, um time que vem com as novidades, né? A gente espera que essas novidades possam produzir também algo de diferente, né? Até pelas características daqueles jogadores que deixaram a equipe, a gente espera que eles já possam entrar aí trazendo um grande resultado para o Guarani. Traz pra gente então o banco de reservas do Daniel Paulista, Coitão. No banco de reservas, o técnico Daniel Paulista tem à sua disposição Rafael Martins, opção para o gol. Ele, que se entrar também vai fazer a sua estreia, Lucas Ramon com a camisa 19. 34, Derlan. 36, lateral esquerdo, Eliel. 23, Índio. 98, que saiu para a entrada do Vilela, Madison. Mudou o número da camisa dele, com a camisa 6, Vitinho. Camisa 20 para Marcinho. 9, Lucão do Break. 77, Lucas Venuto. 97, Iago. E 99, Ronald. Ué, mas não foi só a dele, a do Lucão do Break também, Coitão. Lucão do Break agora com a camisa 9, ele que jogava com a 11. E quem assumiu a 11 foi o Nicolas Careca, Coitão Vendimento. É isso aí, o pessoal ali tá mudando as numerações. Vitinho com a 6, Lucão do Break voltando com a camisa 9. Pessoal fazendo aí as alterações no número da camisa, Ortiz. É isso, Coitão. Tô tentando ouvir um áudio aqui da assessoria de imprensa. A gente vai ler a nota aqui da assessoria de imprensa do Guarani Futebol Clube, tá? A nota da assessoria de imprensa antes da partida. O atacante Lucão do Break apresentou um desgaste muscular no início da semana. Não há lesão, participou apenas das últimas atividades e por isso é opção no banco de reservas hoje. Já o zagueiro Leandro Castan também apresentou desgaste muscular e foi preservado da partida.
Essa nota, então, da assessoria de imprensa do Guarani esclarecendo a não presença do Leandro Castan no banco de reservas e a presença do Lucão do Break no banco de reservas nessa tarde, Cleitão. O que você acha dessa escalação e das opções que o Daniel levou para o banco de reservas? Olha, Ortiz, a gente espera nessa escalação do Guarani, principalmente que o Diogo Matheus volte bem, né? É a novidade do time ali, junto com as estreias, né? A gente até falava e falamos muito durante a semana que a gente esperava 3 estreias, esperávamos lá o Lucas Ramon jogando na lateral direita, mas ele optou pela volta do Diogo Matheus, que deve ter treinado durante a semana, espero que tenha voltado bem, um time um pouco mais leve, né? O Vilela é um volante mais rápido, né? Tem mais velocidade ali nesse processo de saída de bola do Guarani, com a bola dominada ali, também tem um bom passe, né? E lá na frente é onde a gente espera mais, né, Ortiz? Lucão do Break com esse desconforto vai para o banco para ser preservado, a gente tem aí o Nicolas Careca, que tem entrado bem quando entra nas partidas, tem feito boas partidas, e o Bruno José, de quem a gente espera muito, a gente espera ganhar uma boa ofensividade ali pelo lado direito, né? Júlio César voltando a jogar do lado esquerdo, isso também me agrada, porque o Júlio César vinha atuando pelo lado direito e agora volta onde ele fez as melhores partidas dele com a camisa do Guarani. Então eu espero um time do Guarani com um troque de passes rápidos, tocando bastante a bola, mantendo essa posse de bola e principalmente, Ortiz, com esse trio lá na frente, sendo letal, aproveitando as oportunidades que tem para poder fazer os gols e trazer a vitória para o Guarani. E principalmente também caprichando muito na bola aérea defensiva, né, Cleitão? Que a gente não fique mais refém desse tipo de bola, que isso não custe mais resultados importantes para o Guarani. Registrando aqui a passagem no YouTube do nosso amigo Luiz Fernando, lá de Maringá. Saudações bugrinas, estou aqui no Paraná, osso duro esses times nordestinos, hoje sempre Guarani. Todos, né? Todos, o Sport também, né? Sport que não tem um bom retrospecto jogando no Brinco de Ouro da Princesa, né, Luiz? O Sport venceu apenas 2 partidas até hoje no Brinco de Ouro da Princesa. Isso significa o quê? Significa nada. Significa que quando a bola rolar, o jogo vai ser duro do mesmo jeito, né, Cleitão? Exatamente. O retrospecto fica só para a gente contar sobre história, mas o que manda é os 90 minutos dentro do campo e a história vai ser contada daqui a pouco e é essa história que o Guarani tem que escrever. O retrospecto serve só para a gente olhar mesmo e nada mais. Vamos para a definição então do time do técnico Gilmar Dalpozo, o Sport Recife. Sport vai a campo daqui a pouquinho, às 18h30 no Brincão com Maílson, goleiro número 1. Na lateral direita, Ezequiel veste a 22, a dupla de zaga, Fábio Alemão veste a 3, Sabino, número 35, e o lateral esquerdo é Sander, número 56. Meio de campo do Sport, 16, William Oliveira, 31, Bruno Matias, 16, Luciano Jubá, e o camisa meia dúzia, Pedro Nares. Lá na frente, a dupla de ataque, Bill, camisa 98, e o 9 é Búfalo, repeteco do time do Sport. Maílson, Ezequiel, Fábio Alemão, Sabino, Sander, William Oliveira, Bruno Matias, Luciano Jubá, Pedro Nares, Bill e Búfalo. No banco de reservas, o Gilmar Dalpozo tem à sua disposição Carlos Eduardo, goleiro reserva, número 92. 29, Lucas Hernandes. 2, Everton. 27, Nicolas Watson. 5, Ronaldo Henrique. 21, Blas. 20, Jaderson. 18, Alan. 11, Raí Vanegas. E o 59, Flávio Cleiton Vendemiato. Essa é a escalação do Sport. Destaca alguém aí, Cleitão? Ortiz, uma zaga muito experiente, né? Uma zaga que já é rodada, já, né? Composta ali pelo Fábio Alemão e pelo Sabino. Aliás, o Sabino, que também é dono de uma boa bola parada, né? Nas cobranças de falta ali, tem ali bastante assertividade, então tem que ficar esperto com isso, né? E não tem um faroeste, tem um far nordeste de Buffalo Bill, é o ataque do Sport, né? É, o Bill que é ex-perua, não é não? Esse Bill não é aquele que veio emprestado do Flamengo para Piruada há alguns anos? Exatamente, Ortiz, aquele mesmo Bill que foi revelado pelo Flamengo, depois jogou uma temporada sujando os pés na sua carreira e agora tá lá no Sport, lá, né? Vai formar a dupla de ataque com o Búfalo. Vamos lá, vamos voltar para os nossos amigos no WhatsApp.
Solta a voz, Bugrino. Vamos lá então, voltando aqui com o Edinho, ô louco, tomar cuidado com esse ataque Búfalo e Bill, esse é matador, o ataque de faroeste, como destacou o Cleitão, né, Cleitão? Tem que ficar esperto, né? O Bill é um jogador também de velocidade, né? Por mais que ele seja ali, tanto que ele vem com a 99 e o Buffalo com a 9, né? Eu acredito que o Bill vai jogar um pouco mais aberto pelos lados, é um jogador que sabe imprimir velocidade, o Guarani tem que ficar atento. Ligando os microfones lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, fundo ambiente, som da torcida bugrina cantando no brincão. Ô som gostoso esse, hein? Seguimos aqui, o Edu Boca. Grande Edu, boa tarde, senhores. Hoje só interessa a vitória, hein? Nem que no acaso. O acaso joga com que camisa, Cleitão? O acaso joga sem camisa, é o time dos descamisados, Ortiz. Que seja, Edu. O importante é ganhar, né? Vamos torcer bastante aqui. A expectativa é de que o Guarani faça uma boa partida. O time está bem escalado, Daniel Paulista está levando, creio eu, que as melhores opções. A única dúvida é quanto à questão física do Diogo Matheus, né? Mas ele tem o Lucas Ramon no banco de reservas ali, caso haja uma necessidade, né? Acho que o time está bem escalado, viu? Vamos torcer bastante. O Lebrão de Pindorama, boa noite, Lebrão. Boa noite, família bugrina. Hoje é dia de ganhar, 3-0 hoje. Valeu, Lebrão. 3-0, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, Cleitão. Vamos ficar muito feliz e rouco do mesmo jeito, né, Ortiz? Nós já fica rouco com um gol, com 3, com 4, nem se fale, né? Já tá vendo algumas imagens pelo canal Sport TV ali, realmente uma presença de público muito diminuta, né? E tô reparando que tem muita blusa, tá frio por aí, Ortiz? Tá geladinho, viu, Cleitão? Vamos tentar ver o Biano falar lá, o Biano tá abrindo a transmissão pelo canal Premier, acho que ele já vem com a entrevista do Daniel Paulista. Vamos abrir o microfone lá do Premier. Olha, o Sport contratou 3 reforços no fechamento da janela de transferência. Não, informação do Sport, agora nada de entrevista, vamos ter que acompanhar correndo o risco de perder o comecinho. Voltamos aqui para a mensagem da Lucilene, grande Lucilene, pera aí que tem vinheta para mulherada agora também. Agora tem vinheta para homem e para mulher. Solta a voz, bugrina. Solta a voz, Lucilene. Boa tarde, Ortiz, Cleiton e amigos planeteiros. Times no aquecimento aqui e o brincão tá bem vazio. Ela manda uma foto lá do tobogã mostrando as vitalícias. Não tinha absolutamente ninguém no brinco às 17h58, viu, Cleiton? É muito pouca gente. A gente viu ali a abertura da transmissão ali. Infelizmente, a gente vai ter um público bastante reduzido hoje ali, né? E com presença de torcida adversária, porque tem alguns ali do esporte. Sua bênção, Padre Sabino acompanhando a gente. Bom trabalho para vocês. Estarei rezando a missa. Hoje não vou conseguir acompanhar a transmissão. Padre Sabino, eu sei que o senhor vai estar em pensamento com a gente, né, Cleitão? Exatamente, é isso aí. Faça missa, abençoe ali os fiéis que vão assistir à celebração e depois, se der um tempinho lá no finalzinho, corre pra cá pra participar do pós-jogo com nós. Ah, no pós-jogo ele vem, tenho certeza, viu? Olha lá a câmera mostrando o Adriano Rintz, Ruizinho. Adriano Rintz, que é um dos responsáveis pela loja nova do Guarani, subindo a escada lá, o Ruizinho é o primo, sobrinho dele, perdão. Tá lá, estão indo lá pro jogo, rapaz. Ah, mais gente mostrada agora nas vitalícias. Presença de público muito pequena, não só nas vitalícias, hein? Sócio campeão bem vazio, tobogã bem vazio. Tomara que melhore um pouquinho. Mário Peria, boa noite. Abraço a todos os planejamentos. Acho que é planeteiros, né, seu Mário? Mais uma jornada. Vamos lá, Bugrão. Hoje não poderei ir ao brinco, mas estarei aqui, como sempre, ouvindo a melhor. Hashtag 3 pontos é o pedido do Mário Peria, nosso querido Romero, Cleitão. Esse é o pedido de todo bugrino. E olha, o Mário Peria não poder ir ao estádio é algo raríssimo, mas fica com a gente aqui, seu Mário. Tá muito bonito o brinco, hein, Cleitão? Todo pintadinho, bem cuidado, né? Só faltou torcida lá, mas o brinco tá bonito, hein? A moldura tá legal, só tá faltando a pintura da tela, né, Ortiz, que vai dar as cores pra essa moldura, que é a torcida, né? Mas realmente o brinco tá bem legal, tá muito bem cuidado. E o Goiás, que ficou com a nossa vaga na Série A desse ano, tá ganhando do Palmeiras, 1-0 pro Goiás? Exatamente, Ortiz, você vê que coisa, né? E no primeiro tempo só deu a equipe do Palmeiras, acompanhei uma parte ali do primeiro tempo ali, e agora tá ganhando Parmeirão com 0 ponto em 2 jogos, rapaz!
Boa tarde, Beto. Aliás, boa noite, Beto. Boa noite a todos. Feliz jogo com vitória do Bugrão e uma feliz Páscoa, amigos do Planeta Guarani. Ótimo time, tá leve, hein, Cleiton? Comenta aí, ele disse que o time tá leve. Obrigado pelos votos de Feliz Páscoa, Beto. Comenta aí, Cleiton. Primeiro também retribuindo os votos aí de Feliz Páscoa, e sim, o time tá bem mais leve. O Leandro Vilela tem, como eu falei, mais agilidade ali, né, naquele trâmite ali do meio de campo, né. Bruno José, um jogador de velocidade, um jogador que é bom no 1 contra 1 ali, então um time que tem tudo para ser mais agressivo e mais leve, sem dúvida. E um detalhe, Cleiton, a equipe de transmissão do Premier Sport TV hoje com o Linhares Júnior e o Richarlison presentes na cabine do Brinco, pelo que parece na imagem ali, né? Exatamente, eles voltaram agora, né, com essas novas determinações, com esses relaxamentos que houveram em relação às restrições impostas pela pandemia, estão voltando aos estádios e pelo menos pelo que a gente está vendo ali, né, estão ali naquela tribuna onde eles fazem ali a transmissão, né? Estão na cabine, é bom, as coisas voltando à normalidade, graças a Deus, né? E a gente vai vendo ali que a iluminação do Brinco continua horrível, porque essa câmera não tem compensação, né? Tudo escuro lá no Brinco, é mais ou menos isso que quem tá no estádio enxerga. Seu Valdir Montanher, boa noite, tem jogão hoje, infelizmente em casa, não consegui ir ao Brinco. Tem problema, seu Valdir, ouve com a gente aqui na Rádio Planeta Guarani, vamos vibrar do mesmo jeito, né, Cleitão? Vamos sim, vamos fazer uma grande festa aqui na rádio, se Deus quiser, pra gente comemorar juntos aí os 3 pontos do Guarani na partida de hoje. E o Dr. Pedro Bache Jorge tá ao vivo com a gente aqui, se ele chegou tem merchan. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Ele não tá no Brinco, mas a gente sabe, né, Cleitão, que é por uma boa causa. Boa tarde, família Bugrina. Hoje estamos comemorando o aniversário do meu pai. Reunidos na torcida por mais uma vitória. E vamos em frente, hoje sempre Guarani. Aniversário hoje do Pedro Jorge, grande bugrino Pedro Jorge. Grande abraço para o senhor, muita saúde, muito sucesso, muita felicidade, muito amor com essa família sempre reunida para esse grande bugrino, Cleitão. E esse é grande mesmo, é bugrino de muito tempo, viu, Cleitão? Que Deus o abençoe, né? Ah, esse é bugrino com história, né, Ortiz? Bugrino com lastro. E fez muito bem o trabalho porque transformou toda a família em bugrinos. Então, toda a felicidade do mundo para o senhor Pedro Jorge. Um grande abraço aqui da Rádio Planeta Guarani. Que seja um novo ano aí de muita felicidade, de muita prosperidade. E um grande abraço aqui da nossa equipe. Nossos votos sinceros aí, viu? Um abraço, doutor Pedro, dê um beijo no pai por nós todos aí, viu? Estendo meus abraços do Fernandão também, os cumprimentos dele, ao senhor, ao seu Pedro Jorge. Parabéns, seu Pedro Jorge, parabéns, viu? Que Deus continue abençoando cada vez mais. Ricardo Miranda, boa noite, Planeta, na escuta da melhor narração do jogo, pra cima deles, Bugrão, hoje sempre Guarani. Verde que te quero verde, pra cima deles, Guarani. Tomara que dê tudo certo, né? Melhor narração não, mas é a que mais torce, né, Cleitão? Parcialidade e a que mais torce, com certeza você vai encontrar aqui na Rádio Planeta Guarani. Uma mensagem aqui do Marcelo de Indaiatuba, acho que é a primeira vez que participa com a gente. Por que o Silas nem no banco? É a transição mais longa que eu já vi. Abraços, olha... O Silas é uma incógnita, né, Cleitão? É um jogador que veio para o Campeonato Paulista, não estreou, ficou acho que 2 vezes no banco de reserva até hoje. E essa é a participação do Silas com a camisa do Guarani. Opção do treinador, porque não tem nenhuma nota relacionada ao Silas emitida pela assessoria de imprensa, né, Cleitão? Exatamente, Ortiz. Aliás, no press kit a gente vê que o departamento médico está vazio, nós não temos ninguém entregue ao departamento médico, então opção do treinador de não levar o Silas sequer para o banco de reserva. Vai entender, né? Vai entender, né? Lembrando que a gente, sem o Fernandão, tem um espaço aqui para o torcedor comentarista, né? O bugrino comentarista. Quando a gente soltar essa vinhetinha aqui, ó, até 2 mensagens de áudio com 30 segundos no máximo, comentando o que você está achando de Guarani Sport. A gente solta essa vinhetinha aqui, é a chamada para vocês gravarem a mensagem e mandarem. Solta a voz, bugrina. Ou então essa aqui, né? Solta a voz, bugrino.
soltando a vinhetinha, vai pro ar os 2 primeiros comentários que chegarem ou todos os que chegarem, caso sejam só, né, Coitão? Exatamente, e vamos participar, galera. No momento em que ouvir a vinheta, manda aí os seus 30 segundos comentando da partida, ajudem a gente, porque Fernandão não tá aqui, a gente precisa contar com vocês aqui, hein? Precisamos dar uma respirada, né? Quando a gente chama é porque a garganta tá acabando. Pô, não quero ver imagem de Corinthians e Avaí, não, Coitão. Quero que volte logo pro jogo do Guarani, pô. O pessoal tá dando, começou com o giro de estádio, agora estão dando toda uma ênfase pra Corinthians e Avaí, tá louco? A gente tá aqui pra assistir Guarani Esporte, pô. Deus do céu, viu? E olha que eu tô no Premiere, hein? Premiere e Sport TV, a mesma transmissão, tá louco? A gente paga por nada, viu? Guilherme Sampaio, vamos juntos, tô confiante na vitória e gostei da escalação. Eu também gostei, Guilherme, é uma escalação mais consciente, né, do Daniel, uma escalação com todo mundo na sua posição. O único detalhezinho que me chamou a atenção é a presença do Diogo Matheus, mas se ele optou pelo Diogo Matheus é porque tem condição de jogar, né, Coitão? Exatamente, o que a gente espera do Diogo Matheus é que ele esteja 100% recuperado, que a transição tenha sido feita de maneira tranquila e que ele tenha treinado bem, né, Ortiz? Acho que se o Daniel Paulista tá levando o Diogo Matheus como titular é porque ele treinou a semana toda, se sentiu bem, fez bons treinamentos e por isso vai pro campo, né? E hoje tem Rodrigo Andrade 50 vezes com a camisa bugrina. Vamos ouvir um materialzinho dele enquanto o Premier vai pro intervalo do jogo lá, Coitão? Bora lá, vamos acompanhar o Rodrigo Andrade. Rodrigo, primeiro jogo em casa, estreia em casa no Campeonato Brasileiro da Série B, vindo de uma derrota na estreia e agora jogando em casa, a expectativa é de vitória, né, Rodrigo? Sim, é a primeira partida dentro da nossa casa, né? A gente sabe que todos os jogos da Série B vai ser difícil, mas pela grandeza do esporte a gente tem que entrar bem mais concentrado e que, se Deus quiser, a gente pode sair com a vitória. Eu acho que a gente tem que pontuar, na verdade, mas dentro de casa, com a nossa torcida, a gente sempre se torna mais forte e é importante cada jogo pontuar e dentro de casa a gente não pode deixar passar os 3 pontos. E para buscar essa vitória, Rodrigo, a primeira no campeonato, o apoio do torcedor é importante? Sim, né? A gente sempre conta com a torcida, como todos falam, é o 12º jogador e eles são muito importantes, que eles sabem a força deles também para apoiar a gente. E você chegou no Guarani no começo da temporada passada, temporada 2021, aos poucos foi se firmando entre os titulares e agora está prestes a completar 50 jogos, hein? São 49 jogos com a camisa do Guarani. Se entrar em campo nessa partida contra o Sport, 50 jogos já. Qual a importância disso para a sua carreira, Rodrigo? Sim, completar 50 jogos para qualquer jogador é muito importante. Imagine para mim um clube grande, que esse é o Guarani, eu fico muito feliz e espero completar mais marcas importantes para minha carreira. Então, 49 jogos, algumas jogadas importantes, poucos gols, né? Apenas um. Marcou no Campeonato Paulista contra o Botafogo. Tá em busca aí desse segundo ou de mais gols pelo Guarani, Rodrigo? Sim, espero, né? Espero que Deus me abençoe mais uma vez e eu possa marcar esse segundo gol e bem mais gols aqui no clube. E desses jogos todos aí, dá para destacar pra gente qual o mais importante, ou quais os mais importantes deles todos, esses 49 jogos já disputados? Eu acho que o último derby, né? Pela grandeza que é o jogo, o resultado muito importante para nós, é o nosso desempenho. Eu acho que o derby contra o Vasco, no passado, naquele que o Rafael, merecia muito, pegou aquele pênalti, logo em seguida a gente pôde fazer o gol da vitória. Guarani! Boa sorte pro Rodrigo, completa 50 jogos no exato momento em que o Guarani sobe ao gramado do Brinco, Coitão. É isso, estamos vendo ali o início dos tais protocolos, né? As duas equipes subindo pro gramado. Guarani que vem com seu uniforme tradicionalíssimo, Ortiz. Camisas verdes, calções brancos, meias verdes. E já tá tudo pronto ali. Daqui a pouco vai ter a execução do hino nacional e a bola vai rolar. Pagando mais um pouquinho aqui o César Moreto, Cezinha, Ortiz e Coitão, boa noite. Estamos aqui na audiência e na expectativa de uma vitória do nosso glorioso Bugrão. Pra cima deles, voltaremos na resenha pós-jogo, se Deus quiser, comemorando uma vitória. Abraço, Cezinha, obrigado, te esperamos então mais tarde. E o GFC, sumiu o GFC, hein? Fazia tempo. Boa noite, Ortiz, Coitão, na audiência. Valeu, Sidney.
Grande abraço e a gente volta agora já com a execução do hino nacional brasileiro lá no Brinco. E aqui na Rádio Planeta Guarani o hino é um pouquinho diferente, Eu confesso que eu gosto mais do nosso. Vamos ouvir. Tá aí o lindo hino nacional brasileiro em Tupi-Guarani, aqui na Rádio Web Planeta Guarani, registrando o Carlos Silva no YouTube. Guarani é amor, paixão, abraço aos irmãos bugrinos da capital, tô em Parelheiros, São Paulo. Camilo Caropreso, salve, salve. O Carlos Eduardo disse que hoje só vai dar spot, vai nada. E a dona Vera Lúcia Mício Novak já avisa aí, Carlos Eduardo, você tá no canal errado, show. Hoje só vai dar Guarani. E o Fernando Neves diz aqui, vai Bugrão, vai Bugrão. Imagina um cara ouvindo o jogo na Rádio Planeta Guarani torcendo pro adversário, Coitão, vai sofrer esse, hein? Questão do YouTube é essa, né, Ortiz? O povo lá joga Guarani Esporte ao vivo, vem pra transmissão, daqui a pouco ele vai sentir o que é a narração da Rádio Planeta Guarani. Vai sofrer, hein? Registrando o André do Centro também, boa noite, Ortiz, Coitão e toda a bugrinada. Só errei uns jogadores e o esquema tático, de resto acertei tudo. Então tomara que acerte o placar, ele chuta aqui 2-0 pro Bugre, um abraço, André. O Dantas, boa noite, amigos planeteiros, Coitão, Ortiz, hoje tô sofrendo, os amigos mandando foto do tobogã e eu em casa, que tristeza, mas vou conectado na Rádio Planeta e esperando a vitória, não consegui conectar o computador, o antivírus tá bloqueando os canais que costumo assistir, então hoje só na voz do Ortiz, vamos pra cima deles, mas com sede eu não fico, valeu Dantas, um abraço. E o Gilberto Quinalha, a última mensagem aqui, abraços ao Cleiton também, boa noite Ortiz, aqui no Brinco com fé na vitória do Bugrão, valeu Gilberto, tá lá no tobogão Gilberto Quinalha, Cleiton, deixa um abraço pra ele. Grande abraço pro Gilberto Quinalha, que ele possa vibrar muito com os gols do Guarani. Passa a sua expectativa aí, Cleiton, o Ortiz vai sair um pouquinho da câmera aqui rapidinho, passa a sua expectativa do jogo aí, Cleiton, o que você espera desse Guarani Esporte? Expectativa de um jogo brigado, de um jogo muito igual, de um jogo muito disputado, mas com o Guarani, que como a gente já falou aqui, deve vir numa formação um pouco mais leve, né? Que possa agredir, Ortiz. A gente espera sim um bom posicionamento defensivo, a atenção naquilo que a gente já vem tanto tempo destacando, principalmente a questão da bola parada, mas a gente também falou durante a semana, o Guarani precisa agredir, o Guarani precisa ser letal, porque se o Guarani conseguir colocar a bola dentro do gol, a gente está muito mais perto da vitória. Então, um ataque que vem passando em branco já algumas rodadas, a gente tem essa necessidade de começar a produzir um pouquinho mais ofensivamente também, e com a presença do Bruno José, essa é aquela grande expectativa nossa para que o Guarani possa realmente fazer uma grande partida. O Guarani que vai atacar lá para os gols dos portões de entrada, viu, Ortiz? Vai atacar primeiramente pelo lado direito do aparelho de quem está nos ouvindo.
Já tá tudo pronto ali, os times vão fazendo aquela rodinha, vão fazendo ali aquela última concentração, como o Ortiz diz, né? 1, 2, 3, Guarani, né? Aquela última rodinha ali e tá tudo pronto, vai começar o jogo lá. Ó, o rapaz foi ali cumprimentar o Lucão do Break, rapaz, deve ter passado por algum time junto com o Lucão do Break ali. Tá tudo pronto, a bola vai rolar. Daniel também ali cumprimentando o treinador do time do esporte. Tá tudo montado, todo o palco desenhado para esse Guarani Esporte. Já foi um dia decisão de Campeonato Brasileiro, mas para nós hoje vai continuar sendo uma decisão. Vai continuar sendo um jogo decisivo, porque o Guarani precisa demais dessa vitória nessa tarde de hoje, tarde e noite de hoje, já caindo a noite, já escurecendo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e a gente vai, se Deus quiser, transmitir uma grande vitória. É só isso que a gente espera, uma grande vitória da equipe do Guarani. Kozlinski também ali, fazendo sua última concentração. Teremos aí 1 minuto de silêncio, né? Mais uma vez, rememorando aí as vítimas fatais da Covid, aqui já, né? Então. É isso aí, Ortiz. Minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19, tudo pronto no Brinco. Saída de bola vai pertencer ao Guarani Futebol Clube, o nosso Bugrão. Boa sorte, Bugrão. Boa sorte, que tudo dê certo pra gente hoje, que seja um grande jogo e que a gente conheça uma grande vitória. Tomara, vamos torcer, porque só podemos torcer também daqui, né, Cleitão? É só o que a gente pode fazer. Agora tá na mão dos jogadores, Ortiz. Vai começar o jogo no Brincão de Ouro da Princesa. Vai começar o jogo, o árbitro toma as últimas providências lá, respeitando o minuto de silêncio. Nicolas Careca posicionado no meio do campo, esperando a autorização do árbitro. Ajeita o seu cronômetro, os jogadores mantendo o aquecimento ali. Trilha o apito, árbitro, bola rolando no Brinco de Ouro da Princesa. É Guarani Esporte. Partida que um dia decidiu o Campeonato Brasileiro e hoje vale muito pra gente, vale bastante. Que seja um jogo bom pro Guarani, que o Guarani acerte o jogo, que o Guarani possa nos trazer uma grande vitória ao final dessa partida, né, Cleitão? Se Deus quiser, Ortiz, que o Guarani possa fazer uma grande vitória. Primeira iniciativa ali acabou sendo do time do esporte, já tem uma falta, já vai vir bola levantada na área do Guarani, Ortiz. Já vem bola, falta pro esporte cobrar ali no lado esquerdo, campo de ataque, pertinho da linha lateral, tá se posicionando ali a defesa do Guarani. Leandro Vilela fazendo a sua primeira participação com a camisa bugrina. Giovanni Augusto ali na barreira, fazendo apenas a sombra na marcação, ali na barreira. Todo mundo posicionado. 1, 2, 3, 4, 5 do Guarani sendo mostrados numa fila indiana ali. Vamos caprichar, né, Cleitão? Com 58 segundos de jogo. Tira essa bola daí, pelo amor de Deus, vai partir. O Sport vem pra cobrança, autorizado, partiu a cobrança, a bola saiu no primeiro pau, desviada de cabeça, meio sem querer, a bola sai. Meu Deus do céu, Cleitão, que perigo, que susto, quase um gol sem querer do Sport, a bola sai raspando a trave esquerda do Kozlinski, Cleiton Vendemiato. É, a bola foi jogada para dentro da área, cabeceou no susto o jogador ali do time do Sport Recife. Ela acabou meio que mais batendo no jogador do que propriamente um cabeceio. Só que o Kozlinski ficou olhando ali, torcendo para ela sair. Passou lambendo a trave. Para sorte do Guarani, ela foi para a linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Fábio Alemão, camisa número 3, é quem chegava. Para nossa sorte, ele passou um pouquinho da bola, hein? Senão estaria de frente pro gol. Já cobrado o tiro de meta pelo Kozlinski, a bola viaja para o campo de ataque, Nicolas Careca briga por ela, chega a defesa do Sport, afasta, recupera a bola o time do Guarani, Diogo Matheus na sua primeira participação de volta ao time. Boa sorte, Diogo. Que Deus te abençoe, que você continue em campo, né, sem lesões, que possa afirmar-se entre os titulares novamente, que possa fazer grandes partidas. Diogo Matheus cobrou o arremesso manual, cobrou errado, recupera a bola o time do Sport, lá atrás sai jogando o Guarani. João Vitor toca a bola pro Diogo Matheus, ele recua meio na fogueira ali pro Kozlinski, sai no chutão, o Kozlinski tira o perigo de lá, manda a bola pro campo de ataque, Nicolas Careca briga por ela e o árbitro marca a falta do Nicolas Careca. 2 minutos e meio de jogo, é primeiro tempo, 0-0 no Brinco, Cleiton Vendemiato. 0-0 na tentativa ali de uma jogada direta ali, acabou sofrendo a falta o jogador da equipe do Sport, falta já cobrada.
Já cobrada, sai jogando o Sport lá no seu campo defensivo. Recebe a bola o camisa número 35 do Sport, Sabino, sai jogando no meio. Toca a bola pro Everton, camisa 2, abre a bola lá no lado direito, tentava vir o time do Sport pro campo de ataque, chega bem a marcação do Guarani. A bola fica viva, vai lá pro campo de ataque, Nicolas Careca chega brigando por ela, toma um tranco, o árbitro diz que foi tranco legal. Sai jogando a defesa do Sport no chutão, Rodrigo Andrade trava, a bola sai. É arremesso manual pro Sport lá no campo de defesa, Cleitão. Tentou ali uma pressão, o Guarani pelo lado esquerdo ali, o Nicolas Careca brigou pela bola, mas no bate-rebate ela acabou saindo pela linha de lado, arremesso manual pro time do Sport já cobrado. Já cobrado, recebe a bola o camisa número 9 do Sport, que é o Búfalo, tenta sair jogando, recupera a bola o time do Guarani, João Vitor recua a bola novamente pro Kozlinski, segunda bola do João Vitor, segunda recuada pro Kozlinski, hein? Sai jogando apertado ali com o Diogo Matheus, ele abre bola no meio, toca pro Leandro Vilela, primeira participação dele com a camisa do Guarani, o lançamento era bom pro Nicolas Careca, mas chega antecipando a marcação, a bola sai, arremesso manual pro Guarani, lado direito, Diogo Matheus já cobra, toca a bola o time do Bugre, tenta a tabela, tentou Bruno José, não conseguiu, recupera a bola o time do Guarani, Giovanni Augusto, capitão do time, Giovanni Augusto, hein? Toca atrás pro Leandro Vilela, ele recua mais ainda pro João Vitor, camisa número 28, inverte a jogada agora, lado esquerdo, campo de defesa do Guarani, Ronaldo Alves toca para Matheus Pereira, faz o lançamento lá na frente para Júlio César, chega brigando com a marcação, consegue o domínio, Júlio César, erra o passe, mas deu certo a jogada, evita a saída de bola, vai pro campo de ataque, o Júlio César toma o rapa por trás, é falta nele, Coitão. É falta e já tomou cartão amarelo, falta dura do camisa 22 Ezequiel, foi nas pernas e por trás, né? Falta feia do lateral da equipe do Sport. É a vez do Guarani, lança a bola na área pelo lado esquerdo, falta pro Guarani bater. Olha, diria que ficou barato, hein? Merecia um cartãozinho no mínimo amarelo, Ezequiel, hein, Coitão? Não, mas ele recebeu o cartão amarelo tá confirmado ali, logo aos 4 minutos já tá pendurado o lateral da equipe do Sport. Daqui a pouquinho a gente vem com mais mensagem no WhatsApp, falta pro Guarani, quem sabe o primeiro do Bugre, hein? Falta lá no lado esquerdo, perto da linha lateral do campo. Lá na meia, na intermediária, Giovanni Augusto, capitão do Guarani posicionado, veste a 10. Giovanni Augusto capricha, Giovanni, 5 minutos e 10 segundos de jogo, é primeiro tempo. Tem boa falta o time do Guarani, quem sabe nessa falta vem o gol, quem sabe, autorizado pelo árbitro, a bola saiu em direção à marca do pênalti, chega a zaga do Sport, corta, é escanteio pro Guarani, Coitão. Lá no meio do caminho a bola vinha para a grande área, acabou desviando, jogando a bola pela linha de fundo, ainda lado esquerdo, escanteio para o Guarani na bola, o Giovanni Augusto. Você sabe que tem rumores aí de um interesse do Náutico em cima do Daniel Paulista, né, Coitão? É verdade, o Náutico que já tá com 2 derrotas aí, tá querendo o Daniel Paulista, pelo menos é o que dizem. Escanteio, Diogo Matheus posicionado, lá no lado esquerdo vai bater de pé trocado, quem sabe bate fechadinho, né? Capricha, Diogo. Autorizado, tocou curtinho, a bola chega pro Matheus Pereira, devolve pro Diogo Matheus, ele toca no meio, recebe Giovanni Augusto na meia, perto da grande área, tenta a batida, a bola desviada, vai saindo, é escanteio de novo pro Guarani, outra vez lado esquerdo, 6 minutos de jogo, o Bugre quer o gol, Coitão. Quer o gol, tentou bater de longe ali, a bola acabou desviando na zaga, saiu pela linha de fundo, é mais um escanteio, Matheus Pereira na bola. Matheus Pereira cobrando escanteio, eu não tinha visto, não é Matheus não, é Diogo Matheus, Coitão, camisa 13. Diogo Matheus posicionado novamente de pé trocado, 6 minutos e meio. Outro escanteio pro Guarani. Capricha agora, Diogo. 1, 2, 3, 4, 5 do Bugre. Ele cobra curtinho de novo pro Matheus Pereira. Recebe de volta. Repetiu a mesma jogada o Diogo Matheus. Empate pra cima da marcação lá pelo lado esquerdo de pé trocado. Toca a bola pro Nicolas Careca na entrada da grande área. Perdeu Nicolas Careca. Tentava o Sport no contra-ataque. Chega bem Leandro Vilela. Corta, toca a bola pra fora. E arremesso manual pro Sport lá no campo defensivo. 2 escanteios enfiados naquele lugar seguidos pelo Guarani, Coitão. Ortiz, eu vou falar uma coisa, o escanteio pra mim é uma das jogadas mais perigosas, você tem que botar dentro da grande área, né? Pra mim essas jogadas quase nunca dão certo e dessa vez de novo acabou não dando certo. Já cobrado o arremesso manual, briga pela bola o time do Guarani, Nicolas Careca chega no meio de campo, domina, consegue o domínio, mas erra.
Toca pro time do Sport, vem Sport tentando chegar no campo de ataque, a bola sobra lá pro João Vitor no campo de defesa, recebe, abre na direita para Diogo Matheus, lançamento, era pro Bruno José correr, chega a defesa do Sport, corta o perigo, sobe lá atrás, João Vitor de cabeça, tira a bola, recebe a bola o time do Sport lá na intermediária, ainda rente a linha demarcatória do meio de campo, falta pro Sport cobrar, falta a primeira do Leandro Vilela com a camisa do Guarani, camisa 31, já chegou firme ali, hein, Cleitão, em cima do camisa número 16 do Sport, que é o William Oliveira. Chegou forte ali, né, já matando a jogada, não deixando o Sport progredir, cometeu a falta que já foi cobrada. Já cobrado, sai jogando o Sport com o goleiro Maílson, chutão do Maílson buscando o campo de ataque, Bruno José de cabeça tenta o corte pro Guarani, dá de graça pro Sport, ainda Nicolas Careca briga por ela, dá um chutão pro campo de ataque, fica viva, sai em disparada ali o Bruno José, mas nem de motor atômico ele alcança essa bola, Cleitão. Não teve jeito, né, Ortiz? Foi na base do chutão ali, o jogador do Sport, o Sabino, acabou só protegendo a bola, deixou ela sair pela linha de fundo para ganhar o tiro de meta. Você quase inverteu ali, falou o Diogo Vilela, esse era da TV Pirata, né? Pois é, rapaz, o Ortiz é meio doido, viu? O Atílio de Portugal, fala Planeta, boa noite, Bugrão 3-0 hoje, regado a vinho e bacalhau. Abraços e feliz Páscoa, um abraço do Atílio, manda um abraço pro meu sogro e abraço pro meus sogros Ana e Antônio. Tá aí um abração pra dona Ana, pro seu Antônio, sogros lá do Atílio, lá em Portugal, estão passando mal eles à base de vinho e bacalhau hoje, hein, Cleitão? Rapaz, aquele bacalhau na nata, como eles fazem lá na região do Porto. Meu Deus, saiu até saliva da boca aqui agora. É, solta a voz, Bugrina, Daniela Freitas participando aqui com a gente. Oiê, tô na torcida. Pera aí que o Sport vem chegando lá no campo de ataque, afasta a zaga do Guarani, depois do golaço que os irmãos fizeram, agora é torcer pro nosso Bugre. Olha o Guarani chegando, Bruno José na cara do gol, bateu, tirou do goleiro e tirou do gol, jogou pra fora, perdeu um gol feito, Cleiton Vendemiato. Ortiz, na grande falha da zaga ali, o Sabino ficou indeciso junto com o Fábio Alemão, chegou na velocidade, o Bruno José foi em direção ao gol, aí ele tirou do goleiro, mas acabou tirando também da meta. É um daqueles gols que a gente fala que não pode perder, Ortiz. Meu Deus do céu, bateu firme, consciente, de cabeça erguida, de pé direito, que é o pé bom, tirou do goleiro e jogou à direita, a bola ainda triscou no pé da trave direita do goleiro Maílson e saiu. É tiro de meta pro time do Sport. Esse é o primeiro do jogo, Cleitão. Não podia ter perdido, né, Ortiz? A gente viu ali até numa câmera mais fechada agora no replay, a impressão que dá é que ele acabou meio que se perdendo na última passada para poder fazer a conclusão, né? Tava com o pé muito colado ao corpo ali, acabou tirando demais, e aí ela ainda caprichosamente bateu na trave. Não pode, esse tipo de gol é o gol que a gente fala do ser letal, né, Ortiz? Quando a gente fala que não pode perder, é jogada assim, né? Pode fazer falta. Tempo. E pra cá. Jogados 10 minutos e 50 de jogo, é primeiro tempo no Brinco. Guarani tem 0. O Sport também tem 0. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Daqui a pouquinho o Cleiton traz mais resultados dessa segunda rodada. Traz agora, Cleiton, mais um resultado dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Num jogo mais feio que bater na mãe, o Novo Horizontino ficou no empate em 0-0 com a equipe do Vila Nova na abertura da rodada. Arremesso manual para o time do Sport cobrar, lado esquerdo, campo de ataque. Posicionado ali o camisa 56 do Sport, que é o Sander, faz a movimentação, toca a bola dentro da grande área. Ronaldo Alves corta pro Guarani, tenta Bruno José de cabeça, a bola sobra com Rodrigo Andrade, tem liberdade. Ele abre bola na esquerda pro Giovanni Augusto, domina, faz o passe rápido. Passe é rápido pro Júlio César na esquerda, evita a saída de bola pela lateral, domina Júlio César, traz a bola agora como se fosse um meio, passe bom pro Nicolas Careca dentro da grande área, não conseguiu o domínio. Chega a zaga do Sport, corta, é lateral pro Guarani, 12 minutos de jogo.
O Bugre tá esperto em campo, hein? Giovanni Augusto recebe a bola agora na meia, gira o corpo, toca a bola no lado esquerdo, vem chegando mais Guarani, Rodrigo Andrade faz o passe pro Júlio César, vem como se fosse um meia, tem Giovanni Augusto Alberto no lado esquerdo, domina Giovanni Augusto, para a bola, toca pra trás, recebe a bola ali o Leandro Vilela, bate direto pro gol, a bola quicou, o goleiro Maílson espalmou pra fora! Um chute despretensioso, mas muito perigoso. Leandro Vilela quase deixa o seu cartão de visita, Cleitão. Viu o espaço, bateu de longe, quase abriu o placar, escanteio pro Bugre, lado direito. Escanteio pro Guarani agora pelo lado direito. Vamos caprichar, Guarani. Vamos caprichar na cobrança. Quase. O Bugre já tem 2 quase no placar. Pena que não vale um gol. Mas Diogo Matheus posicionado para a cobrança do escanteio agora pelo lado direito, ele bateu, a bola saiu na marca do pênalti, tenta o desvio, passou pela bola, o Nicolas Careca não alcançou, não conseguiu o domínio também o Guarani, afasta a zaga do Sport, é arremesso manual para o Guarani, lado esquerdo, Cleitão. Na tentativa ali acabou até batendo no jogador do Guarani, se perdeu, acabou afastando a zaga do Sport, cedendo arremesso lateral, a posse de bola é do Bugre. Sai jogando o Guarani agora no seu campo de defesa, bola tocada ali para o João Vitor, abre bola na direita para Diogo Matheus, domina Diogo Matheus, enfia a bola na direita para Bruno José, recua de volta para o Diogo Matheus na intermediária, campo defensivo, lado direito ele toca a bola para o João Vitor inverte a jogada na esquerda agora para o Ronaldo Alves, passa o pé sobre a bola, traz a bola para o meio, devolve a bola para o João Vitor, toca na direita para Diogo Matheus, domina lá na intermediária defensiva do Guarani, lembrando que o Guarani ataca para o gol da cabeceira principal nessa primeira etapa, vai trocando passes, vai carpinando o time do Guarani. Ronaldo Alves toca agora na esquerda pro Matheus Pereira, tenta a enfiada pro Júlio César, meio aos trancos e barrancos, deu certo, vai recuando bola de novo o time do Guarani, a bola chega agora pro goleiro Maurício Kozlinski, domina dentro da grande área, faz um chutão, agora leva a bola pro campo de ataque direto, o Nicolas Careca chega brigando por ela no meio de campo, deu certo o desvio pro Júlio César, botou no peito, botou na grama, traz a bola como se fosse um meia, Júlio César abre bola na direita para Diogo Matheus, vai ganhando a lateral da grande área, Diogo Matheus, tem aberto ali o Giovanni Augusto, ele insiste na jogada individual, corta a bola para dentro, toca mais atrás para Leandro Vilela, devolve a bola na direita, Giovanni Augusto domina, tenta o passe, era bom o passe, se chega para o Bruno José, mas a defesa do Sport corta e sai jogando em velocidade no contra-ataque, e o contra-ataque é perigoso do time do Sport, a bola enfiada lá no lado direito, domina perto do da grande área, traz para dentro, tenta a batida, o número 46, a bola fica em cima do Rodrigo Andrade na tentativa de finalização do Sport, ali ainda tem mais Sport chegando pelo lado direito, cruzamento para dentro da grande área, chega João Vitor de cabeça, afasta o perigo, reboteada sobra novamente para o time do Sport, Leandro Vilela agora corta para o Guarani, deu certo para o Giovanni Augusto, toca a bola para o Bruno José, vem trazendo como se fosse um meia, bom passe para o Nicolas Careca, quem sabe no contra-ataque Guarani, ela chegou agora para o Bruno José, dominou, deixou escapar Bruno José. Ô Cleitão, dá pra caprichar um pouquinho não, Cleitão Vendemiato? Tá faltando esse capricho final, né, Ortiz? Na hora que foi fazer o domínio, ele escapou um pouquinho do Bruno José e não permitiu a conclusão. Vem embora o time do Sport tentando seguir pro campo de ataque. Ah, meu Deus, se caprichar um pouquinho, com um pouquinho de capricho já tava 2-0 pra nós, Cleitão. Já estava mesmo, Ortiz. O Guarani joga bem, o Guarani tem movimentação, o Guarani tem velocidade, o Guarani usa bem os dois extremos, tanto o Júlio César fazendo boa partida, como o Bruno José também se apresentando bastante. É esse capricho, e o Guarani vai descer ainda na primeira etapa na frente do marcador. Ô, Fernando Neves, vai Bugrão, tô em 2 córregos, mas tô curtindo Ortiz, Bugrão, vamos lá. O Fernando Neves, obrigado pela companhia. O Eudes Azevedo, boa noite Ortiz e Cleitão, será um ótimo jogo. Aliás, gostei muito da escalação do Daniel Paulista hoje. O Guarani tem outra cara hoje, né, Cleitão? O Guarani tem, Ortiz, o Guarani mais agressivo, o Guarani fica com aquela posse de bola, mas não fica com aquela posse de bola que não produz. Hoje o Guarani tá tentando produzir, eu tô gostando da postura do Guarani. É isso, tô gostando bastante. Fica o Maurício Kozlinski com a bola lá dentro da grande área, sai jogando com o Ronaldo Alves, tempo da gente pagar mais mensagem. O Walter Silva, Daniel Paulista ganha junto com o Ronaldo, Iago e Maxwell, presente de Páscoa pra torcida. Não entendi essa, mas tá valendo. O Tozin, a jogada do escanteio curto em si pode dar muito certo. Vem chegando o Sport, agora afasta a zaga do Guarani.
Domina ali o Leandro Vilela, abre bola na direita, recebe a bola Bruno José no campo de defesa do Guarani, recua para o João Vitor. Pode dar muito certo porque abre o jogo para o adversário, mas não dá para fazer mais ou menos, tem que ser 100% efetivo no cruzamento. Não assim, né? Perdemos 2 escanteios seguidos. Chutão do Guarani para o campo de ataque, Nicolas Careca domina, toca a bola mais atrás para Giovanni Augusto, abre na esquerda, vem passando o Matheus Pereira com a bola dominada, tem o Júlio César, ele toca de calcanhar para o Júlio César, tenta o passe, deu certo a jogada invertida aqui na direita. Diogo Matheus bota no chão, parte para cima da marcação, vai passando ali o Nicolas Careca, ele faz o giro, continua com a bola Diogo Matheus, vai girando o corpo para lá, girando para cá, vai se aproximando da lateral do campo agora, o passe para trás, deu certo a jogada para o Bruno José, e ele recua a bola de novo para o João Vitor. O Guarani sem muita pressa, perdeu uma boa oportunidade o time do Guarani, hein? Sai jogando lá no campo defensivo, Ronaldo Alves levanta a cabeça da esquerda, faz o lançamento, ligação direta, domina bem Bruno José, agora passou Diogo Matheus, ele recua, a bola vem como se fosse um meia, agora Bruno José levanta a cabeça, tenta o lançamento para a grande área, era para o Júlio César, não deu certo, recupera a bola ainda, Bruno José toca a bola para o Diogo Matheus, levanta a cabeça, faz o cruzamento, olha o Nicolas Careca de bicicleta, a bola passa por cima do gol, assustou o Maílson na bicicleta, o Nicolas Careca, Cleitão. Quando ele foi dominar, ele viu que a bola acabou escapulindo um pouquinho dele. E aí utilizou o recurso, né? Virou a bicicleta, jogou a bola pro gol, só que ela ganhou muita altura e se perdeu pela linha de fundo em tiro de meta. Vou falar uma coisa pra você, hein? Motorzinho, Leandro Vilela, hein, Ortiz? Eu falei que ele tinha muito do Ricardinho, Cleitão. E tem, hein? Parecendo o Ricardinho nos bons momentos de 2018, Cleiton. Um jogador que não se limita só à marcação, não, ajuda na construção da jogada. Boa partida do estreante da noite, de um dos estreantes da noite nessa partida contra o Sport no Brincão. A gente só tá falando aqui que é especulação e o Guarani perdeu a bola no meio de campo, hein? Júlio César perdeu a bola, recupera o Sport, vem tentando chegar pela direita, bem a marcação do Matheus Pereira, o passe saiu errado, Rodrigo Andrade não conseguiu, desvia a bola para fora, a bola sai, arremesso manual pro Sport, lá no campo de ataque, lado direito, hein? Só lembrando aqui que é especulação essa situação do Náutico interessado no Daniel Paulista, né? O Marco Barros disse que seria um presente de Natal antecipado e podia levar o Ronald também. O Tozin diz aqui que precisa de calma, já cobrado o arremesso manual, a bola sai, outro arremesso manual para o time do Sport, para desespero ali do Giovanni Augusto e do Matheus Pereira, hein? Queriam a posse de bola para o Guarani. O Vinícius Bizarri, boa noite, bora que esse é o ano do acesso, pode anotar aí, Deus te ouça. O Josélio Ribeiro, a defesa do Sport é ruim nas bolas aéreas. E o José Roberto Barreira, que é o Betão, tô gostando do Bugre. Mas não falou que hoje tem imagem, né, Cleitão? Hoje tem a imagem do Ortiz lá, né? O Cleitão tá fixado, porque o Cleitão não pode estar no estúdio. Mas vai ter que estar, hein, Cleitão? Não vejo a hora de você estrear esse estúdio aqui, hein? Ronaldo Alves tá bravo com o árbitro, tá gritando com o árbitro. O Sport tem a bola pro arremesso manual. Lado direito, campo de ataque, vai pra cobrança, 20 minutos de jogo já, é primeiro tempo, segue 0-0. O Guarani já perdeu 2 grandes oportunidades, hein? Recebe a bola o camisa número 16 do Sport, o William Oliveira, toca a bola mais atrás, recebe a bola agora o camisa número 31 do Sport, Bruno Matias, faz o passe, tenta a triangulação, o Sport forte demais, a bola vai saindo. Tiro de meta pro Guarani. Tempo e placar. Jogados 21 minutos de jogo, é primeiro tempo no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani tem 0. O Sport também tem 0. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio e peça pelo iFood. Procure lá, Café do Rei. Mais resultado dessa segunda rodada da Série B, Cleitão. Logo nas 11 horas da manhã, o Operário foi pra cima e derrotou a Piruada 2-0, Ortiz. Olha o Sport chegando pelo lado esquerdo, a bola tocada na entrada da grande área, aparece bem, a defesa do Guarani corta, sai jogando com o Diogo Matheus. Quem cortou foi o Matheus Pereira, toca pro Diogo Matheus, ele inverte a jogada lá no lado esquerdo pro Rodrigo Andrade, domina a rente, a linha lateral, já invade o campo ofensivo, o Rodrigo Andrade levanta a cabeça, faz o passe pro Giovanni Augusto, domina perto da linha lateral de campo, campo de ataque do Guarani, traz a bola um pouco mais atrás, se aproxima do círculo central e recua a bola pro João Vitor, lado direito, campo de defesa, toca a bola para Diogo Matheus na direita, já no campo de ataque, levanta a cabeça, faz o lançamento, Nicolas Careca
não acompanhou o Nicolas Careca, a bola fica fácil para a defesa do Sport cortar, já sai o chutão, lançamento longo pro Pedro Nares, domina o camisa meia dúzia, enfia a bola no lado direito, forte demais, é manual pro Guarani, graças a Deus, hein, Coitão? Na tentativa de jogada ali pelo lado direito, era perigosa a descida do Sport, a bola correu demais, e aí se perdeu pela linha lateral, lá no campo de defesa, lado esquerdo, 0-0, 22 minutos do primeiro tempo. Vamos pro WhatsApp agora, tem mensagem, vai pro ar, vamos lá. O Júnior de Jacareí, boa noite amigos, tô ligado e vamos Bugrão, um abraço Júnior. O Ednei de Valinhos, Ortiz, Cleitão e Nação Bugrina, boa noite. PQP, o Náutico não iria fazer essa presença pra mim, né? Vamos Bugrão, um abraço Ednei, valeu Ednei. O Tozin aqui, boa noite aqui agora pelo WhatsApp, Bruno José fez certo, deu azar, tirou do goleiro, fez tudo certo, ali foi azar, infelizmente sim. A bola beliscou o pé da trave, né? Mas não pode perder, né, Tozin? Olha o Guarani chegando, campo de ataque, Giovanni Augusto domina na meia, vai trazendo a bola pela esquerda, enfia a bola na esquerda, agora domina o time do Guarani, rente a linha lateral, bola tocada um pouco mais atrás pro Rodrigo Andrade, toca no meio, Leandro Vilela devolve a bola, 57% de posse de bola pro Guarani, bola tocada no círculo central agora pro João Vitor, abre bola na direita para Diogo Matheus domina, rente a linha lateral do campo, parte para cima da marcação, enfia a bola, boa pro Nicolas Careca, adianta um pouco demais, traz a bola perto da linha lateral agora no campo de ataque, faz a jogada individual, Nicolas Careca se atrapalha, chega Diogo Matheus, tenta, a bola fica fácil pro Sport sair jogando, aperta a marcação, Nicolas Careca sai jogando o Sport, bola chega lá no círculo central, vem a invertida de bola, o lançamento longo, é pro camisa número meia dúzia, tentou o domínio, sai do gol Kozlinski dentro da grande área. Na tentativa do Pedro Nares, Kozlinski saiu bem, fica com a bola dominada e já repõe o Bugre no campo de jogo, sai trocando passes o Guarani, Bruno José domina, toca a bola para o Giovanni Augusto perto do círculo central, lado direito ainda, campo defensivo do Guarani, e o árbitro para o jogo, alguém caído lá no campo de ataque do Guarani, então tá caído o jogador do Sport, me parece o camisa número meia dúzia, Pedro Nares, então. Isso, é o Nares mesmo que tá caído ali, aguardando o atendimento médico, sentiu ali uma pegada ali, que eu confesso até que não cheguei a ver, mas tá precisando de atendimento médico. 24, Ortiz, 0-0. 0-0 por enquanto, e o Tozen diz aqui que não renovar com o Bruno Silva e trazer o Vilela já mostrou um ótimo negócio. Ele é jovem, bom de bola e rápido, e sem contar, né, com a fatalidade. Bruno Silva fez a sua estreia pelo Novo Horizontino no meio da semana por volta de 20 minutos da primeira etapa, foi dividir uma bola no meio de campo, ergueu a perna, no cair, ruptura de ligamentos do joelho, vai passar por cirurgia, viu, Tozinho? Pode esquecer o Bruno Silva jogando bola nesse ano, hein, Coitão? Uma infelicidade, né, Ortiz? E a gente já deseja um pronto restabelecimento ali pro Bruno Silva, né? Pessoalmente, um jogador que fez a sua história no Guarani, agora foi para lá, então desejamos rápida recuperação para ele. E você já viu alguém tomar vinho na taça, na caneca do Guarani, Coitão? Nunca vi, Ortiz. Tem vinho na caneca do Bugrão? Eu tô vendo agora, é o Atílio de Portugal. Aqui nada de taça, é vinho na caneca do Bugrão. Opa! Faz um brinde por nós aí, né, Coitão? Com certeza, regando a vinho essa vitória do Guarani, que vai acontecer, hein, Ortiz? O Guarani faz um bom jogo, hein? O Guarani consegue trocar passes rápidos. É o capricho, Ortiz, aquele capricho final, e o Guarani vai vencer essa partida porque joga melhor que o Sport. Tá jogando, por enquanto, as melhores oportunidades. Aliás, diria eu que o Sport teve uma chance quase sem querer, né? Naquele cruzamento que não conseguiu fazer a cabeçada ali o jogador do Sport, ela saiu meio torta ali à esquerda do Kozlinski, e o Guarani com 3 grandes oportunidades, mais uma bicicleta do Nicolas Careca, tá bem melhor em campo o Guarani, tem mais posse de bola, tem mais pressão ofensiva, tá bem o Guarani por enquanto na jogada, vem chegando o time do Sport, João Vitor se antecipa, faz o toque para fora, na segurança é arremesso manual pro time do Sport cobrar no lado direito, quando a câmera mostra a Fúria Independente embaixo do tobogã, então. Fazendo a festa ali, né, Ortiz? Acho que tá contente com a produção até agora do Guarani. Tá faltando o golzinho, mas a galera tá ali, tá vibrando, tá apoiando, isso é bom. Um abraço pro seu Gilberto Vieira Brene, boa noite planeteiros, na portaria, mas ligado no Planeta Guarani, vamos Bugrão, tamo lá no Cidades do México então, grande abraço seu Gilberto, tamo junto, um beijo nas sobrinhas, né, um beijo nas sobrinhas, viu, tamo junto.
Arremesso manual pro Guarani, lado esquerdo, campo de defesa, já cobrado pelo Matheus Pereira. Toca a bola pro Giovanni Augusto, devolve pro Matheus Pereira, rente a linha lateral. Tenta o passe pro campo de ataque, passe saiu errado. Recupera a bola Rodrigo Andrade pro Guarani, dá um tapa de primeira, joga a bola aqui no lado direito para Diogo Matheus. Ele põe velocidade na jogada, já vai na intermediária ofensiva, vai se aproximando do bico da grande área pelo lado direito, Diogo Matheus. Toca a bola mais atrás para Bruno José. Toca mais atrás de novo pro Leandro Vilela. Sai jogando o Bugre agora, a bola invertida no lado esquerdo. Matheus Pereira, camisa 16, domina pro Guarani, o passe pro Júlio César, vem como se fosse um meia Júlio César e recua a bola pro Ronaldo Alves, toca pro João Vitor, ele rompe a linha demarcatória do meio de campo, João Vitor traz o Guarani pro campo de ataque, dá o break na bola, toca a bola mais atrás, Leandro Vilela domina, abre na esquerda de novo, Ronaldo Alves rompe a linha demarcatória, toca pro Giovanni Augusto, faz o break, toca para trás de novo, Leandro Vilela no círculo central, valoriza a posse de bola o time do Guarani aos 27 minutos e meio do primeiro tempo. Passe agora pro Diogo Matheus, ele faz a tabela, Rodrigo Andrade abre na direita para Bruno José, faz o cruzamento para dentro da grande área, era pro Nicolas Careca, chega a zaga, corta, Diogo Matheus brigava pela bola e o árbitro marca uma falta do Diogo Matheus, e eu confesso que como ele não vi falta, viu, Coitão? Também confesso que não vi nada ali não, mas o juiz acabou optando por fazer a parada ali, deve ter dado aquele perigo de gol, né? O perigo de gol é quando o time do Guarani vai fazer o gol, ele para a jogada, né, Ortiz? O problema é que o perigo de gol geralmente é dado a favor do time mandante, né? Dá perigo de gol pro visitante, eu confesso que eu nunca vi, viu, Coitão? Pois é, né, Ortiz? Infelizmente aí o árbitro deu a invertida na tendência do perigo de gol, né? A bola agora também já se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta lá atrás, o Guarani vai sair jogando. É isso, André Luiz, Pereira Barreto é Guarani. Opa, lá em Pereira Barreto, grande abraço. O Walter Silva, opinião Planeta Guarani, Hélio dos Anjos seria bom técnico, ô louco, pra quê? Só se for pra rebaixar a piruada, né, Coitão? Sempre, aí é a melhor coisa. Olha o Guarani. Olha o Guarani chegando, o Júlio César recebe bom passe, arranca em velocidade pelo lado esquerdo, na lateral da grande área, faz o lançamento, o cruzamento pro Nicolas Careca, testou no travessão! E no rebote a zaga do Sport afasta o perigo, quase de novo, falta pro Guarani, já cobrada, vem Guarani ainda no campo de ataque, Giovanni Augusto tenta a jogada, fica na marcação, sobrou pro Júlio César, bateu pro gol, Maílson faz a defesa, Cleiton, tá abençoado, tá benzido esse gol aí do Maílson, hein, Cleiton? Ah, Ortiz, essa bola foi um pecado, hein? O Guarani construiu a jogada com muita rapidez, colocou a bola na cabeça do Nicolas Careca e você vê que ele faz o movimento perfeito, né? Faz o giro de pescoço, jogando a bola, buscando o ângulo, sem chance, o goleiro já tinha ido. Aí, caprichosamente, ela bateu na trave. Que pecado essa bola, tá quase pra sair o gol do Guarani, Ortiz. O goleiro tava batido, a testada do Nicolas Careca, bateu girando a cabeça. Ela explodiu quase no ângulo, no travessão, meu Deus do céu. Tá quase 3-0 pra nós, Coitão. Tá quase 3-0. O placar tá no 0-0 de teimoso, porque já era pra estar 3-0 pro Guarani. Agora não é nem, acho que não foi nem questão do capricho, né, Ortiz? Agora a gente contou com uma não sorte agora, né? Mas tá maduro o gol do Guarani, Ortiz. Vamos, Guarani, vem chegando o Sport, hein? Pelo lado esquerdo, camisa 98 do Sport, vai ganhando a linha de fundo, aperta a marcação em cima dele, o Bruno José, ele passa o pé sobre a bola, prende a bola. Ei, tá fazendo muita graça ali, hein? Tocou atrás agora pro camisa número 56, Sander faz o cruzamento, João Vitor de cabeça afasta o perigo, chega Nicolas Careca brigando pela bola, a bola sai, é arremesso manual, só não sei se é pra nós ou pra eles, Coitão. Confesso que eu também não consegui descobrir quem foi que bateu por último ali, porque houve a trombada. E no lance anterior ali, o cara passando o pé em cima da bola, tem que falar pra ele, Ortiz, que o desfile das escolas de samba é semana que vem. E deu pra descobrir agora que o arremesso manual é pro Sport, né? Tem arremesso manual o Sport lá no campo de ataque, lado esquerdo, hein? Vamos posicionar direito aí, Guarani. Vamos tirar essa bola daí, vai. Sander posicionado, movimenta o corpo, demora um pouquinho demais, faz a bola enfiada ali no campo de ataque, lado esquerdo, chega a marcação do Guarani, afasta o perigo, bola fica viva no meio de campo, Giovanni Augusto subia para disputar a bola, fica pedindo uma cotovelada, o árbitro marcou falta e cartão amarelo pro Giovanni Augusto, que vai ao desespero, Coitão. Eu não achei para tudo isso não, vamos ver no replay. Giovanni Augusto não deixa o braço não, movimento natural, só se ele tirasse o braço do corpo, hein, Coitão?
Exatamente, Ortiz. E aí fez o sinal ali de que usou o cotovelo, o árbitro, para poder justificar o cartão amarelo. Não sei nem se foi falta. Para mim, uma disputa normal. Além de marcar falta, ainda amarelou o meia bugrino. Que coisa, né? Que coisa. Arbitragem. Nós temos tido arbitragem muito ruins pro Guarani, viu? A arbitragem lá na estreia contra o Brusque foi horrorosa, né? 5 cartões amarelos pro Guarani no jogo. Agora um cartão sem critério nenhum pro Giovanni Augusto. Falta pro Sport cobrar lá da intermediária, mais pelo lado esquerdo. Vai vir bola pra grande área do Guarani. Partiu, cobrou no segundo pau. Vem a cabeçada, Kozlinski. A bola fica viva ainda na entrada da grande área. Chega bem o Guarani com Giovanni Augusto. Fica com ela ali tentando sair jogando pelo lado direito no campo de defesa. É falta nele agora. E ele fica pedindo cartão amarelo pra quem fez a falta nele agora, Cleitão. Que defesa do Kozlinski, hein? Primeiro a falta de critério do árbitro agora na falha ali, na marcação da falta, porque foi bem parecido. Segundo que, de novo, né, Ortiz, lá no segundo pau, acabou concluindo o jogador do Sport. Para nossa sorte, o Kozlinski estava atento, fez a defesa e conseguiu afastar o perigo, permanece 0-0. Segue 0-0 no brinco, 32 minutos e 40, já vem um lançamento agora para o campo de ataque, tenta o domínio Júlio César, tentava brigar por ela, Nicolas Careca afasta a zaga do Sport, ela vai para o João Vitor lá no campo de defesa, toca a bola na esquerda, sai jogando o Guarani, sai jogando bem o Guarani com toques rápidos hoje, com toques de bola mais objetivos, parece um outro time. Vem Bugre para o campo de ataque, Diogo Matheus faz o passe para o Nicolas Careca, a marcação em cima dele foi puxado, hein? Seguiu na jogada, levou vantagem, Bruno José recebe na direita, ameaça o cruzamento, faz bom passe, é pro Júlio César, vai ganhando a linha de fundo, o cruzamento bateu no braço. Quero ver o VAR, Cleiton Vendemiato, pra mim, pênalti pro Guarani. Tem que ter o VAR, Ortiz. Olha o Guarani no ataque e depois eu completo. Vem Guarani chegando do lado esquerdo, Giovanni Augusto domina a bola, tem 2 na marcação em cima dele, ele toca mais atrás. Matheus Pereira faz o passe pro Rodrigo Andrade, nada de VAR, meu Deus do céu, que absurdo. Leandro Vilela faz bom passe na esquerda, não consegue o domínio. Sai jogando o time do Sport, recupera a bola o time do Guarani, vem mais Guarani para o campo de ataque, Matheus Pereira vai ganhando a lateral, toca a bola mais atrás, recuado um pouquinho, vem Guarani trabalhando a bola, agora chega para o camisa 31, Leandro Vilela, inverte a jogada na direita para o Diogo Matheus e nada do VAR na participação da jogada, hein? Diogo Matheus parte para a jogada individual, tentou o cruzamento, ele sai no segundo pau, vem de cabeça ajeitada para o meio da grande área, era para o Nicolas Careca, chega a zaga do Sport, afasta o perigo. A bola vai lá no círculo central, Ronaldo Alves dá um golpe na bola, ela sobra para o Matheus Pereira, que não consegue fazer o domínio, ela sai, arremesso manual para o Sport e não houve verificação. Vamos ver o replay da jogada, Cleitão. Cruzamento do Júlio César, não foi no braço não, Cleitão, bateu na barriga do jogador ali. Isso, ele meio que virou de lado ali, né? Acabou meio que batendo na barriga, no quadril dele ali. Não foi nada realmente, segue o jogo. Só um detalhe, Ortiz, é o segundo jogo e o segundo cartão amarelo do Giovanni Augusto que tá pendurado. Pois é, já tá pendurado o Giovanni Augusto e pendurado no jogo também, né? Porque é um jogador que fala muito. Olha a batida do Júlio César de longe, a bola sai à esquerda do Maílson. Na verdade, Matheus Pereira quem bateu de longe, ela sai cruzada. Não levou muito perigo não, mas assustou o Maílson, hein, Cleitão? Na verdade, ela acabou não fazendo a curva, né? Saiu reta a bola e aí foi para a linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo Maílson. Vamos para mais um giro de tempo e placar. Tempo e placar. Jogados 35 minutos, primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, o Bugrão continua com 0. Esporte e o Sport também tem 0. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. O que mais traz pra gente essa segunda rodada da Série B, Cleitão? Lá no Maranhão, Ortiz, o Sampaio Correia empatou pelo placar de 1-1 com a Tombense. Olha a Tombense, rapaz, arrancando ponto do Sampaio Correia. Ih, saiu jogando errado o Giovanni Augusto. Deu a bola de presente, sorte que ele adiantou demais. João Vitor no chutão, tira o perigo pro Guarani. Faz um lançamento pro Júlio César lá na esquerda. Chega a defesa do Sport, toca pra fora. Arremesso manual cobrado pelo próprio Júlio César. Toca a bola pro Rodrigo Andrade, domina perto da linha lateral. Lado esquerdo, passezinho de lado pro Matheus Pereira. Matheus Pereira domina, vem como se fosse um meia. Abre bola na esquerda de novo pro Rodrigo Andrade. Domina Rodrigo, cadencia o jogo agora, levanta a cabeça
toca mais atrás, recomeça o Guarani no círculo central com João Vitor, lado direito agora, bom passe para o Diogo Matheus, domina Diogo Matheus perto da lateral, lado direito, vai se aproximando da lateral da grande área, cadencia o jogo, toca para Bruno José para Giovanni Augusto, levanta a cabeça, Giovanni Augusto faz o passe, é para o Diogo Matheus, devolve a bola para o Giovanni Augusto perto da linha lateral do campo, toca mais para o meio para Diogo Matheus e ele vai recuando, recomeça o Guarani com Ronaldo Alves lá no círculo central, domina a bola Ronaldo Alves, a marcação aperta em cima dele, ele parte na jogada individual, enfia a bola agora no lado esquerdo para o Rodrigo Andrade, domina Rodrigo, vem como se fosse lateral, enfia a bola no meio para o Giovanni Augusto, domina Giovanni, tenta a jogada individual, perde a bola, recupera a bola o time do Guarani, bola enfiada aqui pelo Leandro Vilela para o Bruno José, tem um marcador em cima dele, Bruno José faz o giro de corpo, traz a bola de novo para o lado direito, faz o cruzamento, ela vai para o segundo pau, aparece na última hora o camisa número 22, Ezequiel, toca para fora de cabeça, é escanteio para o Guarani, Cleitão. Não quis facilitar não, no cruzamento viu que tinha gente chegando nas costas, jogou a bola pela linha de fundo, lá pelo lado esquerdo, escanteio pro Guarani. Escanteio pro Guarani, tomara que não seja aquela bola curtinha de novo, né? Vai se posicionando ali o Giovanni Augusto, Júlio César já deixou a bola, Giovanni Augusto vai se posicionando para cobrança, 37 minutos e 40, primeiro tempo de jogo, quem sabe no escanteio, quem sabe na bola parada. Autorizado pelo árbitro, partiu Giovanni Augusto, botou, olha o gol do Guarani pintando, Júlio César bateu torto! A bola nem cruzada, nem batida pro gol, deu certo ainda, Giovanni Augusto fica com ela perto da lateral, faz o cruzamento pra grande área, afasta a zaga do Sport de novo, Diogo Matheus recupera pro Guarani, João Vitor tenta o passe, fica fácil pro goleiro Maílson, tava desenhado de novo o primeiro do Bugre, Cleitão. Mais um, né, Ortiz? Mais uma oportunidade, ela caiu nos pés do Júlio César, se ofereceu para ele pegou torto na bola e ela ainda nem saiu, acabou caindo nos pés do Giovanni Augusto, que na sequência botou de novo dentro da grande área, mais uma vez o Guarani não aproveitou, vai colecionando gols perdidos o Guarani, Ortiz. Parece um replay do que aconteceu lá contra o Brusque, hein, Cleitão? Boas oportunidades perdidas na primeira etapa, o Guarani com muito mais volume de jogo, dominando a partida e não consegue fazer o gol, não consegue fazer o primeiro gol na Série B, o Bugrão, Cleitão. É a conclusão que está sendo o pecado do Guarani, né, Ortiz? O Guarani tem volume de jogo, o Guarani tem ataque, tem agressão, mas não consegue pôr a bola para dentro. O placar correto, se tivesse 2-0 para o Guarani, não ia ser injustiça nenhuma por tudo que tem produzido e por tudo que tem neutralizado do Sport. O Sport não joga, o Sport tem extremas dificuldades para poder encarar o Guarani, uma partida soberana do Alviverde, só que na hora de tirar o 10, o Guarani ainda está tendo os seus pecados. É a hora, meu amigo. No máximo 30 segundos de áudio, se chegarem 2, vão pro ar, hein? É agora. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, é você comentando o jogo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Vem chegando o Sport pelo lado esquerdo. Nossa, tá gordinho esse jogador do Sport aí, hein? Ele tenta fazer o lançamento, a zaga do Guarani corta, Nicolas Careca briga por ela, vai pro solo e o árbitro marca a falta. Tá gordinho esse jogador, 35 aí, o Sabino do Sport, hein, Cleitão? É o Sabino, zagueirão, o tanque deles ali, o capitão da equipe. Vai ver que tá usando uma camisa menor, vai ver que é isso, Ortiz. É isso, já chegou o primeiro aqui, vamos pro primeiro, solta a voz, Bugrino, sai jogando o Maurício Kozlinski com os pés. Ufa, que fogueira, hein? Como gosta de emoção. Daqui a pouquinho, Edu, time do Sport com a bola dominada, faz a enfiada de bola na direita, vem mais Sport no campo de ataque, abriu na lateral da grande área, vai pintar cruzamento, ela vem no segundo pau, Diogo Matheus subiu de cabeça, tocou pra fora. Escanteio pro Sport, tempo da gente ouvir o primeiro solta a voz aqui com o Edu Boca. Senhores, um Guarani diferente, né? Cada um na sua posição, né? Já dá outra dinâmica pro time, né? Espero que no segundo tempo não perca essa troca rápida de passes, né? E essa objetividade, mas tá bem, né? Ganhando mais entrosamento, eu acho que desse jeito aí, eu acho que dá jogo, hein? É isso aí, senhores, até. Valeu, Edu Boca, grande abraço, tá gostando do Guarani, o Edu Boca, e o Sport tinha um cruzamento perigoso, afasta a zaga, reboteada, volta pro Sport, a batida, Kozlinski falhou, chega bem, Rodrigo Andrade toca pra fora, é escanteio, ia tomando um frango Kozlinski, Cleiton Vendemiato do céu.
a defesa era tranquila, só que acabou a bola passando literalmente por baixo dele, Ortiz. Aí aquele negócio, é quando o coração do Bugrino para por uma fração de segundos, para nossa sorte chegou ali afastando, jogando a bola para escanteio, vem bola na área do Guarani. Meu Deus, ele caiu para encaixar a bola passou por baixo do corpo dele, para nossa sorte bateu na perna dele e não tomou a direção do gol. Apareceu bem o Rodrigo Andrade, meteu um bico na bola, jogando a bola longe. Escanteio pro Sport, lado direito, vem bola na grande área do Guarani, vamos caprichar, Guarani. Autorizado pelo árbitro, saiu a cobrança, ela vem no primeiro pau, vem desvio, a bola sai para fora direto à esquerda, sem perigo, tiro de meta pro Guarani, mas que bobeira ia dando o Maurício Kozlinski, gente do céu. Ia ser um frango daqueles, hein? Um frango daqueles. E o Dantas, pelo que tô ouvindo, tô gostando do jogo. Só falta a flechada. Não pode ficar perdendo gol, tem que fazer. Agora tá 3-1 em grandes chances, né, Coitão? É isso aí, 3-1. Uma chance que, é bem verdade, muito mais pelo demérito da nossa zaga do que por uma construção propriamente dita ali da equipe do Sport. Mas foi um susto na torcida bugrina, né? O que não pode é deixar com que isso possa de alguma maneira interferir aí no rendimento, que é muito bom. Um primeiro tempo muito interessante, só tá faltando o gol mesmo, Ortiz. E depois de uma coleção de palavrões aqui, o Júnior de Jacareí diz que não tem um juiz que preste nesse Brasil, Coitão. Olha, tá complicado mesmo, viu? Tá bem complicado mesmo, mas no caso ali, especificamente do pênalti, a gente reparou que não foi realmente, né? A única coisa é o critério, porque ele amarelou o Giovanni Augusto e numa jogada muito similar, não amarelou o jogador da equipe do Sport. Mas ele tá xingando exatamente pela falta de cartões, viu? Tá xingando exatamente pela falta de cartões. O Pedro Anchieta, torcedor do Cruzeiro, um abraço. Otávio Gomes, mensagem retratada, valeu, seu Otávio. O Tozin, esse time do Sport é muito ruim, é pra ganhar ou ganhar, cruzamento do Sport pra dentro da grande área, a bola ajeitada de cabeça, sai Kozlinski do gol, dá um tapa, o auxiliar levanta a bandeira e marca falta pro Guarani, era o camisa 9, o Búfalo chegando com perigo ali, tá passando sufoco o Guarani nessa reta final de jogo, hein, mais um aqui. Esse narrador parece que tá narrando uma marcha fúnebre. Valeu, Arilson Ferreira, vem pra cá e faz melhor, irmão. Tem problema não, vamos junto. O Tozin de novo, aqui em Vitória foi semana passada os desfiles, aqui não, aqui é agora, viu, Tozin? O Tozin de novo, não é de hoje que tem muita arbitragem ruim dentro do Guarani. Ninguém reclama, nem brigam, são omissos nesse caso. Jogou bem pra Carvalho o time todo. Se tomasse esse gol no finalzinho, eu ia ficar chorando. Puta daquilo, vamos ganhar. Basta calma e uma temperança. Não adianta sair correndo para fazer gol. Muito menos ficar trocando passes aleatórios. O Guarani não tá fazendo isso. Então é calma lá na frente. Valeu, Tozin. Valeu. Arilson, vem narrar, meu amigo. O microfone tá à disposição, irmão. Vamos junto. O Eudes Azevedo no YouTube. Guarani teve 5 chances claras. 2 com Nicolas Careca, uma com Leandro Vilela, outra com Bruno José e Júlio César. Perdeu várias, né, o Eudes? Fala, Coitão. Não, é só pra falar aí pro nosso amigo Arilson, ó, aqui dentro teve cara que falou, deixa pra mim, quando o Ortiz foi lá trabalhar no Guarani, não aguentou 5 minutos. É só ele vir narrar, Coitão, não tem problema nenhum. Eu vou narrar como marcha fúnebre quando o Sport estiver com a bola mesmo, né, Coitão Vendemiato? Sempre, né, Ortiz? Sempre. Daqui a pouco sai o gol do Guarani, você vai ver o que é marcha fúnebre. O Walter Silva pergunta que jogador poderia fazer a função do Júlio César, mas eu não tô vendo o Júlio César mal em campo hoje não, hein, Coitão? Não, aliás, o trio tá funcionando bem. O Bruno José se mexendo muito bem, o Nicolas Careca buscando o jogo e o Júlio César lá pela esquerda também tá dando bastante dinâmica. Eu tô gostando dos 3. Mais 2, Ortiz. 2 minutos de acréscimo, vem chegando o Guarani pelo lado direito, domina a bola, Júlio César faz o passe para Diogo Matheus, abre a bola na direita de volta pro Júlio César, cruzamento, o goleiro sai do gol, domina. Fica com ela nos braços o Maílson, fácil. Mais uma boa chegada do Guarani em velocidade, Cleiton, aos 45 e 40 do primeiro tempo. Mais uma vez, uma boa trama aqui pelo lado direito, veio o cruzamento dentro da grande área, infelizmente ela ficou mais pro goleiro ali que saiu e fez a defesa, finalzinho de primeiro tempo, 0-0. Um abraço pro Fabirata, boa noite meus amigos, na audiência, valeu Fabirata. Um abraço pra ele e outro pro Yudi, né, Cleiton, filhão dele.
É isso, um abraço pro Yudi, um abraço pro Fabião, que tá sempre com a gente aqui. Esses são daquela turma fiel aqui. Tem gol na rodada, hein? CRB faz 1-0 pra cima do Vasco. O Richard abre o placar pro CRB, que faz sua estreia hoje na competição, Cleiton. Exatamente, tanto o CRB quanto o CSA envolvidos na final do Alagoano acabaram estreando um pouco mais tarde, somente na segunda rodada. Sai jogando o time do Sport lá no campo de defesa. Nicolas Careca aperta a marcação, vai pro solo, pede falta e o árbitro marca. Aí, o time do Sport pede falta, o juiz marca falta toda hora, hein, Cleitão? Tá louco, viu? Ah, não pode encostar, né? Feito de açúcar os jogadores do Sport ali. Encostou, ele tá apitando. É impressionante, Ortiz. Isso aí, sai jogando o time do Sport lá no campo de defesa. Maílson domina na meia-lua da grande área, toca a bola no lado direito, ameaça. Ô louco, mas já ergue os braços o árbitro. Trilha o apito. Final de primeiro tempo no Brinco, Cleitão. 0 pro Guarani, 0 pro Sport. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani martelou. O Guarani macetou o time do Sport, mas não conseguiu fazer o gol, meteu bola na trave, perdeu o gol cara a cara, e a gente vai pro intervalo da Rádio Web Planeta Guarani com 0-0 no placar, meu querido amigo Marcos Ortiz. Vamos aguardando para ver quem do Guarani dá entrevista ali na saída do gramado. Vamos ver se a gente consegue botar ao vivo aqui a entrevista de saída de gramado. Giovanni Augusto vai saindo ali. Vamos ver quem do Guarani vai para a entrevista ali na saída. Ih, cortou a transmissão, Cleitão. Que maravilha, hein? Pois é. Impressionante, os caras rapidinho jogaram ali pra propaganda de Superliga de vôlei, que coisa, hein? Tempo da gente também ir pro nosso intervalo aqui, rapidinho, a gente volta já pra todas as emoções do intervalo e da segunda etapa da partida. É rapidinho, viu? Rapidinho, a gente vem aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Café do Rei, padaria e conveniência. Café do Rei fica ali no posto Ipiranga, perto da rodovia Santos Dumont, no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Sentido Campinas, hein? No Café do Rei você encontra pães, salgados, doces, sucos, bolos, pizzas, porções e sempre aquele pãozinho quentinho. Pão francês, pão de queijo. E pelas redes sociais do Café do Rei no Instagram e no Facebook você também pode solicitar tudo para sua festa ou evento. Deu fome? Ah, mas eu quero minha cervejinha. O Café do Rei entrega para você. Peça pelo iFood no Café do Rei. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Guarani! Bugre Online é o seu programa diário de informações aqui na Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta-feira a gente abre os microfones ao 12:30 e vamos para 1 hora de notícias, resenha, opinião, entrevistas. Tudo que rolar no Bugre você tem no Bugre Online. É só acessar a Rádio Web Planeta Guarani e se manter bem informado. Compartilhe com todos os seus amigos, venha conferir. Bugre Online, o nosso programa de notícias da Rádio Web Planeta Guarani. Estamos de volta, Cleitão. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. 0 Guarani, 0 Sport Recife. E a gente pode dizer que as mudanças da equipe deram uma nova cara para o time do Guarani, né, Cleitão? Ah, verdade, Ortiz. A gente teve sim mudança. Primeiro de tudo, mudança na postura, Ortiz. Acho que o Guarani, ele agrediu mais, ele foi um time que propôs o jogo, foi um time que se impôs diante da equipe do Sport Recife e conseguiu criar as melhores oportunidades. O resultado para mim é injusto. É lógico que justiça no futebol é bola na rede, mas se a gente tivesse que ter um vencedor nessa primeira etapa, o vencedor com certeza deveria ser o Guarani. Agora, o que a gente precisa fazer é um pouquinho mais de capricho, né? Mas eu gostei muito do Bruno José, que deu boa dinâmica, apesar do gol feito que acabou perdendo.
acontecendo. Gostei muito do Leandro Vilela, Ortiz. Motorzinho dentro de campo, incansável, preenche todos os espaços do campo. E o Diogo Matheus, que voltou bem, né? Voltou ali com volúpia ofensiva, também bastante atento na marcação. Me agradou o primeiro tempo da equipe do Guarani. Faltou o gol, mas eu tenho certeza que ele vem no segundo tempo. Eu não consigo dizer se o Diogo Matheus fez uma partida tão boa ou se a gente é que estava com saudade de ter de novo um lateral direito em campo, né, Coitão? É verdade, né, Ortiz? A gente fala que ele foi à frente porque a gente teve Madison e João Vitor fazendo aquele setor nas últimas partidas, né? Então, a gente fica ali meio que encantado porque qualquer jogador que tem um pouco mais de ofensividade vai se sobressair, é o que a gente teve nas duas últimas, né? É exatamente isso, né? Então, o Diogo Matheus está, sim, fazendo uma boa partida, está tendo uma boa atuação, mas ainda fico com a ressalva aqui, né? Finalmente o Guarani volta a ter um lateral direito, depois de alguns jogos, de algumas rodadas, né? Pelo menos 2 jogos aí sem a presença de ninguém na lateral direita, ali o Madison fazendo a função improvisada, depois na segunda etapa da estreia contra o Brusque, quem fez essa posição improvisado também foi o João Vitor, zagueiro, mas vai pelo menos tendo jogadas ofensivas pelo lado direito, coisa que não aconteceu lá em Brusque, Cleiton. Exatamente. O Guarani hoje está oferecendo repertório, né, Ortiz? O Guarani está jogando pelos 2 lados do campo, né? Hoje a gente, até por ter a presença do Diogo Matheus, que é lateral de origem, está tendo ali um pouco mais de jogada pelo lado direito. A gente tem ali as jogadas pelo lado esquerdo acontecendo, como já tinham acontecido. Então hoje um jogo de muita movimentação. Um Giovanni Augusto que está bastante participativo do jogo, não está escondido, né? É bem verdade que ele está recebendo uma marcação quase que individual ali, né? O jogador de meio campo ali, o William Oliveira, faz uma marcação quase que pessoal mesmo em cima do Giovanni Augusto, mas o Guarani está conseguindo fazer um bom balanço, me agrada bastante. Só fico na expectativa para ver se alguém do Guarani vai falar, ainda que em reprise agora, né? Ainda que mostrada depois em VT. E a transmissão vai agora pro intervalo dela. Nada de entrevista, viu, Coitão? E olha, mostrando agora de novo a chance do Bruno José, rapaz, a bola quicou no pé da trave direita e saiu pela linha de fundo. Era o primeiro do Bugre desenhado. Tava ele, o goleiro e o gol, hein? Ele tirou do goleiro, mas acabou tirando demais, né? E o goleiro, você vê que o goleiro já estava meio que posicionado para cair para o seu canto esquerdo, né? Ele tentou surpreender o goleiro, batendo no canto direito do goleiro, e aí ela acabou caprichosamente batendo na trave. Mas é aquela coisa, Ortiz, a gente lamenta o gol perdido, porque quando aparecem essas oportunidades, e a gente falou muito aqui na abertura da jornada esportiva, é o tipo de gol que não pode perder. É a tal da letalidade que o Guarani precisa apresentar. A gente teve 3 boas oportunidades e infelizmente a gente não conseguiu traduzir isso em gol, né? Pediria para você que me desse, para os nossos amigos também, aqueles que quiserem participar, o melhor jogador do Guarani nessa primeira etapa, Cleiton, consegue destacar alguém? Olha, Ortiz, gostei muito da movimentação do Leandro Vilela e como a gente não conhecia, ele fica como sendo a grata surpresa do primeiro tempo. Você destaca então a presença do Leandro Vilela como o melhor jogador em campo na primeira etapa pela parte do Guarani, é isso? Isso, bem na marcação, firme, fazendo as faltas ali para matar a jogada e se apresentando inclusive para sair para o jogo no início da criação. Fez uma boa partida, né? Um jogador que, como eu dizia, desculpem até por insistir na comparação, mas eu até falava isso na entrevista coletiva, né? Eu perguntava se ele tinha mais ou menos em campo também as características do Ricardinho, porque fisicamente ele me fazia lembrar bastante. Mostrou que tem, né, Cleitão? Até apareceu lá com chance de fazer gol. Sim, e aparecendo ali para pegar o rebote, chutando de longa distância. Jogador interessantíssimo. Um jogador, Ortiz, que o Guarani não tinha no elenco com essas características. E o Nicolas Careca fazendo pela primeira vez a função de centroavante, o jogador mais centralizado desde a sua chegada ao Guarani. Deixou a dele no travessão, Cleitão. Fez um movimento certinho de cabeça, girou o cucuruto lá e meteu a bola no travessão com o goleiro já batido, hein? Essa daí foi um pecado, né, Ortiz? Essa daí, ele fez o movimento correto, ele fez ali tudo como manda o figurino. E aí não tem como, eu reputo no azar, Ortiz, porque ele buscou o ângulo, o goleiro já estava batido e ela caprichosamente bateu na trave. A trave foi madrasta do Guarani nessa jogada, viu? A trave foi madrasta do Guarani nessa jogada. Podia muito bem estar aí 2-0, 3-0, olha, no mínimo 2-0 pro Guarani, um placar bem justo para essa primeira etapa, viu, Cleiton?
Exatamente. No mínimo, 2-0 para o Guarani não seria nada de anormal se o Guarani tivesse descido para o intervalo com uma vantagem de 2-0, né? E que seria muito bom. Teria uma tranquilidade maior para fazer o segundo tempo, né, Ortiz? A gente vai buscar agora esse primeiro gol, mas eu acho que é isso, é o Guarani mantendo a pegada, mantendo esse domínio da partida para que possa conseguir chegar ao gol. É isso, o pessoal tá bravo aqui, ó. O Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente, esse cara que criticou você, Ortiz, não deve ser torcedor do Guarani, é um absurdo. Ah, Vanderlei, eu não sou tão bom narrador assim, eu confesso, eu faço às vezes do narrador, né? A gente tá sem e tal, eu tô quebrando galho aqui, um dia a gente vai ter um narrador que traga toda a emoção do jogo, mas com certeza o cara não torce pro Guarani, ou se torce é um dos que não gosta do Ortiz, tem muita gente que não gosta do Ortiz também, né? Fazer o quê? Mas não deixa. Todo mundo também tem seu dia ruim. O Ortiz hoje não tá num dia muito bom, não. Não é um dos melhores dias pro Ortiz, não. Viu? Um abraço, Vanderlei. Júnior de Jacareí também, ó. É a melhor transmissão com narração do Ortiz e Cleiton nos comentários. Dali Bugre. Valeu, Júnior. Tamo junto. E o Edu Boca concorda com você, Cleitão. Ortiz, estou com o Cleitão. O melhor foi o Leandro Vilela. Eu concordo. O Leandro Vilela foi o destaque do Guarani nessa primeira etapa. Presente em todos os espaços do campo, né, Cleiton? Exatamente, Ortiz, ele preenche, ele é rápido, né? Você vê que nas fugas ali do Sport pelo lado direito de ataque, ele tá por lá, quando vem aqui pelo lado esquerdo, ele tá por aqui, é aquele motorzinho mesmo, porque ele é onipresente, tá em tudo que é lugar do campo, impressionante. E o Edinho pergunta aqui, infelizmente nem tudo são flores, né? Ortiz e Cleitão, e o nosso goleiro, hein? Olha, o Kozlinski hoje também não tá, assim como o Ortiz, num dos seus melhores dias não, viu, Cleitão? Falhou numa saída de bola, agora falhou naquela bola batida rasteirinha lá, quase toma um frango. Não é uma das melhores noites do Maurício Kozlinski, hein, Cleitão? É verdade, Ortiz, naquela saída de bola ali faltou um pouquinho de atenção, né? E depois uma infelicidade ali que, pra sorte do Guarani, não custou caro pra gente, né? Como você bem descreveu no lance, ela acabou batendo na perna e desviou a trajetória da bola, que poderia ir direto pro gol, né? E aí, pra nossa sorte, depois no segundo pau ali chegou o Rodrigo Andrade pra jogar a bola pra escanteio. Foi complicado, é aquilo que eu falei. Por alguns segundos o coração, ou por uma fração de segundos, parou o coração bugrino. Olha lá, tá mostrando agora a cabeçada do Sport logo no comecinho do jogo, que passou perto da trave esquerda do Kozlinski. Ficou vendido na jogada também, né? O Kozlinski podia ter saído do gol ali, não saiu. A grande oportunidade do Guarani agora com o Bruno José, a zaga falhou, o Bruno José dominou sozinho, invadiu a grande área e bateu de pé direito, rapaz. A bola beijou o pé da trave direita e saiu para tiro de meta. Agora a bola cruzada ali, a bola tocada para o Leandro Vilela, ele bate de fora do gol, um chute até que parecia despretensioso. O goleiro do Sport, o Maílson, caiu bem, fez a defesa, jogou a bola para a linha de fundo. A bola saiu cheia de curva, né? Mostrando agora outra oportunidade do Guarani, a bicicleta do Nicolas Careca, saiu por cima do gol, mas foi muito bonita a jogada, plasticamente. E agora acho que a próxima jogada já é a cabeçada do Nicolas Careca, que acerta o travessão. Júlio César arranca em velocidade, ganha a lateral da grande área, faz o cruzamento certinho, o Nicolas Careca testa certinho a bola, faz o movimento do giro de cabeça certinho e ela explode no travessão. Que pecado, Cleitão. 63% de posse de bola para o Guarani. 6 finalizações do Guarani, 5 do Sport. 4 escanteios do Guarani, 2 do Sport. Passes certos, 83% do Guarani, 76% do Sport. 225 passes do Guarani, 140 do Sport. E o Sport com mais desarmes, porque fica menos tempo com a posse de bola, né, Cleitão? Exatamente, mas aí a gente vê a supremacia do Guarani. Até me surpreende essas 5 finalizações do Sport, porque não vi tantas assim, né? Mas um jogo muito sólido do Guarani, um jogo que tempo que você vê ali, ó, a zona de calor que tá mostrando ali na TV agora, mais vermelhinho pelo lado esquerdo, que é o lado que o Guarani busca mais atacar também, né? Embora também tenha tido jogadas pelo lado direito, mas você vê uma distribuição maior do mapa de calor do Guarani, porque realmente preencheu todos os espaços do campo, né? Um abraço pro Plínio, boa noite, planeteiros. O Guarani tá bem, vamos ganhar com certeza. Um abraço, Plínio. Fernando Moreno, Fábio Ortiz e Cleitão. Gostando muito do time hoje, o time tá muito leve, Vilela e Andrade são mais rápidos na saída. Giovani é o dono do time, o ataque tá esperto, lateral esquerdo, laterais querendo, zaga bem postada, manter o ritmo e ganharemos, se Deus quiser, Fernandão.
Vamos torcer para uma bola entrar pelo menos, né? Já era para estar pelo menos 2-0 pro Guarani, viu? O Ednei de Valinhos, manda esse cara ir tomar naquele lugar. Hoje eu já esgotei minha cota de mandar, viu, o Ednei? Mandei até a pessoa errada tomar nesse lugar hoje, viu? Ai. O Edinho de novo, ele não está numa noite boa desde que chegou ao Guarani. Ver o Vanderlei no Operário dá a sensação de que erramos no goleiro novamente. O Vanderlei fez uma boa partida hoje mesmo pelo Operário, viu? 38 anos de idade o Vanderlei, né? Ricardo Marques, alô Ortiz e Cleitão, boa noite. Hoje tem tudo para ser uma jornada vitoriosa, mas os erros bobos estão querendo comprometer. Na escuta sempre, tamo junto. Valeu, Ricardo, um abraço. E o Alden, boa noite, irmãos bugrinos, Cleiton, Ortiz e demais. Tô gostando do time, não pode perder intensidade. Se conseguir manter, ganhamos o jogo e precisamos muito desses 3 pontos. Hoje sempre Guarani. Ah, meu Deus, hein, Cleitão? Precisamos e como precisamos desses 3 pontos. E como precisamos, né, Ortiz? O Guarani precisa vir agora com essa mesma pegada, né? Acho que em termos de pegada, de intensidade, o Guarani foi bem. A questão agora é realmente o capricho, Ortiz. O Guarani precisa de perfeição agora lá no seu setor ofensivo para que a gente possa botar essa bola para dentro e fazer o gol e sair com a vitória, viu? Os times já estão no gramado, já estão retornando. Vai começar o segundo tempo daqui a pouquinho, Ortiz. Só um detalhe, né? O Guarani voltou bem antes do Sport, né? Para essa segunda etapa. O Guarani já está lá há cerca de uns 3 minutos. O time do Sport voltou só agora, hein, Cleitão? É, exatamente. E aí o time ficou ali se aquecendo, se alongando para poder manter o aquecimento em dia ali. Tá tudo pronto agora, Ortiz. A gente vai ter alguma alteração ali na equipe do Sport. Tá bem, entrando, deixa eu ver se eu consigo camisa pegar o número 2, dele. Camisa Everton. 2, Ortiz. Camisa... É o Everton, a gente já Cleiton, vê quem é que saiu. Calma, Cleiton. Camisa 2, Everton em campo pro Sport. Se não tem a condição, eu faço daqui. Sai o camisa número 22, Ezequiel, para a entrada do camisa 2, Everton, Cleitão. Lateral por lateral, né, Ortiz? Pelo menos indicando com a camisa 2, né? Tirou o Ezequiel, que já estava amarelado, tomou o cartão logo cedo, e aí ele coloca o Everton lateral reserva ali, talvez pensando ali numa eventual possibilidade de expulsão. Saída de bola pertencendo ao time do Sport, agora para a segunda etapa, tudo pronto lá, posicionado camisa 9 do Sport, que é o Búfalo. Trilho, apito, árbitro, bola rolando para a segunda etapa de, por enquanto, Guarani 0, Sport 0, e o Guarani agora vai atacar para o gol do placar eletrônico, Cleitão. É isso aí, atacando para quem está acompanhando no seu aparelho, para o seu lado esquerdo, enquanto o Sport, consequentemente, para o lado direito, no gol da cabeceira principal do Brinco de Ouro. Vamos para cima, Guarani, vamos buscar esse resultado, vamos buscar essa vitória, gente. Estamos precisando muito dessa vitória. Muito. Várias mensagens aqui no nosso YouTube. O Tozen, Giovanni Augusto e o César foram muito bem. O Eduardo Henrique Santos Moura apagou a mensagem. Torcedor do Sport, ô Eduardo, vai sofrer na nossa transmissão, viu? O Marco Antônio, como sempre digo, o goleiro não é o problema, sempre foi quem o treina. Eles desaprendem, o Austrália e outros que passaram nos treinadores de goleiros que só batem na bola, mas não sabem o beabá. Saída de gol, então nem fala, não trabalham. Vem chegando o Sport pelo lado direito, hein? Sport vai chegando ali perto da linha de fundo. Tenta o passe de calcanhar, fica fácil pro Guarani. Domina Ronaldo Alves pelo Guarani, toca a bola de lado. Matheus Pereira agora faz um chutão. Visa o campo de ataque, fica fácil pro Sport dominar na intermediária, campo ofensivo. Chega a marcação do Guarani. Chegou bem ali o camisa número 13, Diogo Matheus. Recupera pro Guarani, mas o passe sai pro time do Sport de graça. Vem mais Sport, invertida de bola agora pro lado esquerdo. Domina, vai se aproximando da grande área, dá o corte, traz a bola para meia, prende bola o time do Sport, recomeça tudo, toca um pouco mais atrás, abertura de bola de novo no lado esquerdo, vem chegando o camisa 56, Sander, tenta o lançamento para dentro da grande área, chega João Vitor, afasta o perigo pro Guarani. O Sport parece sair um pouquinho mais ousado, Cleitão. Tá tentando buscar um pouco mais o campo de ataque, jogando lá pelo lado esquerdo de ataque, mas sem qualidade, né? Nas duas tentativas ali de penetração, foi absorvido pela zaga do Guarani, e o Guarani ainda não conseguiu atacar nesses 2 primeiros minutos do segundo tempo. Wilson Campos, todo mundo é bem-vindo na nossa transmissão, Wilson. Aprenda a conviver, Wilson. Um abraço pra você, viu? Não tem nada que ofender quem tá ouvindo a transmissão não, rapaz. Que xenofobia é essa? Vem chegando o Sport, bola enfiada pra dentro da grande área. Chega a zaga do Guarani com Ronaldo Alves. Afasta o perigo, chutão pro campo de ataque. Deixa registrado aqui o não. Torcedor do Sport acompanhando a gente, Cleitão.
A gente deseja um grande abraço pra ele, menos sorte. Hoje não, Ortiz. Não, sorte não, né? Que o Sport faça um péssimo segundo tempo e tome 5 gols, né, Cleitão? Exatamente. Vai ouvir com a gente, não tem problema, mas é essa a nossa posição. Sai trocando passes de novo o time do Sport. A bola tocada agora no círculo central. Domina a bola o camisa número 16 do Sport, que é o William Oliveira. Abre bola no lado esquerdo. Vem o pesadão do Sport. Lá o Sabino tenta o cruzamento para a grande área. Ronaldo Alves afasta de cabeça reboteada. Fica para o Sport, mas o árbitro marcou uma falta. Falta em cima do Rodrigo Andrade com 2:45 de jogo no segundo tempo, Cleitão. Chegou ali atropelando o Rodrigo Andrade, né, na sobra ali na segunda bola, acabou marcando a falta. O Guarani vai tentar sair jogando no seu campo de defesa. É isso, eu não sei qual cronômetro tá errado. O meu eu soltei na hora que ele apitou, Cleitão. O cronômetro da transmissão tá marcando 3:20 e o nosso 3:07. Tá ali se confundindo. Aliás, ainda bem que voltou com esse cronômetro antigo, porque a linha do tempo realmente não funcionou. O povo reclamou lá na redação, lá no Grupo Globo. Aí eles voltaram atrás com o cronômetro normal, Ortiz. A cornetada foi forte em cima da Globo, né? Por causa daquela linha do tempo. Vem chegando o Guarani, lado direito. Bola tocada pro Giovanni Augusto. Ele tenta o passe. Era pro Bruno José. Forte demais, a bola sai. Tiro de meta pro Sport na primeira tentativa do Guarani, então com quase 4 minutos de jogo na segunda etapa. A intenção foi boa, o problema foi a execução. Ela saiu um pouco forte demais e aí ela correu mansinha lá pra linha de fundo. Tiro de meta pro time do Sport, pro Maílson, goleiro do Sport, cobrar. Torcendo muito pro Guarani manter a intensidade, né, Cleiton? Que não seja como aconteceu lá em Brusque, onde o primeiro tempo foi de muita velocidade e intensidade e um segundo tempo pra se esquecer, né, Cleiton? Exatamente, o Guarani que até agora foi a primeira tentativa de chegada ali agora, e o time do Sport já começa a tentar agredir um pouquinho mais. Tem uma falta agora no campo de ataque. O Guarani precisa voltar e manter a intensidade. Até achei que não foi falta, viu? Era o Ronaldo Alves na bola ali, mas o árbitro marcou, tá marcado, 4 minutos e 20, falta pro Sport cobrar. Vem bola levantada para a grande área do Guarani. Vamos tirar essa bola daí, Hoje eu não quero falha de defesa, Cleiton. Não, hoje não podemos ter falhas, né? Vai vir bola lá pra grande área. Vamos acompanhar. O Guarani tem que estar atento para tirar essa bola. Posicionado o número 46 do time do Sport para cobrança. E eu procuro aqui, não acho 46 na relação, viu, Cleitão? Levantada a bola para a grande área, afasta Júlio César de cabeça, a bola fica viva, briga por ela ali. Aliás, quem cortou foi o Leandro Vilela, briga por ela o Júlio César, não alcançou, a bola sai. Arremesso manual para o Sport, lado direito, perto da linha demarcatória do meio de campo, já cobrado. Bola tocada lá atrás, recomeça o time do Sport, domina o camisa número 31, Bruno Matias, põe a bola no chão, toca a bola de lado, recebe a bola o zagueiro do Sport, pesadão lá, o Sabino, número 35, toca a bola o Sport, chega para o camisa número 2, que entrou agora, o Everton, faz o passe, Sport tenta ganhar o campo de ataque, Nicolas Careca aperta a marcação, recupera a bola pro Guarani, Nicolas Careca tentou o passe, errou o passe, briga pela bola, recupera a bola pro Guarani, Ronaldo Alves, mas dá um chutão todo torto, sem direção, a bola sai, linha lateral, arremesso manual pro Sport, precisa caprichar um pouquinho, ter um pouquinho de calma, Cleitão. Começou agora um nervosismo que não faz sentido, né, Ortiz? Só lembrando, o 46 é o Luciano Juba. Luciano Juba, né? É ele. Não vai fazer nada no jogo, viu? Agora falta em cima dele, hein, Cleitão? Falta cometida ali pelo jogador do Guarani. Me pareceu... Quem foi, hein, Cleitão, que fez a falta? Você conseguiu ver aí? Quem fez a falta foi o Leandro Vilela. Chegou ali no carrinho forte em cima do Luciano Juba ali. O árbitro marcou a falta e é uma falta perigosa, uma falta lateral ali. Vai vir bola de novo na área do Bugre. Sabe por que eu não vejo, Cleitão? Porque na minha escalação aqui ele tá anotado como 16, viu? Por isso. 46, Luciano Juba. Falta pro Sport, hein? Não pintou cartão amarelo não, né, Cleitão? Não, Ortiz, não vi nada subindo ali de cartão amarelo pro Vilela, né? Até acho que ele pegou primeiro a bola, que depois ele veio atropelando tudo, né? Bola na área do Guarani, vamos ficar esperto para tirar. Vem bola pra grande área, hein? Falta pro Sport, lado direito, Júlio César ali fazendo uma barreira.
O Giovanni Augusto um pouco mais de lado, na linha de entrada da grande área, falta pelo lado direito, 2 jogadores do Sport ali posicionados para cobrança. Vamos caprichar, Guarani, 7 minutos de jogo, é segundo tempo, autorizado pelo árbitro, Jubá passou pela bola, veio o cruzamento do camisa 98 no segundo pau, aparece ali, ufa, o Leandro Vilela aparece no rebote, o Sabino meteu o pé na bola, jogou por cima do gol, torta, sem perigo, Cleitão, mas assustou, hein? Assustou, ficou uma bola meio que bate e rebate ali na zaga, né? E ela ficou viva perigosamente dentro da grande área, caiu nos pés do Sabino, que bateu torto, sem direção, jogou a bola lá no Patropi, Ortiz, tiro de meta pro Guarani. Eu acho que antes parou na escola ali na frente, hein, Cleitão? Amanhã vai ter bola pra molecada, segunda-feira tem bola pra molecada da escola brincar à vontade, hein? Vai poder jogar bola com a bola que penou o Sabino ali. Que horror, hein? Que horror. Olha o Guarani. Tiro de meta cobrado pelo Kozlinski, a bola sobra com o Guarani. Giovanni Augusto domina no campo de ataque, toca mais atrás na esquerda para Matheus Pereira. Passe para o Júlio César, devolveu para o Matheus Pereira, domina a bola, vem trazendo como se fosse um meia, recua de novo o Guarani. Ronaldo Alves domina, toca na direita lá para o João Vitor, levanta a cabeça João Vitor, lançamento longo na direita, evita a saída de bola ali, o time do Guarani vai trocando passes, a bola recuada novamente para o Júlio César. CRB 1, Vasco 1, empata o Vasco agora, gol de Raniel pro Vasco. 1 CRB, 1 Vasco. Tá faltando o gol da vitória do Guarani, viu, Cleitão? Giovanni Augusto domina no círculo central, tem a marcação em cima dele, a falta marcada pelo árbitro. Fica pedindo o cartão, Giovanni, diz que é a terceira falta em cima dele, hein, Cleitão? Ficou ali reclamando, já é a terceira que ele dá e nada de cartão, falta já cobrada. Falta já cobrada, Rodrigo Andrade domina pro Guarani, perto da lateral da grande área, lado direito, tabelou, recebeu de volta Diogo Matheus, lateral da grande área, pintou o cruzamento, a zaga afasta, fica viva. Se posicionava o Matheus Pereira para bater de primeira, chega a defesa do Sport, toca para fora. É escanteio pro Guarani com 9 minutos do segundo tempo, lado esquerdo, Cleitão. Não quis dar sopa pro azar, né? Olha lá o escanteio já cobrado. Já cobrado rapidamente na entrada da grande área pro Matheus Pereira, adiantou demais, briga pela bola, recupera a zaga do Sport. Júlio César se joga nela, ela sobra pro Giovanni Augusto, mas tá impedido, fora de jogo, impedimento pro Sport. O Guarani tentava uma jogada ensaiada que não deu certo, Cleitão. Não deu certo, ele até tentou ali dentro da grande área e depois bobeou um pouquinho, né? Acabou ficando em posição irregular ali, numa boa jogada pelo Guarani ali pelo lado esquerdo de ataque, mas aí marcou o impedimento, posse de bola com a equipe do Sport. Você sabe de onde é a arbitragem hoje, Cleitão? A arbitragem é toda de Manaus, toda do Amazonas. Olha só, rapaz, todos manauaras, que coisa, hein? Não é um centro de grandes tradições, né, Ortiz? Agora o Sport recupera a bola, sai jogando com perigo na intermediária, campo ofensivo, chega bem a marcação do Guarani. Giovanni Augusto recupera a bola da velocidade na jogada, tenta o passe longo, pegou mal na bola. Recupera a bola o time do Sport, vem um lançamento longo por trás da zaga e ganhou dentro da grande área, dominou, bateu, chega a marcação do Guarani, passou pelo Kozlinski, deu o rapo, o árbitro deu, não deu nada, segue a jogada pro Sport, a batida de longe, explode no travessão, sobe João Vitor de cabeça, escora a bola, sai jogando o time do Guarani com o Matheus Pereira, agora chutão, afasta o perigo, meu Deus do céu, Cleitão, faltou muito pouco agora pro gol do Sport, cruzamento de novo, Ronaldo Alves de cabeça, afasta o perigo, acho que agora dá pra você comentar, Cleitão. Ortiz, deu meio que um apagão ali, né? Primeiro, uma bola lançada no costado da zaga que pegou livre o jogador, foi arrojado o Kozlinski, conseguiu fazer a defesa parcial e depois, no chute de longa distância, o Guarani contou com a sorte, Ortiz. Explodiu no travessão, nas traves tá tudo igual, 1-1 agora, hein? Mas confesso, o Guarani, o torcedor teve que prender um pouquinho mais agora a respiração. Confesso que fiquei com medo dele marcar o pênalti na saída do Kozlinski ali do gol, viu? Era o camisa número meia dúzia do Sport, dominou de cabeça, bateu travado pelo João Vitor no rebote, camisa 9 do Sport dividiu a bola com o Kozlinski ali e ela vai reboteada de novo, o chute da entrada da grande área, a bola explode no travessão. Que perigo, Cleitão, Kozlinski estava longe da bola, ela entraria quase que no ângulo esquerdo, hein? Muito perigoso, e o VAR tá ali revendo a jogada, hein, Ortiz? Só me faltava essa, hein? Cleiton, eu confesso que eu fiquei com a impressão do pênalti, viu? Eu fiquei com a impressão do pênalti. O árbitro não deu nada. Creio que vale a interpretação do árbitro, né? Em tempo real. Mas ele vai chamando o VAR chama o árbitro ali, ele aponta alguma coisa ali, chama alguém. Tá meio confuso. Vamos ouvir a arbitragem lá do Sport TV.
reação, né, do jogador do Sport, de não ter reclamado tanto, enfim, o árbitro até ficou na dúvida, ele ia apitar esse lance, e aí ficou na dúvida, não marcou a penalidade. Tem sim agora o VAR, né, analisando, parece que o VAR não vai chamar, é uma postura agora menos intervencionista do VAR, né, nesse Campeonato Brasileiro, é a orientação, mas vamos ver agora se de fato vai reiniciar aí com bola ao chão ou não, mas para mim houve a penalidade. Tá vendo, Cleitão? Não foi só eu que fiquei com a sensação do pênalti não, viu? Eu também ali fiquei bem gelado ali, porque ele consegue ganhar a primeira, mas depois sobra a bola pro jogador, né? Então fiquei com a impressão também de que ele segura a perna do jogador do Sport, né? Mão esquerda, né? Não sei se é o suficiente para desequilibrá-lo também, né? Mas a mão esquerda do Kozlinski vai no corpo do camisa 9 do Sport, o Búfalo. Ele caiu na hora pedindo pênalti e o árbitro vai dar bola ao chão, Cleitão. Passamos dessa, graças a Deus. Passamos, Ortiz, passamos, e que isso possa servir para acordar o Guarani, que mais uma vez, né, Ortiz, não voltou legal, não voltou na mesma intensidade do primeiro tempo, né? Mais um aqui no YouTube, o Guilherme. Ontem o meu Bahia ganhou, hoje tô aqui secando o popote. Vai, Guarani! Valeu, Guilherme, torcida do Bahia torcendo pro Guarani, Cleitão. Tá vendo? Existe uma rivalidade lá no Nordeste, né? Eles falam que são os dois grandes do Nordeste lá, então, vem, torcendo pro Guarani, tá tudo certo. E o Eduardo Lebrão, tá na hora de mexer no time, tá? Mas quem que será que pode entrar pra melhorar esse time aí, Cleitão? Ortiz, complicado. O Nicolas Careca não faz uma má partida para justificar talvez uma entrada e uma forçada de barra aí com o Lucão do Break, né? Talvez ali o Marcinho, para poder tentar ajudar, dar um pouco mais de dinâmica no meio campo, que o Guarani acabou perdendo um pouco, né? Eu não sei se o Marcinho seria uma boa opção agora não, Cleitão, porque aí ele teria que sacar alguém do ataque e o Guarani perderia nisso. Vem chegando o Guarani, passe lançado ali pro Nicolas Careca na lateral da grande área, a zaga do Sport sai jogando com o Sabino, toca pra fora, arremesso manual pro Guarani, lado direito, perto da lateral da grande área, se posiciona ali Diogo Matheus pra cobrança, vai se movimentando o ataque do Guarani, Diogo Matheus pede pra alguém se aproximar pra cobrança, 14 minutos e 20, segundo tempo de jogo, Diogo Matheus movimenta a bola, toca a bola pro Bruno José, vai tentando ganhar a linha de fundo, recupera a bola o time do Sport, de cabeça ela sobra ainda pro Guarani, Leandro Vilela ajeitou, na entrada da grande área o árbitro marca uma cama de gato do Nicolas Careca, que eu também não vi, Cleitão. Mas ele abaixou o tronco, né, Ortiz, e aí acabou perdendo apoio ali, se desequilibrou totalmente o jogador da equipe do Sport ali, ele acabou marcando a famosa cama de gato. Ô Cleitão, se der um tapa na careca do juiz, vai expulso, não vai não? Não pode, né, Ortiz? Então que ninguém ouça o pedido do Júnior de Jacareí aqui na nossa transmissão, viu? Ele tá pedindo pra fazer isso, não pode, pô, vai ser expulso. Tiro de meta cobrado pelo time do Sport, o goleiro Maílson repõe a bola lá no campo de ataque, deu certo a jogada pro Sport ainda, enfiada a bola na entrada da grande área, chega Leandro Vilela, recupera pro Guarani, sai jogando com Júlio César e o árbitro marca impedimento agora, fora de jogo, tempo da gente fazer o giro de placar aqui no Planeta Guarani. Tempo e placar. Jogados 15 minutos de jogo, segundo tempo no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, por enquanto o Guarani tem 0. O Sport tem 0 e vai continuar com 0. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Saiu jogando o Kozlinski, agora de cabeça recupera o Sport, mas a bola sobra de novo pro Kozlinski lá dentro da grande área. Cleiton, eu vejo o Guarani sem a mesma dinâmica de jogo da primeira etapa, isso é fato. É fato, Ortiz, o Guarani perdeu intensidade, o Guarani perdeu ali meio campo do time do Guarani, meio que parou de jogar também, acabou entrando na marcação da equipe do Sport. O Guarani infelizmente não voltou da mesma forma não, precisa dar uma oxigenada aí, precisa dar um susto, né, Ortiz, quem sabe agora? É isso, vem chegando o Guarani pelo lado direito, o Diogo Matheus recebe o passe, rente a linha lateral, descolou um cruzamento, ela vem no segundo pau, sai fácil. Maílson deixa o gol, fica com ela dominada dentro da grande área para o Sport, 16:40. Segundo tempo de jogo, segue 0-0. Maílson dá um chutão para o campo de ataque, tenta organizar a jogada ofensiva do Sport, briga por ela João Vitor, foi no corpo dele ali o camisa meia dúzia do Sport, hein? Para mim falta em cima
do João Vitor e o árbitro não marcou. Sai jogando o Guarani. Diogo Matheus toca pro Rodrigo Andrade, fintou bem pelo marcador, tenta o passe aberto aqui pro nosso querido Júlio César, mal no passe, afasta a zaga do Sport. Outro chutão pro campo de ataque, vai ficar fácil lá pro Ronaldo Alves sair jogando pro Guarani, mas acho que o Daniel Paulista precisa encontrar uma alternativa aí, porque o time perdeu bastante da dinâmica de jogo do primeiro tempo. Temos 17 minutos já de jogo nessa segunda etapa, o Guarani muito distante, muito diferente daquele time envolvente da primeira etapa, Cleitão. Exatamente, Ortiz. O Guarani não consegue mais ficar com a posse de bola, né? Você vê que o Guarani tá tentando essas bolas já de novo um pouco mais alongadas, e isso facilita para a zaga do Sport, que consegue invariavelmente pegar essa bola e de novo partir pro campo de ataque, né? O Guarani vem descendo, Ortiz. Vem chegando o Guarani lado direito, Diogo Matheus domina, evita a saída de bola, bota a bola pra frente, se aproxima da lateral da grande área, vai pintar cruzamento, passou pela marcação, bateu direto pro gol, jogou por cima do gol. A bola saiu sem perigo, Cleitão. Saiu por cima do gol. Era bola pra cruzar, não era bola pra bater, Cleitão. É verdade, Ortiz. Era uma bola que ele poderia ter alçado lá dentro da grande área para tentar disputar de cabeça. Ele acabou até fazendo uma finta muito bonita. E aí, quando viu o espaço, tentou bater, pegou torto na bola, ela subiu demais. Linha de fundo, tiro de meta pro Sport, que vai mexer daqui a pouquinho. Sabe quem vai entrar no Sport, Cleitão? Quem, Ortiz? Camisa 18, Alan. Sabe quem é o Alan, Cleitão? É o Alanzinho do Palmeiras ou o Alanzinho do Santos? É o Alan, Cleitão. Alan Guimarães, que aqui no Guarani não fez nada, mas infelizmente sofreu uma grave lesão, quebrou a perna. Tá jogando no Sport agora, Cleitão. Vem chegando o Guarani, lado esquerdo. Júlio César domina a bola pro Guarani, bateu direto pro gol. O Maílson cai bem. No canto direito faz a defesa, mas o Alan tá lá no Sport, Cleitão. Ah, então se é o Alan, então ele não vai fazer nada, assim como ele não fez nada no Guarani, Ortiz. Pelo amor de Deus, viu? Que mala esse moleque, viu? Sai jogando o time do Sport de novo. O Sport já vai dominando mais a bola, Cleitão. Creio eu que na estatística de posse de bola a coisa já deve ter se aproximado muito mais, hein? Sai jogando errado o time do Sport, recupera Rodrigo Andrade pro Guarani, tocou pro Giovanni Augusto, fintou a marcação, bateu, a bola desviou, vai saindo, é escanteio. Escanteio pro Guarani com 19 minutos do segundo tempo, escanteio no lado esquerdo, Cleiton. Ah, ele deixou o William Oliveira na saudade, ficou catando cavaco na grama, mas na batida acabou tendo desvio, ela foi pela linha de fundo, lado esquerdo, escanteio Guarani. Escanteio pro Guarani, capricha, Guarani, capricha. Acho que é o Giovanni quem vai se posicionar ali pra cobrança, não, Diogo Matheus de pé trocado novamente. Diogo Matheus com 19 minutos e meio do segundo tempo. É a chance do Guarani na bola parada. Vamos transformar o que tantos nos prejudica no nosso maior aliado nessa partida. Vamos lá. Capricha, Diogo. Capricha, Diogo. 19, quase 20 minutos de jogo já. Segundo tempo. Autorizado pelo árbitro. Partiu a cobrança. Desvia a zaga do Sport. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Ela sai na direita, lateral pro Guarani. Agora vai autorizar a mudança lá, Cleitão. Traz pra gente aí, assim que a câmera cortar, a mudança do time do Sport. Tá entrando o número 18, Alan Guimarães, saindo camisa número meia dúzia do Sport. Camisa meia dúzia do Sport é o Pedro Nares. Saindo Pedro Nares para a entrada do Alan Guimarães, ou Alanzinho, ex-Palmeiras, Cleitão. É isso aí, provavelmente vai tentar fazer um pouco mais de velocidade, né, Ortiz? O Guarani vai jogar a bola na área, Ortiz. Vem bola levantada já pra grande área, Nicolas Careca briga por ela, reboteada, sobrou pro Diogo Matheus na lateral da grande área, domina, vai pintar um cruzamento, é no segundo pau, olha o gol pintando, era o Bruno José de cabeça, afasta a zaga. No último instante apareceu o Everton, camisa 2, meteu pra fora, é escanteio pro Guarani, Cleitão. Tirou da cabeça do Bruno José, estava desenhado o gol do Guarani, escanteio lado esquerdo, Diogo Matheus na bola. Escanteio pro Guarani, Diogo Matheus posicionado de novo, quase 21 minutos de jogo, é segundo tempo. Vamos Guarani, vamos caprichar, autorizado pelo árbitro, partiu Diogo Matheus, bateu na pequena área, afasta a zaga, a bola fica ainda na grande área pro Guarani, domina, sai jogando a zaga. Ih, meu Deus do céu, falhou o Guarani ali, mas deu certo ainda, recupera a bola. Bola tocada lá atrás pro Rodrigo Andrade, último homem do sistema defensivo, faz o recuo pro Kozlinski, sai jogando com os pés, Kozlinski mete um chutão pro campo de ataque do Guarani, é pro Bruno José brigar lá pelo lado esquerdo, a bola corre demais e sai, é tiro de meta pro Sport, Cleitão, 21 minutos e meio. O Guarani precisa reagir um pouquinho nessa segunda etapa, Cleiton.
Precisa, Ortiz. Não sei se talvez alguém esteja sentindo fisicamente, de repente um pouco mais cansado, talvez uma oxigenada no time, né? Tentar aí colocar peças mais descansadas. O Guarani até deu uma reação agora, teve uma sequência aí de 2, 3 ataques, mas a verdade é que o Guarani tá perdendo terreno pro Sport, o Sport fica mais com a bola e quando tem essa bola é mais perigoso, tá agredindo muito mais do que no primeiro tempo. Cobrado o tiro de meta, recupera a bola o time do Guarani, mas devolve de graça pro goleiro Maílson lá, pega com os braços, sai jogando com o Sabino. Sabino abre bola na direita, o Sport vai trocando passes, o camisa número 3, Fábio Alemão, toca a bola, recebe de volta, Fábio Alemão na direita, campo defensivo, faz o chutão, passe longo pro campo de ataque, é pra brigar, brigava por ela ali o camisa 9, o Búfalo afasta a zaga do Guarani, reboteada, sobra de novo pro Sport, briga por ela ali o time do Bugre, a bola bate por último no Júlio César e sai, é lateral pro Sport cobrar, lado direito, campo de ataque, Coitão. Campo de ataque, tentativa ali pelo lado direito, a bola foi afastada pela linha lateral, a posse de bola é do Sport que permanece no campo de ataque. O último toque foi no Leandro Vilela, já cobrado o arremesso manual, briga por ela, Leandro Vilela recupera pro Guarani, mas é de graça pro Sport, domina de novo camisa número 2 do Sport, o Everton recua a bola pro Sabino, e ele recua mais ainda, direto pro Maílson, na meia-lua da grande área, sai jogando pra cima do Nicolas Careca, abre bola na direita, Everton domina, aperta a marcação, Giovanni Augusto, ele passa pela marcação, mas recuando, toca a bola lá atrás, opa, não quis brincadeira, o Fábio Alemão tocou direto pra linha lateral, então sem brincadeira. Apertou, o homem jogou pela linha lateral, não quis saber de brincadeira não, posse de bola com a equipe do Guarani. Giovanni Augusto toca a bola no meio pra camisa número 31, Leandro Vilela, abre bola na direita, domina a bola pro Guarani, Diogo Matheus abaixa a cabeça, levanta a cabeça de volta, corta a marcação, traz a bola pro meio, toca pra Rodrigo Andrade, tentou receber na tabela, forte demais, afasta a zaga do Sport, recupera o Guarani com João Vitor na direita, tem o passe, fez o passe pro Júlio César, rente a linha lateral, toca a bola pro Diogo Matheus, vai pro solo o Júlio, hein, pediu falta e o árbitro deu falta no Júlio César, fora do lance de bola, Coitão. Exatamente, só por ter sido no lance fora do lance de bola, Ortiz merecia um cartãozinho amarelo, porque a bola nem estava com o Júlio César, foi só no corpo do jogador bugrino. Chega o Guarani agora no lado esquerdo, Matheus Pereira domina, traz a bola pra meia, vai cadenciando bastante o jogo o Guarani, hein? Ronaldo Alves, passe longo pro Rodrigo Andrade, ele sassarica pra lá e pra cá, dominou, fez o passe mais atrás pra Giovanni Augusto, lado direito tocou pro Júlio César, vem trazendo a bola, conduzindo como se fosse um meia, bom passe, é pro Bruno José dentro da grande área, bateu cruzado, chapado, fácil, fraquinha, Maílson fica com ela dominada nos braços, facinho, faltou força agora pro Bruno José, hein, Coitão? Faltou força, Ortiz, ele bateu de chapa na bola e aí ela perdeu força e foi direto nos braços do goleiro Maílson, facilitou pro goleiro, a jogada foi muito bem tramada, o Júlio César veio trazendo por dentro ali, achou bem o Bruno José, mas na hora de concluir não foi legal, não conseguiu tirar o 0 do placar por enquanto, 24 minutos. Jogadores do Guarani bastante irritados com a arbitragem, hein? Ronaldo Alves e o Leandro Vilela reclamando bastante do árbitro. Mais uma falta cometida pelo Sport sem que ele dê cartão amarelo. Nada, tem mudança agora. Será que é o Guarani que vai mudar, Cleitão? Nada, mais uma no Sport, ó. Camisa número 5 agora do Sport. Ronaldo Henrique vem pro jogo, vê quem sai aí, Cleitão. Vai sair o camisa 16, o William Oliveira, um volante pelo outro, Ortiz. Ronaldo Henrique, camisa 5 tá dentro, 16, o William Oliveira tá fora do jogo. O Sport já fez a terceira mudança, se eu não me engano, Cleitão. É verdade, Ortiz, e lembrando que ele fez uma das alterações no intervalo, então não conta, ainda tem mais uma parada para fazer. Lançamento longo para a grande área, Júlio César tentou evitar a saída de bola, ela saiu, é tiro de meta para o Sport, ficava pedindo ali, vem Lucão do break, Coitão, vem Lucão, vem o homem do break aí, Coitão. O Lucão do break tá conversando ali com o Daniel Paulista, daqui a pouco ele vem no time do Bugre. Será que sai o Nicolas Careca, será que sai o Bruno José, quem será que sai para a entrada do Lucão, hein, Coitão? Olha, Ortiz, pelo que a gente conhece do Daniel Paulista, ele geralmente troca opção por opção, né? Não mexe muito em esquema. Eu não sei não, acho que é capaz de sair o Nicolas Careca, mas talvez pode ser que saia um dos dois pontos, porque já jogou Lucão e Nicolas Careca juntos, né? Tô achando que sai o Bruno José, que tá bastante cansado, hein? Bola pro time do Sport, dominada na intermediária, o camisa 9 do Sport, que é perigoso, é o Búfalo, tenta passar pelo João Vitor se recupera bem, passe errado do João Vitor, domina o Sport, bola recuada.
recuada, vai trocando passes ali na intermediária. Vamos ver quem vai sair. Quase deu para dar um spoiler na plaquinha ali, hein? Quase deu para dar um spoiler. Recebe Everton pelo Sport na lateral direita, toca a bola lá pro Sabino, camisa 35, gordinho Sabino. Faz a bola chegar ali na lateral esquerda, agora vem chegando o time do Sport. Sander domina, devolve a bola pro Sabino. Vai trocando passes do time do Sport. Primeira participação do camisa número 5, Ronaldo Henrique. Toca a bola na direita pro camisa 3, Fábio Alemão, devolve a bola pro Ronaldo Henrique. Também tá gordinho esse Ronaldo Henrique, hein, Coitão? Tá bem forinha Bruno de José forma tá ali. fora. Time pesado do Sport, né, Ortiz? De repente, com uma velocidade aí, o Guarani consegue se sobressair. É isso, pelo que eu vi lá, apareceu uma barrinha de 7 ali na placa, acho que é o Bruno José mesmo, viu, Coitão? Provavelmente, né, Ortiz? Tá estreando, né? De repente ele vai jogar ali o Nicolas Careca pros lados ali, trazer o Júlio César pelo lado direito, o Nicolas Careca na esquerda com o Lucão centralizado. Recupera a bola o time do Guarani, Leandro Vilela domina, faz o passe, tabela é boa, Júlio César tocou entre as pernas do marcador, veio o segundo na cobertura, recupera a bola para o time do Sport, pede falta o Júlio, o árbitro não deu, ameaça a marcação ali o time do Guarani, Júlio César aperta, faz a falta, é falta para o Sport, rente a lateral, lado direito, campo de defesa, hora da mudança do Guarani, vamos ver quem tá saindo para mim, sai Bruno José, camisa 17, vem pro campo, Lucão do Break, pela primeira vez com a camisa 9 no Guarani, Coitão. É isso, ele que mudou a sua camisa, mas quem saiu foi o Júlio César, hein? Nossa! Camisa 7, não o 37, Júlio César tá fora, Lucão do Break tá no jogo, Ortiz. O 7 não o 17, né, Coitão? Saiu Júlio César, camisa 7 para a entrada de Lucão do Break. Nicolas Careca vai passar a abrir pelo lado esquerdo, Bruno José na direita e o Lucão do Break mais centralizado. Olha o Nicolas Careca já no lado esquerdo, tá vendo? Tenta o passe, era pro Lucão, ele tentou a finta de corpo, adianta a bola fica fácil pra defesa, aperta a marcação o Guarani. Apertaram em dupla ali, Lucão e Nicolas Careca, mas consegue sair jogando o time do Sport. Agora é Rodrigo Andrade quem aperta, ameaça dar o bote, a bola enfiada lá no lado esquerdo do campo de defesa do Sport. Sai jogando pelo meio de campo, aperta Giovanni Augusto, o lançamento pro lado esquerdo, aparece bem a marcação do Guarani com Leandro Vilela, domina, sai jogando pro Guarani, toca a bola para Giovanni Augusto, boa enfiada de bola pro Matheus Pereira no lado esquerdo, vai se aproximando da entrada da grande área, Matheus Pereira toca a bola agora pro Nicolas Careca, devolve pro Matheus Pereira, domina, cadencia a jogada, Matheus Pereira, toca, gira o corpo, toca atrás, Rodrigo Andrade gira o corpo também, toca mais atrás, recomeça com Leandro Vilela, inverte a jogada lado direito agora pro Diogo Matheus, domina perto da lateral de campo, Diogo Matheus encara a marcação do camisa 98, traz a bola pra dentro, vai cruzar, tentou o cruzamento de pé esquerdo, era pro Bruno José, sai jogando a zaga do Sport, se complica ali, aperta a marcação o Guarani, mas consegue sair jogando o Sport no tapinha, bola enfiada ali na intermediária, aperta a marcação o Guarani, o quê? Tomou um chapéu ali o João Vitor, hein? Vem ainda o Sport, bola no círculo central, vai trocando passo, que feio, que coisa feia, recupera a bola pro Guarani, o camisa 13 Diogo Matheus, tem aberto ali na direita, ele consegue a jogada individual, agora sim, tocou bola, lado direito, vem Guarani pro campo de ataque, Bruno José domina, rente a linha lateral, toca a bola mais atrás para Diogo Matheus, levanta a cabeça, Diogo Matheus faz o giro, toca para Rodrigo Andrade na lateral da grande área, Rodrigo levantou a cabeça, descolou um cruzamento, era pro Lucão do Break, a zaga afasta, 31 do Guarani na rebote, a bola bate, espalma, mas meu Deus do céu, Cleitão, o narrador se perdeu todo, o Maílson espalmou, evitou o gol do Leandro Vilela, Cleitão. O Leandro Vilela chegou como homem surpresa e pegou quase que de sem pulo, de primeira. Um tirambaço pra dentro do gol. A bola, eu vi ela morrer lá dentro, Ortiz. Só que o Maílson pegou no meio do caminho, até tentou o Lucão do Break pegar o rebote, mas acabou não conseguindo. Mais uma grande chance que o Guarani perdeu. Quase estreia com gol, Leandro Vilela. E se atrapalhou todo o Ortiz na narração, rapaz. Hoje não é o meu dia mesmo, viu? É a segunda do Leandro Vilela, Cleitão. E agora recebe atendimento, vai deixando o campo para a entrada do Índio, Cleiton Vendemiato. Exatamente, e a gente vai vendo ali alterações. Vai entrar o Índio e eu confesso que acho que vi o Ronald em campo. Eu só não sei no lugar de quem, viu, Ortiz? Ô louco, tem um amigo nosso aqui, Thiago Silva, torcedor do Sport, dizendo que o Sport tá sendo roubado. Aonde, Cleitão? Ô louco, aí não dá não, pelo amor de Deus. A gente não conseguiu ver nada. Até agora, normal, segue o baile. O Índio entrou no lugar do Leandro Vilela, viu, Ortiz? Né? Saiu o Leandro Vilela pra entrada do Índio. Eu já tinha falado, né, que o Leandro Vilela tava deixando o campo ali pra entrada do Índio. Mais uma no Guarani, sai Ronald e entra Bruno José, né, Cleitão?
Exatamente. Quer dizer, Bruno José, entra o estreante Ronald, da noite, ou seja, os dois estreantes saíram de campo e o Ronald entrou, Ortiz. Entra Ronald e sai Bruno José, meu Deus, agora que seja o que Deus quiser. Ai, 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 voltamos ao sofrimento. Rodrigo Andrade recebe pro Guarani lá no meio de campo, gira o corpo, faz a enfiada de bola, tabelou, recebeu de volta. Rodrigo Andrade vem como se fosse um meio passe pro Nicolas Careca, briga pela bola, briga com a bola, na verdade, o Nicolas Careca faz falta e o árbitro vai dar cartão amarelo pro Nicolas Careca, Cleitão. E ele fica inconformado, Ortiz. Ele tentou brigar pela bola ali, até verdade, acabou cometendo a falta em cima do Sabino, mas não consegui entender o porquê foi que ele achou que essa falta tinha que ser para cartão amarelo. Sinceramente, apesar que ele entrou meio aquele solando, né, Ortiz? Ah, mas não pegou, né, Cleiton? Não pegou. Alô, Thiago Silva, isso quer ser prejudicado pela arbitragem? Se for assim, eu também quero todo jogo, viu, Cleitão? Aí fica mais fácil pra nós, né, Ortiz? Tá tranquilo, olha aí, ó. Até uma falta que nem pegar no jogador pegou, ele tá sendo amarelado, aí fica complicado. Ai, ai, ai. Vamos, Guarani. Tá faltando o gol, Guarani. 32 minutos e meio já, é segundo tempo de jogo. Segue 0-0 no brinco, não sai esse primeiro gol do Bugre na Série B, Cleitão. Que desespero. E agora, quase deu pro Giovanni Augusto. Quase o desenho do gol que o nosso querido Leandro Castan deu de presente pro Brusque lá em Cleitão. Faltou pouquinho, né, Ortiz? Faltou pouquinho. Se o Guarani rouba essa bola, ia colocar ali em dificuldades a zaga do Sport. Quando você quiser, eu tenho público e renda, Ortiz. Traz pra gente público e renda lá no Brincão, Cleitão. Público pagante, Ortiz, 3.213. 3213, o número de público pagante para uma renda de R$54.090. 3.213 para R$54.090. Eu sei o português, hein? Tem mais gente na bilheteria do que aparenta ter no estádio, viu, Cleitão? Mais 3.213 pagantes. Um público razoável, né? Diria eu, para não dizer um pouco abaixo do bom, né? No Brinco de Ouro, para por enquanto Guarani 0, Sport 0. Vem mais mudança no time do Sport, hein? O Sport vem chegando ali no campo de ataque, vai tabelando, recebeu a bola, enfiada de bola aqui no lado direito, é pro Everton, evita a saída, faz um cruzamento, ela vai no segundo pau. Diogo Matheus ajeita de cabeça, mas o árbitro triga o apito, diz que a bola saiu. É tiro de meta pro Guarani, tentava cobrar um impedimento ali. Vem mudança em atacado no Sport, então vem o 11 e o 21. O 11 é o Raína Vanegas e o 21 é o Blasca. Então, quem sai? É isso aí, tá saindo o camisa 31 Bruno Matias e o camisa 98 Bill. Bruno Matias e Bill tá fora. Rai Vanegas e o Blas dentro de campo. Como é que é o nome dele, Cleitão? Rai Vanegas. Você fala rápido, parece que você tá falando que você tá com raiva e conversando com um monte de mulher, Cleitão. Rai Vanegas. Rai espaço Vanegas. Ah, meu Deus do céu, nada do primeiro gol do Guarani sair, Cleitão. Tô ficando preocupado já, viu? É, porque o que a gente não gostaria de ver, a gente viu, né, Ortiz? Por mais que o Guarani até tenha dado uma pequena melhora agora, o Guarani diminuiu demais a intensidade nesse segundo tempo. Então a gente vai precisar agora aí contar com aquilo que a gente falou. Agora o que vai precisar, de repente, uma individualidade, uma jogada pessoal ali, porque o time do Guarani já não tá mais com a mesma intensidade da primeira etapa. Arremesso manual cobrado pelo Guarani, tentou o passe ali pro Lucão do break, chega a zaga, toca pra fora. Matheus Pereira posicionado pra cobrança, 35 minutos, é segundo tempo. Verde que te quero verde, pra cima deles, Guarani, vamos pra cima. Matheus Pereira tenta a movimentação, joga a bola pra dentro da grande área, é pra brigar, ficou pedindo um toque, o Guarani afasta a zaga do time do Sport. Rodrigo Andrade domina pro Guarani, toca a bola pra Ronaldo Alves, tudo isso no campo de ataque, ele toca um pouco mais atrás, ainda no campo de ataque na direita pra João Vitor. Bola na direita agora pro Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, rente a linha lateral, faz o passe, a bola sai. É arremesso manual, mas desviada, saiu arremesso manual pro Guarani. 35, quase 36 minutos de jogo, segundo tempo. Diogo Matheus cobrou, toca a bola pro Índio, domina Índio, dá o giro de corpo, devolve a bola pro Diogo Matheus. Rente a lateral, lado direito tá apertado pela marcação. Diogo Matheus toca mais atrás, é pro João Vitor. João Vitor vem com ela dominada, recua a bola pro Maurício Kozlinski, domina Kozlinski, adianta a bola só pra dar emoção, dá um chutão, mete a bola lá pro campo de ataque, afasta a zaga do time do Sport, briga por ela o Guarani e o árbitro vai marcar falta. Para desespero do Matheus Pereira, o árbitro marca falta. Não pode encostar no jogador do Sport que ele apita, Cleitão.
Impressionante, né, Ortiz? É um encosto ali mesmo. Não pode ter mais contato no futebol porque o árbitro tá marcando falta no mínimo contato. Impressionante. Que absurdo, rapaz. Tá feio o negócio, viu? Tá feio, tá feio. Vamos tentar ouvir um áudio do Edu Boca de 26 segundos. Solta a voz, Edu. Senhores, o Sport subiu um pouco a marcação, o Guarani já se perdeu todo, né? Já a dinâmica já não é mais a mesma, a velocidade já não é mais a mesma, né? Não sei se é parte física, mas acredito mais do que tenha se perdido em campo com a subida de marcação do Sport, hein? Não é legal, não. Enquanto o Edu falava, o Sport chegou com perigo. O Kozlinski saiu do gol, ficou com ela dominada. Repõe o Guarani no campo de jogo. Toca a bola para Ronaldo Alves, domina Ronaldo, recua a bola de novo para o Kozlinski, domina no bico da pequena área. Chutão do Kozlinski para o campo de ataque. Agora a bola fica viajando lá para o campo de ataque. Era para o Nicolas Careca, afasta a zaga do time do Sport, briga pela bola. O Guarani ainda, bola enfiada na direita pelo Sport para o Everton. Toca a bola no meio de campo. É para o camisa número 21, Blas. Tenta sair jogando, deu certo, recebe de volta o Blas. Rodrigo Andrade aperta a marcação em cima dele. Bola tocada para o Everton, aperta Nicolas Careca, ele recua a bola para o Alemão. É o Fábio Alemão dominando a bola para o time do Sport. Sai jogando ali de novo com o Blas. Domina, toca a bola na direita ali para o Sabino. Pesadão Sabino faz o passe no campo de ataque. Blas recebe, bom passe na meia. Vai tabelando o time do Sport. O Búfalo domina, tenta o passe de calcanhar. Nicolas Careca chega, dá o chutão, afasta o perigo e a bola vai sobrando para o Sport lá no lado esquerdo do campo defensivo. Evita a saída de bola o Sabino. E o Plínio diz aqui: só não pode perder gol, aí fica difícil, hein? Perdemos alguns na primeira etapa, né, Plínio? Estão fazendo falta, né? O Ednei, esse Bruno José já perdeu 2 gols feitos. Feitos eu não diria, mas perdeu. O segundo não era tão feito, mas o primeiro era, né, Coitão? Aquele primeiro gol do Bruno José é feitíssimo, né? O primeiro gol que ele perdeu ali cara a cara com o Maílson ali não pode, né? Tem que fazer. Se a gente tivesse colocado a bola dentro da rede, era 1-0, aí o Guarani tava ganhando. O Sport também não ameaça. O Sport equilibrou um pouco mais o jogo. Mas dizer que ameaça, né? A gente teve aquela instabilidade lá, naquele lance que teve a suspeita do pênalti, depois a bola no travessão, mas só também. A Daniela Freitas, espera aí, vem chegando o Sport com o Blá, toca a bola na direita, recebe, cruzamento pra dentro da grande área, Diogo Matheus de cabeça, afasta, Matheus Pereira tira com os pés, reboteada sobra pro Blá ainda, briga pela bola o time do Guarani, o Rodrigo Andrade, perdão, recupera a bola pro Guarani, bom passe pro Giovanni Augusto, abre bola na direita pro Ronald, dá velocidade na jogada, o Ronald encara a marcação, vai levando a bola, cai sozinho. Se atrapalhou com a bola o Ronald, Cleiton Vendemiato. Mas só pra variar, né? No que ele foi correndo, a gente já viu que bastava ali encurtar a distância. Se jogou, mergulhou, achou que o brinco de ouro era piscina, Ortiz. Tem mais Guarani no ataque. Vem Guarani, Índio, toca a bola pro Diogo Matheus na lateral, lado direito, domina a bola, Diogo Matheus, toca a bola pro Giovanni Augusto, prende a bola, o Giovanni Augusto pro Guarani. Quase 40 de jogo já no segundo tempo, segue 0-0. Vem mais uma mudança no Guarani, acho que é o Iago que vai entrar lá, hein, Coitão? Daqui a pouquinho a gente traz a confirmação ali, mas vai vir a terceira mudança no Guarani. Vai trocando passes ainda o time do Guarani. Diogo Matheus recebe perto da linha demarcatória do meio de campo, já no campo de ataque, enfiada de bola na direita, domina a bola o Guarani, passa o pé na bola, toca a bola pro Índio, volta a bola pro Diogo Matheus, toca pro Índio, pro Rodrigo Andrade no círculo central, tenta o lançamento, fácil pra defesa do Sport cortar, arranca o Sport tentando um contra-ataque agora aos 40 minutos de jogo no segundo tempo, bola tocada atrás pro Sabino, tocou pro Blá de novo, recua a bola, Sabino recebe pro Sport, recua a bola pro goleiro Maílson, sai jogando com Fábio Alemão aqui no lado direito, campo de defesa, chutão dele pro campo de ataque, a bola saiu, é arremesso manual, tempo de eu pagar a mensagem da Daniela Freitas aqui, que diz assim: Ortiz, sabe que eu sou sua fã, mas hoje você tá estranho, tá frio. Tá frio, né, Cleitão? Não é sempre que a gente tá com aquela emoção toda, né? Porque depende um pouquinho de um gol do Guarani também, né, Cleitão? Faz tempo que eu não narro um gol do Guarani, né? Pois é, né, Ortiz? Infelizmente, né, ainda não conseguimos ver ali um ataque do Guarani que desse aquela empolgação, que saísse o gol, né? O Guarani mexeu mais 2 vezes, viu, Ortiz? Daqui a pouquinho a gente já fala, mas eu adianto que o Marcinho tá no campo. Marcinho tá no campo para saída do Rodrigo Andrade. Sai Rodrigo Andrade, número 32. Entra Marcinho, camisa 20. Já a gente vê qual foi a outra mudança, viu? O Newton, temos 9 agora. O 9 é o Lucão do break, né, Newton? Um abraço.
O Plínio, espero que o Ronald faça o gol, mas entrou e o time piorou. Perdeu, né? Perdeu tudo o Ronald, né? O Ricardo Marques, rapaziada, Careca lá, Marcinho para a saída do Rodrigo Andrade. Vamos ver a segunda mudança do Guarani agora. Cleitão traz pra gente, né, Cleitão? Olha lá. É isso, 97, Iago para a saída do camisa 11, Nicolas Careca. Iago no lugar do Nicolas Careca, a última alteração do Bugre. Ricardo Marques, rapaziada, Careca e Lucão na frente não dá jogo não, hein? Agora vai colocar o Iago, quer ver? É uma piada esse Daniel. Difícil, né? Tirou o Nicolas Careca para botar o Iago. Vem Guarani trocando passes lá no campo defensivo. O Iago na sua primeira recua a bola pro Kozlinski, ele dá um chutão pro campo de ataque. A bola viaja, subiu, o Lucão não alcançou. Recupera a bola o time do Sport, apanha da bola ali o Alan Guimarães, recupera o Guarani. Vem ele, Giovanni Augusto, passa o pé sobre a bola, pedalou, tocou pro Iago. Na lateral da grande área, cruzamento pro Lucão, tentou bater de primeira, pegou na orelha da bola. Saiu fraquinho, o Maílson fez a defesa caindo no chão, Cleitão. A jogada foi muito bem tramada lá pelo lado direito, lançamento em profundidade, veio o cruzamento para dentro da grande área. É que o Lucão chegou dividindo com a bola, né? Tentou pegar de primeira, mas infelizmente não conseguiu pegar em cheio na bola. Ficou fácil pro Maílson. Boa chegada do Bugre, finalzinho de jogo 0-0. É, rapaz, 0-0. 0-0. Vem chegando o Sport no campo de ataque. Domina a bola o camisa número 46 do Sport. Parte para cima da marcação, é o Luciano Jubá, tenta o passe, chega bem a marcação do Guarani, recupera, sai jogando ali com o Iago no campo defensivo, ele toca a bola pro Marcinho, primeira do Marcinho, gira o corpo, toca a bola, encontrou bem ali o Giovanni Augusto, faz o passe, abertura de bola na esquerda pro Ronald, agora caiu pro lado esquerdo o Ronald, parte para cima da marcação, vai no bico da grande área, passou o pé sobre a bola, ela sobra pro Lucão brigar, a zaga do Sport corta a reboteada, sobra pro Guarani ainda, Matheus Pereira faz a enfiada pro Giovanni, domina Giovanni Augusto, tem 2 na marcação, ele toca a bola no pé do marcador, a bola sai, arremesso manual pro Guarani, lado esquerdo, 43 minutos e 10 segundos, é segundo tempo de jogo, segue 0-0 no brinco, hein? Por enquanto o Guarani 0, Sport 0 e o gol vai sair no finalzinho, Cleitão. Vai sair no finalzinho, Ortiz. Eu acredito. Vem Guarani para ataque. Olha lá, o Matheus Pereira recebeu a bola de volta do marcador do Sport. Toca a bola mais atrás pro Giovanni. Giovanni domina perto do bico da grande área, toca mais atrás. Ronaldo Alves pro Guarani, recua a bola pro João Vitor. João Vitor faz o passe pro camisa número 20, Marcinho. Passe na direita, Diogo Matheus. Tenta receber de volta do Iago, prende a bola. O Iago segue na jogada individual. Agora sim, bom passe do Iago. É pro Diogo Matheus. Capricha, Diogo. Sobrou reboteada pro Iago dentro da grande área. Segue na jogada individual, tenta fazer o passe, não, fica com ela ainda, toca a bola mais atrás agora pro Diogo Matheus, domina Diogo Matheus, campo de ataque do Guarani, lado direito, toca a bola pro camisa 20, Marcinho vem pela meia, abertura de bola, pro chute de fora da grande área, a bola absorvida pela zaga, sobra pro Giovanni Augusto, Matheus Pereira briga pela bola, vai pro solo, outro cartão amarelo pro Guarani, então, olha o árbitro, rapaz. Impressionante, né, Ortiz? Dessa vez o Matheus Pereira ali, que fez a falta para parar a jogada ali, ficou reclamando uma barbaridade. O cartão tem que ser pro jogador de esporte, só pelo tanto que ele tá reclamando, viu, Ortiz? Cara, não foi falta para cartão não, do Matheus Pereira. Tomou cartão amarelo o jogador do Sport que tava caído lá. Ainda bem, ele desistiu de dar o cartão, e não era o Matheus, era o Matheus Pereira, sim. Desistiu de dar o cartão pro Matheus Pereira e deu pro camisa 11 do Sport que entrou agora, que é o Rai Vanegas, Coitão. Ficou todo bravinho ali, ameaçou bater, socar o Matheus Pereira, impressionante, viu? Mais 4, Ortiz. 4 minutos, vamos até os 49. Tempo e placar. Jogados 45 minutos, é segundo tempo no brinco, tá acabando o jogo. Guarani. O Guarani tem 0. Esporte, o Esporte também tem 0 e vem Guarani pelo lado direito, a tabela ali, recebeu o lançamento por trás da zaga, Lucão do break na lateral da grande área, domina, chega a defesa, afasta o perigo, a bola bateu no Iago, ele evita a saída de bola pela lateral, domina, levantou a cabeça, tenta fazer a jogada individual, o Iago recua a bola, toca pro Diogo Matheus, domina Diogo Matheus, toca a bola pro Marcinho, Marcinho enfia a boa bola na direita, é pro Iago de novo, encara a marcação, Iago descola um cruzamento, ela sai fraquinha, afasta a zaga do Esporte, fica viva na intermediária,
área, briga por ela ali, o camisa 28 do Guarani, João Vitor, chega bem na cobertura, Ronaldo Alves, e o árbitro marca falta pro Sport, meu Deus do céu. Tempo de eu pagar o merchan aqui do Café do Rei. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio e peça pelo iFood. Procure lá, Café do Rei. Pô, falta dos dois ali, né, Cleitão? Pra mim, muito mais falta do tal do Búfalo do que do João Vitor, viu? Olha o Guarani, e ele parou o contra-ataque do Guarani, dando perigo de gol agora. Tá se complicando o amazonense Ivan Silva Guimarães Júnior, viu, Cleitão? Ah, já não tá mais querendo nada com nada. Começou a picotar o jogo, doidinho pra chegar aos 49 e ele acabar, viu, Ortiz? Uma coleção de cartões amarelos, a maioria deles para jogadores do Guarani, hein? É um banana, tá de amarelo, é um banana. Everton, chute no vento, que é isso, Everton? Nem tem bola pra isso, viu? Faz o passe agora, o Blá tenta dominar o time do Sport, vai saindo, bola recuada, Fábio Alemão, campo defensivo, levanta a cabeça, abre a bola pro Everton, chega na lateral direita, tenta o passe, a bola saiu direto pela linha lateral, tá vendo? O cara fica chutando o vento, não sabe dar um passe, Cleitão. Tem pouco menos de 2 minutos o Guarani pra fazer um gol. É isso, Ortiz. O cara quis fazer uma graça ali. Posse de bola com o Guarani, finalzinho de jogo, tem que apertar e tentar o sprint final, Ortiz. O Ronaldo Alves quase se complicou agora, hein? Fez uma recuada ali pro Maurício Kozlinski, toca a bola pro Matheus Pereira, sai jogando no campo defensivo, passe pro Índio, é pro Ronald, já no campo de ataque. Ronald tentou o passe pro Índio, errou, o Índio brigou pela bola, recuperou, faz a bola chegar pro Marcinho, enfiada na direita pro Iago, parte pra cima, Iago, parte pra cima. Passou pelo primeiro, ficou na marcação, Iago, é fraquinho. É mais fraco que café de pensão, o Iago, Cleitão. Ah, fraquinho, né, Ortiz? Não conseguiu sequer ali imprimir velocidade, tentou sair do jogador, ficou na marcação. Lá no campo de defesa tem arremesso manual pro Guarani. 48 minutos já, senhores. 48 minutos, vai se acabando a partida e o Guarani não consegue marcar o seu primeiro gol na Série B. Agora o Kozlinski dá um chutão ali, o Matheus Pereira não alcança. Arremesso manual de graça pro time do Sport, que vai ter a última bola do jogo ainda pra piorar, Cleitão. Pois é, uma saída jogada errada ali no campo de defesa, jogou a bola direto pela linha lateral, posse de bola com a equipe pernambucana, Ortiz. É o camisa 2 Everton posicionado ali para cobrança de arremesso manual, 48 minutos e 20 segundos de jogo. É segundo tempo no brinco, a bola resbalada no Ronald, sai de novo. É outro arremesso manual para o time do Sport, mais à frente, mais próximo da lateral da grande área agora. 48 e 40, o Sport vem para o campo de ataque, vai ter a última bola do jogo, o time do Sport. Camisa número 2 Everton, parte para cobrança, toca. Ai, deu certo a jogada, vem o camisa 18 Alan Guimarães, domina a bola pro time do Sport, Índio chega na marcação, sai jogando, recupera a bola pro Guarani, o Índio vai pro solo ali, o camisa 10 Giovanni Augusto, e o árbitro marca falta em cima dele, falta comecida pelo camisa 5, já cobrada rapidamente pelo Giovanni Augusto. É a última bola do jogo, Marcinho toca na direita pro Diogo Matheus, é agora Guarani, is now or never. A bola chegou pro Iago, domina Iago, toca a bola no meio pro Marcinho, tem que ter pressa Guarani, o árbitro já tá olhando pro cronômetro, chega na direita pro Diogo Matheus, tocou bola pro Iago, vai ser no último lance, Iago foi pro solo, pediu falta, é só tiro de meta. Esse Iago é uma desgraça, então toda vez que eu vejo esse cara jogar me dá desespero, viu? Ah, pelo amor de Deus, né, Ortiz? Impressionante, ele tem a bola pra lançar, a bola pra grande área, ele não consegue aguentar um tranco, deixou a bola sair com bola e tudo, linha de fundo, tiro de meta, Ortiz. E era o que o árbitro queria. Trilha o apito, árbitro, final de jogo no brinco. O Guarani não ganhou, mas também não perdeu, só empatou e até agora não sabe o que é balançar as redes no Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani 0, Sport 0, Cleiton Vendemiato. É, fim de jogo no estádio Brinco de Ouro, Ortiz. Guarani tentou no primeiro tempo, voltou a ser o Guarani com os velhos defeitos e a falta de intensidade no segundo, e por conta disso, por não aproveitar no primeiro tempo e não ser efetivo no segundo, o Guarani não tirou o 0 do placar e consegue o primeiro pontinho, mas que é muito pouco. A gente esperava os 3 pontos, Ortiz. Cleiton, sabe que, como eu venho dizendo já há algum tempo, nós temos problemas defensivos sim, Cleiton, mas nós temos também problemas ofensivos sérios a serem corrigidos. O Guarani faz a sua segunda partida no campeonato sem conseguir fazer um gol, né? O ataque do Guarani até agora não produziu nenhum gol na competição, e time que não faz gol não vai ganhar jogo nunca, Cleiton. No máximo vai empatar por 0-0.
É o que a gente fala, né, Ortiz? A gente vem falando isso durante essa semana. O Guarani precisa começar a pensar agora em acertar o seu sistema ofensivo. A gente entende lá que a defesa do Guarani tem sido complicada, né? Que a defesa do Guarani tem deixado a desejar em alguns momentos, mas num jogo como hoje, por exemplo, que a defesa conseguiu se houver bem, né? Conseguiu ali segurar o baile, conseguiu segurar o ataque do Sport, faltou o quê? Faltou a letalidade pro Guarani. A gente não pode só cobrar da defesa quando a gente tem um ataque que em 2 jogos passa em branco e não consegue tirar o 0 do placar, Ortiz. Chance teve, né? Tivemos boas oportunidades hoje, a chance de fazer gols e não aproveitamos. E agora passa a classificação errada lá. É complicado, vamos ver, acho que vai indo lá. Vamos ver se vem alguém do Guarani para entrevista, né? Alô, transmissão, vamos trabalhar, né, Cleitão? Precisa, né? Pelo menos um pouquinho de serviço, né? Tá lá, ó. Eu particularmente não gosto de falar de atuação individual. É claro que eu fico chateado porque eu queria ter estreado aqui no Guarani com uma vitória, ainda mais dentro de casa. A gente enfrentou uma equipe como o Sport que vai fazer uma campanha boa dentro da Série B e a gente tem que procurar nos jogos dentro de casa vencer. Não foi possível hoje, mas a gente sai agora para jogar contra o Grêmio e tem que reverter essa viagem em vitória. Faltou aproveitar melhor as oportunidades, o time até que criou boas chances, principalmente no primeiro tempo, né, Vilela? É verdade, a gente sabe que jogos entre duas equipes grandes, elas são decididas no detalhe. E talvez a gente pecou no detalhe e poderia sair daqui com os 3 pontos hoje. Obrigado, estreante Leandro Vilela. Tá aí, Cleitão, Leandro Vilela falando lá para a transmissão do Sport TV Premier, lamentando o empate, né, Cleitão? Ficamos nos detalhes, ele que teve 2 chances de marcar, né? Exatamente, Ortiz, e teve chances boas e reais de fazer e tirar o 0 do placar, né? Agora, o que mais me deixa preocupado, Ortiz, é essa diferença de produção de um tempo para o outro, né? O Guarani caiu demais no segundo tempo, acho que se a gente tivesse mantido a intensidade, provavelmente a gente teria mais chances e aí a gente conseguiria. A gente falava, né? Foi um bom primeiro tempo, agora é manter essa intensidade para tirar o 0 do placar. Mas aí o Guarani, estranhamente, no segundo tempo, meio que diminuiu demais essa intensidade, deu campo pro Sport, né? E a gente acabou ali tendo que se contentar com 0-0 bem magro no Brinco de Ouro. É pela segunda vez já que isso se repete, né? Aconteceu na estreia, aconteceu no jogo contra o Brusque, um segundo tempo pior do que o primeiro e agora, novamente, o Guarani faz um segundo tempo muito abaixo da linha, muito abaixo daquilo que havia produzido na primeira etapa, né? Resultado final 0-0, dessa vez a gente pelo menos não falhou defensivamente e o jogo terminou 0-0, Cleitão. Tô preocupado. Vamos para a mensagem dos nossos amigos patrocinadores e a gente volta em seguida com o pós-jogo aqui na Rádio Planeta Guarani, Cleitão. Vamos lá, Ortiz, manda os nossos patrocinadores. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Café do Rei, padaria e conveniência. Café do Rei fica ali no posto Ipiranga, perto da rodovia Santos Dumont, no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Sentido Campinas, hein? No Café do Rei você encontra pães, salgados, doces, sucos, bolos, pizzas, porções e sempre aquele pãozinho quentinho, pão francês, pão de queijo. E pelas redes sociais do Café do Rei no Instagram e no Facebook você também pode solicitar tudo para sua festa ou evento. Deu fome? Ah, mas eu quero minha cervejinha. O Café do Rei entrega para você. Peça pelo iFood no Café do Rei. Campeonato Brasileiro da Série B 2022 é mais uma que você acompanha aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Todos os jogos do Bugre transmitidos ao vivo, sempre com a transmissão iniciando 45 minutos antes da partida. A análise é sempre feita de torcedor para torcedor, comentaristas torcedores, narrador torcedor, todo mundo torcedor. Transmissão de jogos você até ouve, mas desse jeito, só aqui na Rádio Web Planeta Guarani.
E quando a bola para, segue o jogo, o nosso programa pós-jogo sempre especial na Rádio Web Planeta Guarani. Aqui o jogo não tem hora para acabar. Entrevistas coletivas, a opinião dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Vem pra Rádio Web Planeta Guarani, agora na Série B do Campeonato Brasileiro também. Rádio Web Planeta Guarani, de torcedor para torcedor. O juiz apitou, mas aqui na Rádio Web Planeta Guarani o jogo não tem hora para acabar. A partir de agora, segue o jogo. Entrevistas coletivas, opinião, participação dos nossos amigos, a opinião do torcedor. É o pós-jogo chegando na Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz, Bugrino. Coitão, é agora que a gente vem aqui pro Segue o Jogo, pós-jogo da Rádio Web Planeta Guarani. Vamos aguardando a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Mas peço para você tocar um pouquinho aí, faça os seus comentários, a sua análise, diga o que faltou para o Guarani abrir o placar e ganhar o jogo sobre o Sport. Faltou pouco, eu sei, mas faltou, né, Coitão? Faltou, Ortiz, faltou sim. No primeiro tempo a gente teve alguma esperança de um Guarani diferente, né? A gente, inclusive em uma das intervenções aqui nos comentários, a gente dizia que a gente conseguiu perceber no primeiro tempo do Guarani uma mudança de postura, né? Um Guarani que estava tramando com mais velocidade, que estava tocando mais a bola, mantendo essa bola, mas não uma bola sem produção, né? Um Guarani que estava tocando a bola no sentido vertical, buscando o jogo, né? Finalizou bastante, né? Algumas com perigo, outras nem tanto, né? Aí a gente teve algumas das bolas que poderiam ter mudado a história da partida, né? Aquela bola que sobrou pro Bruno José cara a cara com o Maílson, é uma bola que você não pode perder o gol. Eu entendo, a gente foi ali vítima do azar, faltou muito pouquinho, ela bate no pé da trave e sai, mas não dá para contar só com a sorte, a gente precisa agora da competência, e a gente não conseguiu fazer ali, né, o gol. Talvez um pouquinho mais atribuído à falta de sorte a cabeçada do Nicolas Careca no primeiro tempo, aquela sim fez ali o que manda o manual, girou a cabeça no ar ali, né, tirou a bola, buscou o ângulo, o goleiro não ia chegar na bola e ela caprichosamente bateu na trave, né. Depois a gente também teve lance de plástica com o Nicolas Careca tentando dar uma bicicleta, enfim, o Guarani fez um primeiro tempo de muita movimentação e de muita atitude. Acho que a palavra certa para o primeiro tempo do Guarani foi atitude. O grande problema do Guarani, Ortiz e queridos amigos ouvintes, é que o segundo tempo, mais uma vez, e talvez isso seja o que preocupa agora o torcedor bugrino, é essa discrepância do Guarani de um tempo para o outro. O Guarani, a gente colocava aqui ainda no intervalo de que, mantendo a intensidade, mantendo a verticalidade, o Guarani fatalmente iria abrir o placar e a gente teria esses 3 pontos, porque o Sport foi dominado em todos os sentidos no primeiro tempo e isso seria uma consequência natural no segundo. Só que o que a gente viu foi um Guarani que voltou para o segundo tempo numa intensidade completamente diferente. Primeiro, ele começou dando campo para o Sport. O Sport subiu as suas linhas e o Guarani se permitiu ser ameaçado pelo Sport, que não tinha feito quase nada na primeira etapa. E aí a gente passamos aperto porque o árbitro acabou não vendo um pênalti, que inclusive, olha só, na nossa opinião, até foi cometida a falta pelo Kozlinski. No mesmo lance, na sequência, a gente tomou bola no travessão, e aí o Guarani meio que ficou refém dessa armadilha que o Sport trouxe para o segundo tempo. Demorou um pouco para o Guarani poder voltar para o jogo. E quando voltou, Ortiz, ele acabou voltando já com os seus jogadores que mais estavam se destacando, um pouco já cansados, extenuados pela correria que tinham imprimido no primeiro tempo, né? Tanto é que o técnico Daniel Paulista acaba mudando todo o setor de ataque ali. E aí, quando mudou o setor de ataque, com exceção do Lucão do Break, que teve ali 2 oportunidades ali, né? Tentou uma, inclusive de primeira ali, que acabou saindo meio de orelha e facilitou a defesa do goleiro Maílson. Mas, quando a gente tem que recorrer a Iago,
a Ronald, aí o negócio fica um pouco mais complicado. Ele também precisou tirar o Leandro Vilela, que estava bastante cansado, que cumpriu até bem o seu papel, uma boa estreia do volante bugrino, mas quando o Guarani precisou recorrer ao banco, infelizmente a gente vê que aí a gente volta aos mesmos problemas, né? Um Iago que não rende absolutamente nada, não conseguiu levar vantagem em uma jogada sequer pelo lado direito, um Ronald completamente apagado, mas isso é a gente falar mais do mesmo, né? O Marcinho entrou, até tentou ajudar ali nessa dinâmica do meio-campo já no finalzinho da partida, mas o fato é que o Guarani construiu no primeiro tempo e precisava ter sido letal. E no segundo tempo, além de voltar com uma atitude completamente diferente, precisou usar o banco. E aí a gente ficou refém. O resumo é esse. Guarani vai ter que se aproveitar desse seu time titular, que até fez um bom primeiro tempo, para poder resolver o jogo. Porque se a gente continuar com essa falta de letalidade no ataque, com um ataque que passa em branco mais uma vez, vai ser muito difícil da gente conseguir vencer partidas no Campeonato Brasileiro da Série B. E a maior preocupação no segundo tempo, o banco. Quando a gente vai precisar recorrer ao banco, a gente vai sofrer demais, Ortiz, porque os jogadores, infelizmente, não conseguem corresponder. Fica a impressão, Cleitão, que o Guarani ele até achou um time titular. Né? O primeiro tempo do Guarani mostrou que o Guarani agora tem um time titular. Né? Talvez alguma peça ou outra ainda seja substituída, mas o Guarani tem um time titular e um jeito de jogar. Mas a questão física parece que está estranha. Fisicamente o Guarani está variando muito de um tempo para o outro, né? E o ataque não consegue produzir, cara. O ataque do Guarani não consegue fazer gol. Mas criou várias oportunidades, mas a produção ofensiva é bola na rede. Só vai ganhar o jogo se meter a bola na rede. Time que não põe bola na rede não faz gol. Né? O Leandro Vilela fez mais do que eu esperava dele. Teve 2 oportunidades. Né? Não foram chances que foram dadas a ele. Foram 2 finalizações ali. Né? Ele pegou uma bola na meia, bateu pro gol, queimou a mão do goleiro, meteu para fora. E na segunda um tirombaço. Que o goleiro pegou um rebote, um tirombaço no segundo tempo, que o goleiro o Madison, goleiro do Sport, fez a defesa. Fez boa defesa, aliás, o Madison. Porque tinha gente na frente dele ali atrapalhando a visão, mas ele caiu bem no canto esquerdo e fez a defesa. Agora, na segunda etapa, é essa chance do Leandro Vilela e uma outra chance do Bruno José, só isso. Muito pouco. Bruno José, 2 chances, perdeu 2 gols. Um gol feito. Um segundo gol, podemos dizer que para fazer. Não diria que feito, mas para fazer, né? O segundo gol que o Bruno José perdeu. Nicolas Careca, uma bola na trave, numa cabeçada, e uma outra tentativa de bicicleta ali, participativo durante todo o jogo. Mas o que a gente espera de um ataque é bola na rede. E isso o ataque do Guarani não conseguiu produzir, mais uma vez frustrando o nosso torcedor. Exatamente, Ortiz. E aí é que mora o grande problema, né? Poxa, a zaga do Guarani não sofreu hoje, né? Teve sustos ali, principalmente com o próprio goleiro Maurício Kozlinski hoje ali, né? Deixou a gente meio que sem fôlego ali naquela hora, mas se a gente for computar a defesa do Guarani, se ouve bem. Ou seja, a gente percebe que aos pouquinhos meio que vai entrando nos eixos, né? Conseguiu montar um sistema de marcação efetivo, porque pouco ameaçou o Sport. Agora, se você não tiver esse equilíbrio, a gente vai no máximo acertando a defesa e empatar todos os jogos em 0-0. A produção ofensiva do Guarani, ela é muito pequena mesmo. As chances acontecem, mas o capricho na fase final para poder empurrar a bola para dentro da rede está faltando. E aí agora a gente já começa a detectar isso talvez como uma prioridade, porque o Guarani precisa voltar a balançar as redes, o Guarani precisa voltar a fazer gols e principalmente precisa contar com gols dos seus 3 atacantes, dos seus 3 homens de frente, porque a gente está fazendo gol com zagueiro, com volante, e isso é sinal de que o nosso sistema ofensivo não está funcionando, não. Tá complicado o negócio, viu? O Guarani, infelizmente, não consegue fazer gols, rapaz. E time que não faz gol não ganha jogo. Parece ser chato, eu tô sendo chato repetindo isso aqui, mas é verdade. Time que não faz gol não ganha jogo. Vai no máximo empatar por 0-0. No máximo empatar por 0-0. Foi isso que aconteceu hoje. É isso que aconteceria em Brusque. Em Brusque não, em Florianópolis, né? Se não fosse a falha do Leandro Castanho na origem do gol do Brusque lá. O Guarani teria empatado também o jogo por 0-0. Não adianta, a produção ofensiva do Guarani acontece na primeira etapa. Na segunda etapa a gente vê um time
apagado, um time que não consegue produzir, um time que não consegue mais repetir a atuação que teve na primeira etapa. Preocupante, viu, Cleiton Vendemiato? Muito preocupante. Preocupa, inclusive para a sequência, né, Ortiz? Esses 3 pontos eram fundamentais para trazer uma tranquilidade. O Guarani agora simplesmente vai para Porto Alegre para jogar contra um adversário que já virou confronto direto, porque os 2 times têm 1 ponto ganho na tabela de classificação e os 2 times pressionados, porque não conseguem fazer uma produção. Vai enfrentar um time que também não fez gol ainda, né? E que, aliás, teve besteira falada ali pelo presidente do Grêmio, né? Uma besteira muito grande falada ali pelo presidente do Grêmio, que isso sirva de motivação para o Guarani aí, para mais uma vez no Sul, né, mostrar que aqui a coisa é um pouco diferente do que eles estão acostumados lá, né? O presidente do Grêmio comemorou o fato de o adversário ser o Guarani, estava confundindo o Guarani com o Palmeiras. Será que ele esqueceu que o Guarani foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras, Cleitão? Acho que ele não está se recordando disso, né, Ortiz? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? E aí acabou mais uma vez falando besteira, mais uma besteira que o pessoal fala envolvendo o Guarani, impressionante. Tá ficando chato esse negócio, hein? Já recebemos aqui o link da entrevista coletiva, vamos começar a dar vazão para o nosso torcedor, aquele que faz o pós-jogo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. É com você, meu amigo Bugrino, manda a sua mensagem, esse é o nosso WhatsApp. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. Solta a voz. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 19 99 518 6483. E a Daniela Freitas pediu um gol para esquentar, então. Não saiu, né, Dani? Ficou frio, né? Desculpa se o artista estava frio hoje, viu? Desculpa mesmo. Mas a gente precisa de um pouquinho de ajuda do time também, viu, Dani? Então não tá fácil não, viu? O Júnior de Jacareí tem que colocar um juiz virtual, porque no manual tá... Júnior, maneira um pouquinho nos palavrões, mas tá isso que você entendeu aí. Passou da hora de colocar um lá para reclamar dessa de juiz do Brasil. Valeu, Júnior. Achei que o juiz nos prejudicou nos cartões amarelos, né? Então isso é fato. Muito cartão amarelo para o Guarani e um critério completamente invertido quando o cartão amarelo era para o time do Sport Recife, né? E o grande problema é que o Guarani já vai para a partida lá contra o Grêmio já com jogadores pendurados, né, Ortiz? E aí isso é complicado, né? Porque o jogador, às vezes, o fato dele estar pendurado pode determinar ele entrar numa jogada realmente para matar ou não. Não deveria, mas às vezes acontece, né? Complicado, né? Complicado. Bom, vamos lá, vamos para a próxima mensagem aqui no nosso WhatsApp. Abrindo de novo a janela aqui, o Ednei de Valinhos. Vamos rezar, torcida. Time limitado, goleiro ruim, rascunho de técnico e ele termina com um palavrão, Caetão. É complicado, né, Ortiz? Porque a gente vinha com uma boa expectativa, né? E essa expectativa, até certo ponto, do ponto de vista do futebol jogado, ela meio que correspondeu no primeiro tempo, né? Só que quando a gente não consegue atingir o objetivo da partida, você joga para fazer gol. Quem ganha a partida é quem faz gol. E aí o Guarani acaba não conquistando o objetivo, né? Até teve melhora de produção por pelo menos um tempo do jogo, né? Mas não consegue traduzir isso na vitória. É preocupante. O Felipe Marion tá bravo. Tá bravo. Boa noite, amigos. Se eu fosse o Venuto, eu mandava o Daniel... Pegava as malas e ia embora. Ser reserva do Ronald é muita humilhação. Parabéns ao Daniel Paulista. Sentou em mais um jogo do Guarani. Até quando isso? Abraços. O Venuto, estranho, né, Cleiton? Um jogador que não tem oportunidade. Eu não sei, de verdade, eu não consigo enxergar o futebol que o Daniel Paulista enxerga no Ronald e no Iago, viu, Cleiton? Não consigo, assim como não enxergava o de antes também, o futebol que ele via no tal do Maxwell, que constantemente também era escalado, né? Coisas que não tem explicação, né, Ortiz? Porque não é o Ortiz, não é o Cleiton, não é o Fernando Lovato. Eu acho que é a totalidade. Ninguém consegue, eu não consigo ver ninguém que em algum momento falou assim, mais o Ronald, mais o Maxwell, mais o Iago. Você não consegue ver ninguém sequer tentando esboçar uma defesa, né? Não é possível que tá todo mundo errado e só um certo, né?
Só um, ou alguns, né? Uma pena, né, Felipe? A gente tinha tudo para ganhar o jogo, né? Uma pena, viu? Uma pena. O Ricardo Marques, lá de Valinhos. Parabéns ao quarteto fantástico do Michel Alves. Ronald, Nicolas Careca, Iago, Madison, que hoje não jogou. Entram todo jogo e nunca resolvem. Para que entrar? Olha, Ricardo, eu concordo com as suas críticas ao Ronald, ao Iago. Ao Madison eu acho que está sendo um pouco injusto. Madison não comprometeu nas chances que teve. E o Nicolas Careca hoje, para mim, se eu tivesse que traçar o melhor em campo do ataque do Guarani, teria uma briga direta ali entre o Nicolas Careca, o Júlio César e o Bruno José. Para mim, jogaram no mesmo nível os três, Cleitão. Sim, e não faltou luta ali, né? Não consegui ver um Nicolas Careca apagado em campo. Ele tentou, mas o problema também é que faltou a qualidade para essa bola chegar em condição dele finalizar legal, né, Ortiz? Ele teve uma oportunidade, que foi um passe feito com a mão ali pelo Matheus Pereira e jogou ela na trave, né? E depois uma outra que ele corrige o lance, né? E tenta fazer o lance de bicicleta ali, né? Mas fora isso, oportunidades mesmo pro Nicolas Careca não apareceu, né? Cleitão, eu vou refazer a sua conexão, tá bom? Maravilha, Ortiz. Vamos chamar o Cleiton Vendemiato de volta aqui para a transmissão, porque já entrou o trem fantasma lá no áudio dele de novo. Não liga não, o barulhinho aí é o Cleitão voltando para nossa transmissão, vamos ver se volta tudo bem. Mas sabe, Ricardo, eu acho assim, 2 desses nomes que você citou eu concordo plenamente. Concordo plenamente, são jogadores que absolutamente não rendem e têm muito mais oportunidades do que mereciam. Casos do Ronald e do Iago. O Nicolas Careca eu acho que você foi um pouquinho injusto. E o Madison, que hoje, aliás, nem jogou, eu não vi o Madison comprometendo. Não sei se você tem alguma birra dele por conta do pênalti perdido lá contra o Corinthians, não sei. Mas eu não vi o Madison comprometendo, não, nas vezes em que teve em campo. Não é o jogador dos meus sonhos, é lógico, né? E ele não tem a missão de resolver jogos, ele é volante, né? Mas não concordei com esses dois aí. Com os outros dois eu concordo, decor e salteado, viu? Mais um áudio do Edu Boca, o Cleitão já tá de volta aí, tá me ouvindo bem, né, Cleitão? Perfeito, Ortiz. Então tá jóia, solta a voz aí, Edu Boca. Bom, senhores, um problema sério esse empate, porque o Grêmio, como teve um jogo ruim hoje, vai vir contra o Guarani babando e vai ser duro, hein? Não é por nada não. Os meninos lá do Grêmio, por mais que falte um pouco de objetividade para eles, pelo menos no jogo de hoje que eu assisti, eles são muito velozes e habilidosos, né? Então vai ser complicado, hein? Complicado contra o Grêmio fora de casa sempre vai ser, né, Cleiton? Acho que não dá nem nos melhores sonhos para acreditar que o Guarani vai enfrentar o Grêmio fora de casa e que vai ser um jogo fácil, né? De jeito nenhum, né, Ortiz? Sempre vai ser muito complicado, né? E por isso também a gente enfatiza tanto a necessidade que a gente tinha de conquistar a vitória hoje. Porque olha só que situação, a gente vai buscar um Grêmio pressionado e um Grêmio pressionado da mesma forma como o Guarani está, com a mesma pontuação, sem fazer gols no Campeonato Brasileiro da Série B, né? E que aquele time que sair perdedor da Arena do Grêmio na próxima semana vai estar indo para 9 pontos disputados e somente um conquistado. Complicadíssima a situação. É um jogo difícil, né? O Grêmio se atrapalhou, o Guarani se atrapalhou. Os dois times chegam com o mesmo desafio, de tentar dar a volta por cima, um jogando em casa, outro jogando fora. Enfrentar o Grêmio lá jamais seria um jogo fácil, jamais. Mas com certeza vai ser um jogo difícil, viu, Edu? Vai ser difícil mesmo. Só que, como a gente está percebendo aí, o Guarani tem apostado fortemente na primeira etapa. Vai ter que definir o jogo. Acho que a gente vai ter que passar a torcer para o Guarani fazer os gols na primeira etapa, viu, Cleitão? Porque na segunda etapa tá difícil. Na segunda etapa a gente tem um time bem complicado, viu? Exatamente, Ortiz. A mudança de postura e de ares pelos lados do Guarani entre a primeira e segunda etapa é algo que preocupa. Não dá para entender por que a gente tem uma diferença tão grande, tão absurda entre as duas etapas. Muito, muito difícil, uma oscilação, uma variação muito grande. O time, vamos falar o português, claro, o time voa no primeiro tempo e engatinha no segundo, Cleitão.
Exatamente, Ortiz, exatamente isso. Poxa, o Guarani fez uma apresentação com propriedade no primeiro tempo. No segundo, bastou o Sport adiantar um pouquinho as suas linhas, o Guarani se perdeu completamente. Complicado, viu? Tá? Precisa ver o que está acontecendo lá. Será que é excesso de treinamento, Cleitão? Será que existe isso, excesso de treinamento? Olha, Ortiz, pode ser, a gente não sabe como é que estão sendo as cargas de treinamento distribuídas, né? O fato é que o time pregou e pregou muito, ou então a ausência de treinamento da parte física, né? Será? Não sei. O Mancha eu sei que é extremamente competente. O Rodolfo Mancha, que é o preparador físico do Guarani, sei que trabalha bem, trabalha direitinho, mas a gente tem que tentar encontrar o que está acontecendo, né? Não levantando lebres, nem fantasmas, nem saindo para crítica em cima da crítica aqui, à toa, descabida e tal, mas fato é que o time nos 2 jogos até agora fez uma primeira etapa completamente diferente da segunda, uma primeira etapa boa, inclusive fisicamente, e uma segunda etapa muito aquém, viu? Muito aquém mesmo. O Renato Rangel saindo mais uma vez decepcionado do brinco, não consegue fazer gol. A zaga até que não comprometeu, mas o ataque é inexpressivo, preocupante, muito preocupante. Renato, a quantidade de chances, né, que se eu não me engano, na primeira etapa foram 8 oportunidades do Guarani, né? Exatamente, Ortiz. E o grande problema é esse, né? A gente falou aí da relação entre primeiro e segundo tempo. E aí no primeiro tempo, onde a gente conseguiu se desenvolver, conseguiu ser superior ao adversário, faltou o capricho, né? Faltou a conclusão, faltou a assertividade. Então não tem jeito. Se a gente tivesse descido, Ortiz, por intervalo com 2-0, e não seria injustiça nenhuma se isso tivesse acontecido, talvez a gente aqui não tivesse nem elencando esse problema do Guarani em relação à postura do segundo tempo, né? A gente estaria dizendo que o Guarani caiu de produtividade, mas que tinha segurado o resultado na primeira etapa. Tenho certeza que estaríamos dizendo isso, mas assim, não puxando sardinha para o meu lado, nem querendo ser o senhor da razão, mas eu venho alertando há algum tempo. A gente está aqui falando muito, e com certeza, com razão, né, sobre o sistema defensivo do Guarani, mas está esquecendo de ressaltar que o nosso ataque não consegue produzir, não consegue fazer gol, viu? Isso está me preocupando bastante. Até hoje nós tivemos 5 gols marcados pelo nosso ataque. Os nossos atacantes marcaram 5 gols. E hoje foi o que hoje, Cleitão? A 17ª partida, é isso? 17ª partida do Guarani, né? São as 12 partidas no Campeonato Paulista, mais a quartas de final, mais a Copa do Brasil, mais o jogo, 17ª partida. 17 jogos, 5 gols marcados por jogadores do ataque, é um aproveitamento muito pequeno, viu? O César Moreto, Cezinha, nada a declarar, bom trabalho para vocês, jogamos como nunca no primeiro tempo e não ganhamos como sempre. Não dá para comemorar que não perdemos, né, Cleitão? Não dá, Ortiz, não dá não, porque é muito pouco, né? O Guarani precisava de uma boa arrancada, né? Os times ainda estão em formação. A gente vê aí que o Sport, que a gente mesmo falou durante essa semana, o Sport foi um time que contou com investimento, que vai brigar forte, veio aqui e foi dominado pelo Guarani no primeiro tempo, então, muito lamento, num campeonato que está nivelado por baixo, o Guarani não conseguir marcar gols ainda é de uma frustração enorme. O Vanderlei Santos, de Presidente Prudente, Ortiz e Cleiton, por que o Daniel insiste em colocar esse Ronald que não joga nada? Parabéns pela transmissão, obrigado, viu, Vanderlei? Uma transmissão tecnicamente boa hoje, mas faltou tesão por Ortiz, viu? Confesso, faltou tesão por Ortiz hoje, viu? Perdão, viu, gente? Perdão mesmo. Hoje não tava muito legal, não. Acho que não tava num dia muito bom hoje, não, pra narrar, viu? Devia ter deixado o Cleitão narrar, Cleitão. Aí ia ser complicado, Ortiz. Até já fiz, mas eu acho que eu tô com falta de prática para poder narrar uma partida. E por que será que o Daniel insiste em colocar o Ronald em campo, Cleitão? Eu estendo aí Ronald e Iago, vai. Será que nos treinamentos eles mostram muito mais do que estão mostrando no jogo? Será que são os famosos leões de treino? Olha, Ortiz, eu começo a chegar à conclusão de que sim, porque nada justifica, eles não conseguem produzir nada. A gente não consegue elencar uma partida boa desses dois jogadores desde que chegaram ao Guarani. Não tem nada que justifique, a não ser que nos treinos eles se superem na vontade. E ainda assim, Ortiz, eu ainda pensaria duas vezes, mesmo que estivessem treinando muito, porque
a conclusão é óbvia, tá treinando muito, mas já tentei botar 17 vezes no campo e nada aconteceu, né? Mudou alguma coisa na formação hoje, mudou a cara do time, pelo menos na primeira etapa, né? Aí no segundo tempo, quando precisou mudar, voltou a ser o que era. Rapaz, é brincadeira, viu? O Newton de Valinhos, o nosso banco é fraco. Quando trocar, saem os casados e entram jogadores descansados, mas sem criar perigo, em especial no ataque. O ataque do Guarani tá complicado, viu, Newton? Eu tô decepcionado com o ataque, tô muito decepcionado. Hoje nós tivemos chance, né? Nós tivemos jogadores do ataque criando chances hoje. Acho que o único que não teve chance de marcar hoje, jogador de ataque do Guarani, foi o Júlio César. Não consigo me lembrar de uma chance de gol do Júlio César. Mas o Nicolas Careca teve chance, o Bruno José teve chance, né, Cleitão? E aí quando trocou, o Lucão ainda teve uma chance também, bateu mascado ali, o goleiro pegou. Mas aí querer chance de Ronald, de Thiago, aí só o dia que Deus está muito inspirado mesmo, Deus fala assim, é hoje, filho, vai lá e faz, né? Exatamente, né, Ortiz? Não tem como, né? Os nossos, é aquilo que a gente falou no começo, na abertura aqui do nosso pós-jogo, do Segue o Jogo. A gente até descobriu um time titular, mas aí quando a gente precisa partir para as alterações, a gente não. O Daniel olha para o banco e fala, e agora? Vou fazer o quê? E o pior, né? É que ele, mesmo nesse e agora vou fazer o quê, acaba optando sempre pelos mesmos, né? Difícil, né? Muito difícil. Ó, vai começar a entrevista coletiva lá, eu creio. Todos nós vamos iniciar a entrevista coletiva aqui no estádio. Vou dar uma pausada aqui para que a gente possa pegar ela desde o começo. Já está iniciando lá, Cleitão. Só posicionando aqui para a gente tentar pegar a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, depois dessa partida em que o Guarani empatou por 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa com a equipe do Sport na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Daqui a pouquinho o Daniel Paulista vai falar com a gente. Só estou voltando aqui para que a gente possa pegar isso desde o comecinho, para que a gente não perca nenhum detalhe da entrevista. Vamos ouvir tudo o que fala o Daniel nas suas justificativas pós-jogo, que eu torço, Cleitão, muito para que hoje sejam um pouco diferentes daquelas tradicionais, né? A gente espera, né? Pelo menos em relação ao discurso, a gente também espera uma mudança, inclusive nisso. Eu espero que o Daniel Paulista não enalteça tanto a força do adversário, não atribua, que ele nos traga explicações aí pro porquê dessa queda de rendimento entre um tempo e outro. Gostaria muito que o Daniel fosse mais sincero nas suas respostas, viu, Cleitão? Que ele fosse menos protocolar e mais esclarecedor, né? Exatamente, Ortiz. Pelo menos colocando às claras aquilo que ele viu e principalmente, né, tentando nas suas respostas colocar situações que podem resolver isso, né? Isso aí. Vamos ouvir então desde o comecinho a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Fala aí, Daniel. Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva aqui no Estádio Brinco de Ouro após a partida entre Guarani e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. É isso mesmo. Daniel, antes de mais nada, boa noite. Prazer em conhecê-lo, efetivamente. Primeira entrevista, né, com a sala cheia. Por gentileza, fizesse uma análise com relação ao resultado do Guarani, né? O Guarani estreou com uma derrota, agora no Brinco foi um empate, talvez com o primeiro tempo melhor que o segundo. Faça uma análise, por gentileza, desse empate bugrino, por gentileza. Bom, acho que se a gente for falar do resultado, claro que o resultado não foi o que a gente esperava, mas acho que a equipe hoje jogou para ganhar, entendeu? Teve um bom primeiro tempo, bastante intensidade no jogo, criou as melhores oportunidades. Segundo tempo, o Sport também melhorou no jogo, né? Saiu mais para jogar e o jogo ficou mais aberto, mas também ao mesmo tempo mais truncado, né? Tivemos poucas oportunidades no segundo tempo para ambos os lados, mas mesmo assim, se a gente for levar em consideração o jogo como um todo, se tivesse que sair um vencedor, claro que o Guarani acho que procurou mais a vitória, né? Principalmente pelo primeiro tempo, pelas oportunidades criadas. Mas a Série B é muito difícil, né? Enfrentamos hoje um grande adversário também, temos que continuar trabalhando. Lógico que lamentamos os pontos perdidos, né? Principalmente na primeira e hoje, jogando dentro de casa. Mas vamos buscar agora contra o Grêmio, novamente outro grande adversário, um jogo difícil. Mas a equipe hoje mostrou situações positivas que não estavam sendo criadas, mas que deixa a gente bastante esperançoso para que essa melhora continue. E com certeza daqui a pouco as vitórias elas vão acontecer e a sequência de bons resultados também. O Daniel, a prova, né, que o campeonato é equilibrado hoje, de 5 jogos à rodada, 4, né, foram empates.
né, incluindo o do Guarani. Gostaria que você falasse das estreias, né, principalmente do Leandro Vilela, do Bruno José, que teve uma chance, né, poderia até ter matado o jogo, acabou desperdiçando, e o Guarani completa 5 jogos sem vitórias, né? Isso aí é um motivo também de preocupação? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o equilíbrio da competição, acho que não só nessa rodada vários empates, mas na outra rodada, mesmo uma rodada ainda incompleta, tivemos outros 4 empates, isso mostra o equilíbrio da competição. Sobre a questão das estreias, não é, Melo, que você perguntou? Das estreias? É isso. As estreias acho que foram bem, contribuíram dentro da partida, acho que sentiram um pouco a questão do ritmo do jogo, da intensidade da partida, eram jogadores que apesar de estarem treinando, mas não estavam adaptados ao nosso modelo de jogo, ao nosso ritmo de jogo, e sentiram isso no segundo tempo, o próprio Vilela pedindo substituição na segunda etapa, mas como eu disse, as oportunidades que criamos, talvez a história do jogo poderia ter sido diferente, mas hoje foi um dia que a gente não conseguiu aproveitá-las da melhor forma e que saímos daqui com um ponto, lamentamos o resultado, mas continuamos trabalhando em busca das vitórias e tenho certeza que elas vão acontecer. Daniel Paulista, boa noite. Primeiro, um prazer também conhecer você. Queria que você falasse um pouco sobre o que você ganha com o Nicolas Careca. Você deixou o Lucão do Break no banco de reservas no primeiro tempo e na etapa final você colocou o Lucão do Break. O que você ganha com o Lucão do Break e o que você perde com o Nicolas Careca? Queria que você fizesse uma comparação entre os dois jogadores. Obrigado. Acho que são dois jogadores de característica um pouco parecidas. Eu acho que o Lucão é um centroavante mais de área, mais de presença de área, mais finalizador que o Nicolas. O Nicolas tem um pouco mais de mobilidade, né, um pouco mais de velocidade, principalmente na busca pelas beiradas do campo. Mas são dois bons centroavantes que eu acho que a gente tem. Acho que o Nicolas hoje fez uma boa partida, contribuiu. Acho que o Nicolas te dá uma gama maior de fazer algumas outras funções dentro de uma necessidade lógica da partida, como nós já fizemos contra o Corinthians, fizemos hoje um pouquinho ali no final do segundo tempo, porque acho que a insistência de ter deixado ele um pouco mais, até em virtude da dificuldade do jogo, como o segundo tempo ficou muito truncado, de ter numa bola aérea mais jogadores altos para poder aproveitar, mas saio satisfeito com a questão do que a equipe produziu. É lógico que a gente tem que continuar trabalhando para aproveitar melhor as oportunidades que tivemos, e foram muitas, né? Haja vista que nas estatísticas foram 15 finalizações do Guarani contra 7 do Sport. Dessas 15, 6 defesas difíceis do goleiro adversário contra uma do nosso. Então isso mostra quem foi mais efetivo na parte ofensiva, quem buscou mais a vitória, mas faltou colocar a bola para dentro, né? Faltou a bola colocar para dentro e a gente lamenta esse empate, mas sai daqui com a cabeça tranquila, que a gente sabe que tem que melhorar, tem que evoluir, principalmente pela dificuldade da competição, mas o trabalho continua agora, se preparar para esse grande desafio novamente, que é enfrentar o Grêmio fora de casa. Daniel, Luiz Henrique Cisi, do Bugcast, um prazer também conhecê-lo pessoalmente. Daniel, você é o técnico mais longevo da Série B. O quanto isso é importante para o trabalho ao longo da competição, o técnico que mais dura tempo nos cargos entre os times da Série B? E uma outra pergunta em relação à declaração do Denis Abraão, presidente do Grêmio, que falou que ainda bem que o jogo é com o Guarani. O quanto isso pode ajudar o Guarani a entrar mais motivado e o quanto isso afetou o time para o próximo jogo ou não afetou? Obrigado. Bom, primeiro eu tenho esquecido, né? É um prazer novamente estar fazendo uma coletiva com todos, né? Todos fizeram isso na sua pergunta. Eu agradeço, acho que esse convívio é extremamente importante para o prosseguimento do trabalho, acho que todos ganham com isso. Vamos lá, sobre a sua pergunta, acho que ser o treinador com mais tempo de casa, eu acho que isso é um motivo de felicidade para mim, porque a gente sabe que a dificuldade que o treinador trabalha no futebol brasileiro, né, de resultados de imediatos, né, de curta tolerância de paciência para o trabalho ser desenvolvido, e a gente está praticamente há 1 ano no Guarani, sabe que a dificuldade no Guarani de se trabalhar não é fácil, porque a cobrança é muito grande, né, a cobrança por resultado, é uma equipe de tradição, de grandes conquistas, e a gente tem que estar sempre apresentando resultado imediato. A gente tem apresentado resultados importantes, podemos sim, em alguns momentos, ter tido um rendimento melhor, mas tudo isso também faz parte do trabalho, essas oscilações, situações que acontecem dentro do trabalho, mas a gente sabe que tem que continuar trabalhando, apresentando resultados, crescer na competição, o quanto antes a equipe começar a vencer é extremamente importante,
né, dentro da competição, é uma vitória e um empate. A gente sabe que a sequência é difícil também de camisas que estamos enfrentando, mas que o Guarani hoje mostrou algumas coisas que talvez não estava mostrando em outras partidas, e isso nos deixa bastante esperançoso para que esse crescimento continue, que com certeza, melhorando o que a gente apresentou hoje, com certeza a gente vai se apresentar, vai se aproximar mais das vitórias e elas vão acontecer. Eu fiquei sabendo, mas não sei como que foi o contexto dessa declaração e assim o foco era todo na partida, então assim não sei o que dizer sobre isso, tá? Daniel, boa noite. Boa noite. Daniel, começo de Série B, geralmente todo mundo se reforçou, os jogos são diferentes, os times estão se ajustando ainda, né? Eu queria que você falasse na sua projeção, pelo time que você quer ideal, quantas rodadas você acha que o Guarani precisa para chegar num estágio legal do que você espera para a equipe? E qual é o peso dessa partida próxima contra o Grêmio nesse processo de preparação? Já é uma partida que você vai pegar um dos favoritos, né, junto com o Guarani para o acesso. Como é que você pesa essa partida contra o Grêmio nesse processo de evolução do time? Bom, é difícil e acho que nós não temos condições de dizer um prazo para que essa equipe atinja o estágio que nós desejamos e a capacidade que eu acredito que ela possa entregar. Mas estamos trabalhando para que o quanto antes essa evolução aconteça. Eu acho que hoje mostramos isso dentro da partida, vamos continuar trabalhando, temos coisas a evoluir. A dificuldade da competição não temos vida fácil, vamos dizer assim, a gente sai de um esporte que ano passado era a Série A, que foi finalista da Copa do Nordeste, fazendo 2 jogos duríssimos contra o Fortaleza, que é uma equipe de Libertadores, a gente não pode esquecer da qualidade que o adversário tem, e vamos para um Grêmio que também tropeçou dentro de casa nessa segunda rodada, perdendo inclusive seu jogo. Então a gente só vê a dificuldade que é a competição e o que nos espera em Porto Alegre diante desse cenário que se desenha, mas focando naquilo que a gente pode melhorar e naquilo que a gente tem sobre o nosso alcance, que são as condições do Guarani. A gente tem alguns dias aí para analisar melhor o adversário, analisar os erros que cometemos hoje diante do esporte, para que lá contra o Grêmio a gente monte uma estratégia ideal, uma estratégia que funcione, para que a gente volte lá com um resultado que nos interesse. Daniel, boa noite mais uma vez. Boa noite, quando o time cria oportunidades, né, a gente acaba olhando mais ali, né, para as chances desperdiçadas, analisa isso. Mas por outro lado também, acho que foi o 4º jogo no ano que o Guarani passou aí sem tomar gols. Queria que você falasse sobre isso, né? A defesa passou por teste ali, por provação, o Kozlinski fez boa defesa, teve aquela falhinha, mas o Rodrigo Andrade estava ali. Queria que você analisasse também o desempenho da defesa do Guarani. Foi o ponto alto, né? Ponto positivo aí desse jogo. Eu acho que o sistema defensivo como um todo, e isso eu já coloquei aqui em outras coletivas, né, por perguntas de vocês, não é só ali o pessoal, os zagueiros, os laterais, né? O sistema defensivo como um todo de marcação tem funcionado melhor em todos os aspectos, desde o início da marcação lá na frente até chegar aqui próximo ao nosso gol. E isso tem contribuído para que os números melhorem com relação tanto ao ano passado quanto ao próprio início da temporada, né? Números estão evoluindo nesse aspecto, menos gols tomados, menos oportunidades criadas pelos adversários, e a gente não pode esquecer que nós estamos enfrentando adversários difíceis. Tivemos o Vila Nova, tivemos o próprio São Bernardo com um ataque, um dos melhores ataques da competição, no intuito, não sei em números, mas assim, atletas que jogavam no São Bernardo, que foram disputados por grandes equipes aí da própria Série B. Então era um ataque poderoso. Enfrentamos o Corinthians, enfrentamos hoje o Sport, o próprio Brusque, com jogadores também interessantes, e os números estão melhorando defensivamente. Isso é um crescimento, temos que continuar trabalhando, e volto a dizer, também da mesma forma como as oportunidades ofensivas, o modelo de jogo. Se a gente conseguir melhorar esses números defensivos, com certeza vamos estar nos aproximando de melhores resultados, as vitórias vão acontecer mais naturalmente, porque criar, entre aspas, é sempre mais difícil. E a equipe tem demonstrado, pelo menos na partida de hoje, uma evolução no aspecto de criação, finalizamos mais, criamos mais, e daqui a pouco essa bola ela vai entrar com mais facilidades e os resultados eles vão acontecer. Isabela, da Tati Record TV, prazer conhecê-lo. Prazer. Daniel, faltou confiança para o Guarani balançar a rede hoje? A gente até leva em consideração a questão da boa jogada do Bruno José?
Não, acho que confiança não. Acho que a equipe se apresentou bem dentro da partida, né? Em termos de confiança, em termos de imposição. Eu acho que faltou o detalhe de uma tranquilidade a mais, principalmente nos momentos decisivos, ali no último terço do campo. Nós tivemos essa oportunidade com o Bruno José, que talvez tenha sido a melhor oportunidade criada dentro da partida. Infelizmente não conseguimos converter. Nós tivemos situação do Careca, né? Foi uma belíssima jogada, a conclusão à trave. Se a gente lembrar, foi uma jogada construída desde o tiro de meta, uma jogada lá de trás, que foi no toque de bola, envolvendo até chegar no último terço de campo e a bola, infelizmente, batendo na trave. Outras finalizações que aconteceram com defesas do goleiro do Maílson, que é um grande goleiro, está vivendo uma excelente fase. Faltou esse detalhe, eu acho que confiança não, mas esse detalhe final ali no capricho da conclusão talvez tenha sido determinante para que o Guarani hoje não tivesse saído com a vitória jogando dentro de casa. Boa noite, Daniel Paulista, prazer em falar com você novamente. A gente viu o Guarani hoje bastante paciente na questão de trabalhar a bola, enfim, de criar jogadas. A gente viu um Guarani perdendo bastante gols, na parte de criação de jogo, o Guarani teve bastante paciência, enfim, e isso acaba às vezes irritando um pouco o torcedor, né, que quer sempre o time no ataque. A gente pode ver o Guarani nessa Série B um time mais paciente, um time que não tem pressa para atacar, um time mais paciente para furar a defesa adversária? Não, acho que a gente tem que ter consciência quando a gente tem que ter a bola, quando a gente tem a bola, na verdade. E não adianta atacar sem organização, sem uma estratégia, sem uma ideia, porque, consequentemente, você vai dar o espaço que muitas equipes da Série B jogam, que é somente em transição. E aí você vai proporcionando ao adversário esses contra-ataques e são determinantes em muitos momentos para a finalização dos resultados. Acho que o Guarani hoje foi uma equipe que teve organização, teve ideia, teve comportamento ofensivo. É lógico que o torcedor, em determinados momentos, fica impaciente, porque quer que a equipe ataque o tempo todo, mas com organização, com paciência, no sentido de ter dinâmica de envolver o adversário na troca de passes, e isso foi um ponto que nós trabalhamos, porque o esporte fecha muito o lado onde a bola está e deixa seu lado oposto sempre com mais espaço. E o Guarani foi paciente para girar essa bola de um lado para o outro e encontrou várias vezes o lado oposto sempre com mais espaço. Situações que nós trabalhamos dentro dos treinamentos, mas como eu disse, o detalhe da conclusão final talvez tenha sido determinante para que o resultado fosse outro. Bom, está encerrada a entrevista coletiva, agradecemos aos jornalistas presentes aqui na sala de imprensa do Brinco, também a você, Daniel. Guarani volta a Campo Quinta, enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Ok, pessoal. Tá aí, Cleiton, terminamos aqui a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Eu posso ser sincero, Cleiton? Mas deve, Ortiz? Eu não subtraí nada dessa entrevista coletiva, cara. Complicado, né, Ortiz? Eu nunca vou conseguir entender, Ortiz, quando um técnico fala que aquele processo final para poder fazer o gol é um detalhe. Porque para mim não é detalhe, para mim o gol é o objetivo da partida, né? Uma partida de futebol acontece para determinar que aquele que fizer mais gols leva os 3 pontos para casa. Então, eu não consigo realmente entender o porquê que se trata essa questão como detalhe, né? Eu entendo que o Guarani, porque o que ele falou aqui na coletiva foi tudo aquilo que nós falamos aqui. O Guarani criou, o Guarani tentou, o Guarani abriu os espaços, só não concordo com ele em relação à partida, porque para mim tudo isso que ele descreveu foi a descrição do primeiro tempo. Segundo tempo, o Guarani teve enormes dificuldades, né? Principalmente quando precisou usar o seu banco, e aí quando ele começa a falar que o gol foi um detalhe, aí fica complicado, porque se a gente está pecando no principal detalhe, já que ele chama dessa forma, então alguma coisa está errada, né? Sabe quantos jogos faz que o Guarani não marca um gol, Cleiton? Quantos jogos que o Guarani não marca um gol? Bom, 2, né? 4 jogos, Cleiton. 4 jogos, Ortiz? 4 jogos que o Guarani não marca um gol. A última vez que o Guarani marcou um gol foi na partida contra a Ferroviária, 2-1. Aliás, perdão, contra o Vila Nova, 2-2, pela Copa do Brasil. O Guarani não marca um gol há 4 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Guarani marcou 2 gols, que foram os 2 gols ali contra o Vila Nova. O último atacante do Guarani a marcar o gol foi o Ronald,
no jogo contra a Ferroviária, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista. Que detalhe é esse, Coitão? Pois é, né? É um detalhe que está virando crônico, que está virando problema crônico. Então, a gente vai precisar intensificar os treinos, intensificar essas finalizações. O grande problema é que o Lucão a gente ainda sabe que consegue concluir, né? O problema para mim, tanto para o Lucão quanto para o Nicolas Careca, foi fazer essa bola chegar até eles, né? O Careca teve uma única bola ali, realmente, que chegou para ele, que foi a bola que ele cabeceou na trave, né? Então, no caso dos dois centroavantes, a gente precisa fazer com que essa bola chegue. E nos demais, aí para mim tá bem claro que falta é qualidade mesmo, viu, Ortiz? E uma outra coisa, né? Ele, ao ser perguntado sobre a diferença de jogar com o Lucão do Break, com o Nicolas Careca, ele disse que o Lucão do Break é um jogador de mais presença de área, né? Um jogador mais de referência, e que o Nicolas Careca é um jogador de mais mobilidade. Bom, se o Daniel tem essa visão do Lucão do Break, de que ele é um jogador de mais presença de área, por que ele não fixa o Lucão do Break, Coitão? Por que o Lucão do Break tem que marcar volante, Coitão? Essa é uma incoerência, né? Porque ele elogia a questão do Lucão ser esse homem que tem essa presença forte na área, mas o que a gente vê do Lucão do Break todas as vezes que está em campo é um jogador que muitas vezes tem que vir ajudar a dar combate de volante, e pior, quando o Guarani tem a posse de bola, ele acaba vindo ajudar até na armação, né? Muitas vezes vindo buscar essa bola aqui no setor de meio campo, né? Não, eu sinceramente não entendo, mas assim, de verdade, cara, e assim, a gente não pode nem criticar nada, porque a gente não tem condição de estar lá na coletiva, né? Hoje, com a coletiva presencial, só quando a gente estiver fazendo o jogo do brinco e com mais de uma pessoa na cabine, né? Do contrário, zero de chance de a gente participar de uma entrevista coletiva presencial pós-jogo, tá? Mas as perguntas que foram feitas para o Daniel Paulista também não me despertaram nada, rapaz. Eu não consegui tirar um detalhe dessa entrevista coletiva, a não ser esse lance aí do Lucão do Break, dele dizer que o Lucão do Break é mais de presença de área do que o Nicolas Careca, mas ao mesmo tempo desloca o Lucão do Break da área o tempo todo. E aí, assim, ressaltou os adversários, né? Ressaltou o Sport, ressaltou o Brusque, ressaltou o Corinthians, que era ainda de Campeonato Paulista. Não dá pra gente viver eternamente aí. Desculpa, Cleitão, eu falei errado. O Guarani não tá sem marcar gol há 4 jogos, não. O Guarani tá sem marcar gol há 2 jogos. Eu esqueci do gol do João Vitor contra o Corinthians, viu? Então, já vou corrigindo aqui, tá? Eu sei que os amigos daqui a pouco vão começar a corrigir nas mensagens também. João Vitor fez o último gol do Guarani contra o Corinthians. Então, são os 2 jogos da Série B sem marcar gol. Mas é muito pouco, né? Então, se a gente puxar aí os últimos 5 jogos, o Guarani marcou 1 gol. Se a gente puxar os últimos 6 jogos, o Guarani marcou 3 gols, porque aí vai chegar no jogo da Ferroviária que a gente dá, do Vila Nova, que a gente marca 2 gols. É muito pouco de produção ofensiva, tá? É muito, absolutamente muito pouco. Mas aí eu volto a falar. Não adianta continuar ressaltando a força do adversário, falar que a Série B é muito difícil, que a Série B é muito disputada, já vista que nós tivemos 4 empates hoje, incluindo o empate do Guarani. O que nós queremos nós nos preocupamos com o Guarani. Eu não estou preocupado com o nível do resto dos times da Série B, então. Pelo contrário, né, Ortiz? Se tem tanto empate assim, se é tão equilibrado assim, eu quero mais que o Guarani vença para abrir vantagem sobre esses jogos, sobre esses times, sobre esses elencos, né? Poxa, o Guarani deixou escapar minimamente 1 ponto contra o Brusque, né? E hoje a gente deixou de somar 3, ou seja, com 4 pontos a gente estaria dividindo a liderança nesse momento ali. Então, a gente vê que num campeonato de tão baixo nível técnico, infelizmente a gente tem um time na média do resto do campeonato. Um time que em 2 jogos não conseguiu fazer um gol é muito preocupante, muito, muito preocupante. E aí, assim, não adianta eu ter criação, né? Como ele bem falou, e até é verdade, né? O time do Sport, ele marca o lado do campo em que tá a bola e acabava abrindo espaço. Tudo bem, eu percebi isso, mas o objetivo final não foi alcançado, que foi colocar a bola no mínimo uma vez para dentro da rede, né? Ele até lamenta isso, né? Mas ele fala que isso tem que ser aprimorado, mas nós vamos continuar aprimorando até quando? Esse foi o 17º jogo na temporada, gente. Já não dá mais para
para aprimorar, mas teve mudança, teve jogador novo entrando hoje e tal. Mas ainda assim, o sistema de jogo, o esqueleto de jogo tá ali, o esqueleto de time tá ali. Não dá para continuar dizendo que tem que aprimorar, já era para estar aprimorado. Vamos voltar para as mensagens dos nossos amigos, vamos ver se eles tiram algo diferente da coletiva do Daniel, porque eu, de fato, sinceramente, não consegui subtrair nada dela, viu? Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Voltando aqui com o Dantas. Ortiz, pena que não fez o gol. Vamos somar 1 ponto, mas eu queria 3. Todo mundo queria, né, Dantas? Uma pena que não fez o gol. Faltou pouco para não fazer o gol, mas não fizemos o gol, né? E aí 0-0. O time que não faz gol não ganha jogo, né? Marcão Gomes, boa noite. Jogo razoável. Tivemos chances, mas não deu. Rodrigo Andrade, o melhor em campo. Giovani, mal colocado em campo. A leitura de jogo do Marcão Gomes, Cleitão. Concorda com ele? Rodrigo Andrade, o melhor em campo do Guarani. E o Giovani Augusto, mal colocado em campo? O Rodrigo Andrade fez uma grande partida mesmo, viu? Foi um dos jogadores que podem ser colocados como um dos melhores em campo do Guarani. Gostei muito. Já foi um Rodrigo Andrade diferente, já foi um Rodrigo Andrade mais ligado. O Giovani, o grande problema do Giovani é assim, ó, ele incondicionalmente, até pelo nome, pela carreira, é um jogador que sempre recebe uma atenção especial, né? E geralmente os times que estão vindo jogar com o Guarani estão colocando marcação dupla em cima do Giovani Augusto. E isso dificulta bastante. Cabe ao Guarani tentar achar uma forma de colocar o Giovani Augusto para jogar. Mas hoje ele jogou de fato mais aberto pela esquerda novamente, né? Na função em que a gente já destacou algumas vezes que ele não funciona. Sabe, Marcão, a gente nem faz isso aqui, que é eleger o melhor em campo, né? Mas se eu tivesse que eleger o melhor jogador em campo do Guarani hoje, seria para mim, né? Na minha opinião, o Leandro Vilela, Cleitão. Eu achei ele o melhor jogador em campo, mesmo tendo sido substituído, porque além de fazer tudo o que se esperava dele, ele ainda teve 2 oportunidades de gols que não foram dadas para ele. Foram oportunidades que ele criou pelo seu bom posicionamento em campo e uma por arriscar um chute de fora da grande área, um belo chute ali que por pouco não surpreendeu o goleiro Maílson. É um jogador que a gente já viu que é diferente, né, Ortiz? Jogador que, primeiro volante, e chegou várias vezes como elemento surpresa, ele auxiliou muitas vezes no processo criativo do Guarani, é um jogador que, esse sim, a gente já pode reputar por essa primeira impressão, que realmente é um reforço que veio pro Guarani, é um jogador que para mim já é o titular incontestável da posição de volante ali, viu? Pois é, chegou, pegou a camisa e vai ficar com ela, viu? Acho que eu não tenho dúvidas disso, viu? Marcelo Aguilhari, boa noite, amigos. O duro é você tentar mudar o jogo, vira pro banco e tem Ronald e Iago, né? Aí fica difícil. Quem relacionou os jogadores foi ele, né, Cleitão? Exatamente. Aí a gente tem que ver que o banco é formado por aquilo que o treinador leva, né? E aí eu não posso deixar de falar, né? Talvez ele poderia ter olhado e visto um Renanzinho, mas agora o Renanzinho tá lá no norte do país. Já tem uma pergunta aqui falando sobre o Renanzinho também. Renanzinho não é mais atleta do Guarani, viu, gente? Renanzinho foi emprestado pro Manaus, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Manaus, tá? Mas eu concordo, viu, Marcelo Aguilhar? E aí também temos que puxar a orelha de quem dá essa opção pro treinador, né, cara? O treinador olhar pro banco, ter o Ronald e o Iago é complicado. Mas se ele não leva o Ronald e o Iago, ele levaria quem? Não tem mais ninguém, Cleiton. Não sobrou mais ninguém também. As opções estão diminuindo, os jogadores vão chegando, vão estreando e vão decepcionando. O Bruno José hoje estreou bem, criou, teve oportunidades, perdeu 2 gols, né? Então não posso dizer que estreou bem, né? Se tivesse feito pelo menos um dos gols, teria estreado bem, teria sido a estreia dos sonhos de qualquer jogador. Mas mostrou que veio, pelo menos. É um jogador que vai dar trabalho para as defesas adversárias. Só que não pode perder o gol que ele fez, que ele perdeu principalmente no primeiro tempo. Concordo com o Tosin, ele fez tudo, deu falta de sorte, mas não pode dar margem para sorte, né? Tem que botar essa bola para dentro do gol. Exatamente. O Bruno José, ele foi um jogador que a gente esperava do ponto de vista de ir para cima, de ser brigador, não se omitiu, né? Assim como o Leandro Vilela não se omitiu, né? Os jogadores tiveram a entrega em campo. Agora, o grande problema é que a gente já tem opções reduzidas.
E aí, para mim, não tem jeito, para mim ele erra, Ortiz. Eu entendo que o Lucas Venuto também ainda não disse ao que veio, só que eu não consigo ainda ter esse diagnóstico 100% porque as chances dadas pro Ronald e pro Iago são infinitamente maiores que o Venuto. A hora que eu conseguir ver o Venuto com um pouquinho mais de rodagem, a gente vai poder fazer um juízo melhor. Mas hoje, nada me convence de que o Venuto não poderia fazer diferente do que fez Ronald e Iago. Eu não sei, pelo menos tenta, né? Pelo menos tenta, né? O Ronald entrou pela esquerda, produziu o quê pela esquerda? Bota o Venuto lá, de repente o moleque tá numa noite inspirada, faz uma jogada, é um jogador que a gente ainda não conhece, né? Pelo pouco que jogou, apesar de ter feito na última vez que entrou também uma péssima participação. Mas é um jogador que a gente ainda pode ter alguma expectativa. Agora o Ronald a gente já sabe o que vai fazer. E entrou e fez mais uma vez a mesma coisa, né? O Plínio, o time é esse que começou o primeiro tempo, é só continuar treinando. Infelizmente não temos reserva, pois contar com Ronald e Iago vamos continuar amargando os empates. Então, mas não dá para... Plínio, mas se o time é esse, tem que continuar treinando, tem que treinar até aprender a fazer gol. Enquanto não aprender a fazer gol, não vai ganhar jogo mesmo, né? A gente fica aqui o tempo todo batendo na defesa, com razão. Batendo na defesa, mas esquece que o nosso ataque também não produz gol, né, Plínio? Então, assim, que o time seja esse, eu também não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O time é mais ou menos esse mesmo. Acho que o único jogador que ainda pode acabar sendo titular no time do Guarani, nesse momento, né, nos próximos jogos aí, é o Leandro Castan, que veio para ser titular, tem salário de titular, tem carreira de titular, tem currículo de titular, né? Errou no primeiro jogo, errou, mas errou e ponto, vai seguir a carreira dele. De resto, o time é esse aí mesmo. E assim, para mim hoje, depois do jogo, até com uma boa atuação do Ronaldo Alves, o próprio Leandro Castan vai ter muito trabalho para se firmar entre os titulares ali. E o João Vitor, para mim, tem feito boas partidas, né, no sistema defensivo. Só que o problema é esse, hoje a defesa se comportou bem, dentro do possível, né? Mas o ataque, mais uma vez, improdutivo. E aí a gente não vai ganhar jogo sem fazer gol, não adianta. Não adianta, viu, Plínio? Mas concordo com você, o time basicamente é esse que começou o primeiro tempo mesmo. A gente achou um time titular, agora esse time titular precisa achar um jeito de ganhar jogos, né? E para ganhar jogos tem que fazer gol, ou então jogar no pé do adversário lá para o adversário fazer gol contra. Quem sabe assim seja mais fácil. Tem 2 áudios do Fernando Moreno, eu vou soltar um agora e outro depois. O primeiro de 1 minuto e 25, tá bom, Fernando? Vai pro ar o primeiro aqui. Fala, amigos, beleza? Vamos lá então, né? Falando de 2 jogos, né? O primeiro tempo, avassalador. Detalhe que não saiu o gol. Mas esse é o Guarani que tem que ser explorado, né? Eu acho que foi a melhor formação aí que a gente tem para entrar. No segundo tempo, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Se é preparo físico ou se é o que conversa no intervalo e os caras não conseguem aplicar, né? Tem que vir com o mesmo discurso do início do jogo, né? Não do intervalo. Entender um pouquinho o que está acontecendo aí. Eu achei que o Daniel demorou um pouco para fazer as trocas, né? Ficou nítido que o Bruno José estava cansado. Eu não entendi, sinceramente, eu não entendi por que ele sacou o Júlio César. O Júlio César estava fazendo uma das melhores partidas dele aí, em querer mostrar, partir para cima. Eu não sacaria o Júlio César, e sim eu sacaria o Bruno José. Também até conversei com um amigo meu lá que a ideia talvez fosse realmente sacar o Bruno José, né? E deslocar o Nicolas Careca para a esquerda, igual quando ele fez contra o Corinthians, e o Lucão no centro e o Júlio César na ponta. Fala, amigos, beleza? Parando aqui a primeira mensagem dele, vamos, daqui a pouquinho a gente ouve a segunda. Mas, o Fernando, aí assim, tá bom, ele deveria ter mexido antes, mas ele deveria ter mexido antes e colocado o Iago e o Ronald mais tempo no jogo, né? O Marcinho, talvez, não sei. Sinceramente, para colocar o Iago e o Ronald mais tempo em campo, eu não sei se ele deveria ter mexido antes ou se ele deveria nem ter mexido, né, Coitão? Exatamente, Ortiz. Esse é o grande problema, né?
Talvez a gente tenha que buscar esse time titular e que esse time titular aguente os 90 minutos, né? Esse é um complicador, né? Eu costumo até falar isso, né, Ortiz? Depois que veio essa nova regra com a pandemia de 5 mexidas, os treinadores se condicionam para fazer 5 mexidas, né? Talvez para o Guarani a melhor coisa que acontecesse fosse voltar para as 3 mexidas só obrigatórias, porque você descaracteriza menos o time, né? É lógico, não tem necessidade, não é porque tem 5 que tem que fazer 5, mas invariavelmente os técnicos acabam fazendo, e para o Guarani 5 mexidas é demais com o elenco que a gente tem. Talvez com 3 a gente conseguisse manter mais o padrão de jogo, né? Mas aí se ele não fizer também as 5, capaz da gente criticar ele porque não fez. Eu sei que tá difícil, viu? Tá muito difícil. Tá. O Rafael Bastos Jorge. Boa noite, Rafael. Bem-vindo, viu? Pessoal, boa noite. Tá difícil aguentar o Daniel Paulista. Chega. Se quiser algo no campeonato, tem que trocar. Desde o jogo contra o CRB no ano passado, tá difícil de engolir. Os outros times são tão ruins quanto a gente, mas não evoluímos nada. Faz 4 meses que ele fala, o time tem muito que evoluir. 4 meses no mínimo, né, Rafael? Se a gente falar do jogo, desde o jogo contra o CRB, então, faz mais de 6, né, Cleitão? Eu tô esperando a tal da evolução. Uma das minhas últimas perguntas para o Daniel em entrevista coletiva foi exatamente nesse sentido, numa coletiva pós-jogo, né? Quanto tempo faltava? Quando é que o time ia finalmente evoluir aquilo que ele espera e que a gente espera dentro de campo? E a resposta dele foi de que não dava para dizer o dia e a hora em que isso aconteceria, até com um pouco de ironia na resposta, né? Mas o dia e a hora já passaram, Cleitão. São 17 jogos já nesse ano. Já passou, né, Ortiz? E a gente não consegue ver evolução em praticamente nada, né? Talvez hoje a gente pode falar que conseguimos meio que posicionar melhor a defesa, mas é muito pouco para um time que já disputou um campeonato todo e que já está indo agora para a 3ª partida no campeonato da Série B. Então muito pouco, né? Tudo isso também porque ele teima em colocar suas convicções em termos de esquema e tudo mais, né? Por mais que a gente tenha boa vontade, fica muito complicado. A gente não tem peças, primeiro, para poder fazer talvez aquilo que ele pensa como estratégia de jogo. Segundo, a gente não tem reposição para quando a gente acerta esse time titular, como a gente acabou de falar, buscar essas alternativas ao longo do jogo. E terceiro, que eu já falei, às vezes a impressão que passa é que o time acaba não entendendo aquilo que o Daniel quer passar, só pode. Não sei, tá difícil de entender, cara, tá muito difícil. Seu Camilo Záquia, solta a voz, seu Camilo, 1 minuto de áudio dele. Boa noite, Cleito, boa noite, Ortiz. Olha, o Guarani não foi mal. O Sport ficou muito atrás, né, também, né, eu achei, no segundo tempo, principalmente, ele não saía de lá, né. Agora, como joga o Diogo Matheus, hein? Como joga? Para mim, o melhor em campo disparado. Agora, o Cleito falou tudo aí no comentário. O time está razoável, o time titular, mas quando precisa do banco, aí eu não tiraria o Júlio César para pôr o Ronald. E outra, pois o Iago e o Venuto não entra. Ah, esquisito, né? Agora o nosso goleiro não passa confiança, né? Bom, vamos esperar para ver, né? Um abraço, viu? Valeu, seu Camilo, tem toda a razão. E olha só como a partida do Guarani não pode ser considerada ruim. Nós já encontramos aqui, no mínimo, 3 candidatos a melhor em campo, né? A gente aqui está apostando muito no Leandro Vilela. Nós já tivemos ouvinte destacando o Rodrigo Andrade como melhor em campo. Agora temos o seu Camilo Záquia e também o seu Antônio Carmona, da próxima mensagem, que dá para ver aqui só pelo título da mensagem dele, que ele está elogiando a atuação do Diogo Matheus. Nós já temos pelo menos 3 jogadores candidatos ao melhor jogador em campo, né? Foi uma partida boa do Guarani. O problema é botar essa pinóia para dentro do gol, né, seu Camilo? E, poxa, o senhor fala aí... Tirar o Júlio César. Será que o Júlio César não aguentava ir até o fim do jogo? Será que precisava trocar o Júlio César? Deixasse o Júlio César lá, continuasse com o Júlio César em campo, não sei. O Bruno José eu até acho que não conseguiria ir até o final mesmo e tal, foi o primeiro jogo dele, né?
Mas o Júlio César acho que aguenta. Deixa o Júlio César lá, não bota o Ronald no lugar dele não, gente. Tá dando antipatia, tá dando aversão. Eu sempre falo que eu não posso pegar antipatia de jogador porque nós precisamos de todos, né? Mas esses casos específicos aí estão passando da medida. Ou então tira o Júlio César, bota o Lucas Venuto na esquerda lá no lugar dele, tem uma característica mais parecida. Até fisicamente, né? O Júlio César não é um jogador de força física, né? Cleitão, de destaque, né? Diferente do Ronald, que você olha pro Ronald e já vê um cara de uma complexidade física muito maior, né? Exatamente, Ortiz. Pelo menos tenta manter a característica ali pelo lado esquerdo, né? O Venuto tem velocidade, né? Ele também consegue controlar melhor a bola, sabe cadenciar, pode inclusive fazer uma recomposição ajudando a armar a equipe. Ele tem outras características, né? Agora, o Ronald é atrasalado, né? E o Iago, ele até mencionou do Iago, né? O Iago que acabou entrando, também não consegue fazer nada de diferente, é só correria, só correria. Ele teve umas 2 escapadas pelo lado direito que tomou a bola dele como quem toma doce de criança, né? É. E a última bola então, Cleitão? Última jogada, faltando poucos segundos para acabar o jogo, a bola no pé do Ronald, no pé do Iago. Não virou nada, morrer com a última bola no pé sem fazer nada, rapaz, dando a bola para tiro de meta. Tudo que o juiz espera é um tiro de meta para ele acabar com o jogo e nós demos tiro de meta pro juiz, rapaz. O Antônio Carmona, excelente partida do Diogo Matheus, gostei da participação do Leandro Vilela e também do Giovanni Augusto, com ótima movimentação. E a gente tem que destacar sobre o Diogo Matheus, que é um jogador que vinha de um bom tempo já sem jogar, olha como se supera, né? Olha como ele é importante para o Guarani, até por isso a gente tem que torcer para que ele pare de ter tantas lesões, né, Cleitão? Você vê, se numa primeira volta, né, num primeiro jogo, depois de tanto tempo parado, ele conseguiu fazer uma boa partida e fez mesmo, fez uma boa partida, uma partida interessante. Imagina ele com ritmo de jogo, né, depois que conseguir engatar uma sequência, e ele sofre muito com essas contusões, é torcer para que agora ele engate essa sequência sem se contundir. Vamos torcer, né? O Diogo Matheus é importante para o Guarani. Você vê que hoje ele já foi o jogador da bola parada. É que não teve nenhuma falta para ele cobrar, mas ele já foi o jogador da cobrança de escanteio, né? Ele se alternou muito ali com o Giovanni Augusto, mas a maioria dos escanteios foram batidos pelo Diogo Matheus e com melhor qualidade, bolas mais perigosas, cruzamentos mais visando ali a entrada da pequena área, né, Cleitão? Jogadas, escanteios que levaram perigo, né? Com exceção aqueles 2 curtinhos cobrados ali no primeiro tempo, os demais escanteios foram bem cobrados. E o Diogo Matheus é diferente nesse aspecto também, né? Bate bem na bola, né, Ortiz? Consegue dar a velocidade correta, a altura correta na bola, né? Algumas vezes ali, você vê a bola ainda ficou ali meio que sassaricando dentro da área ali, acabou sendo afastada, mas a gente não tem tanto aquela jogada desperdiçada do escanteio como a gente tinha antes. É um jogador diferente, vai ajudar muito o Guarani. Vamos pro Beto aqui. Ortiz, eu vi um outro Guarani, ainda bem que o Daniel mudou. Tá falando mudou na escalação inicial, Beto, né? Tenho certeza que eu li direito aqui, eu entendi direito o que você falou aqui. A gente também viu, principalmente no primeiro tempo, a gente destacava muito isso na transmissão na primeira etapa. O Guarani é outro, o Guarani é completamente diferente. O que a gente não pode mais entender é essa oscilação do primeiro para o segundo tempo, e ela não pode ser física porque, Cleiton, o time volta do intervalo já com outra postura. Não pode ser uma queda simplesmente física. Algo está acontecendo com o time do Guarani no intervalo do jogo. Porque o time já volta, e você lembra que nos minutos iniciais eu falava para você, Cleiton, já mudou o jogo, o Sport já dominou a partida, está tendo mais posse de bola, já equilibrou a posse de bola e está começando a criar, né? Infelizmente foi isso que aconteceu na volta do intervalo, né? Exatamente, a impressão que dá, Ortiz, tanto na partida contra o Brusque como essa, é de que o treinador adversário faz uma leitura melhor na hora de fazer a correção de posicionamento, de trabalhar a estratégia para o segundo tempo. Essa é a impressão. A gente está perdendo em relação ao treinador adversário que está conseguindo enxergar melhor. Não pode ser físico, porque a gente tem que lembrar que há 20 dias atrás contra o Corinthians, o Guarani sobrou fisicamente contra a equipe lá do Corinthians, né? Seguindo na mensagem do Beto aqui, creio que um pouco mais de jogos esse time dará liga. Realmente o preparo físico atrapalhou bastante, mas não podemos perder o gol que aparece, tem que matar. Exemplo, o Júlio César no segundo tempo. Abraço. O Júlio perdeu um gol na segunda etapa? Não lembro, então. O Júlio César perdeu o gol na segunda etapa?
Foi um chute que acabou vindo ali pelo lado esquerdo, que ele acabou pegando de primeira, lembra? Meio que um sempulo ali. Não foi o Leandro Vilela que pegou essa bola? Teve o Leandro Vilela que perdeu aquele chute de frente pro gol. Do Júlio César foi um pouquinho aqui mais pro lado esquerdo. Sinceramente, eu não consegui me lembrar, mas depois eu vejo o jogo com calma, viu, Beto? Aí você vai ter toda a razão. Faltou as passagens dos lados do campo, pelos laterais na linha de fundo. Que eu tô achando, Cleiton, que na verdade é uma opção do Daniel Paulista. Eu acho que isso não está sendo trabalhado. Nossos laterais não ganham a linha de fundo já há bastante tempo. Eu me lembro da chegada do Matheus Pereira, em que ele fazia isso nos primeiros jogos. E depois parou de fazer. E hoje o Diogo Matheus também não passou pela lateral, pela linha de fundo, perdão. Não ganhou a linha de fundo nenhuma vez. Ele pegava a bola e cortava para dentro como se fosse um meia, fazendo o atacante da direita, que era o Bruno José, passar, ou em outros momentos o Nicolas Careca passar. Mas ele mesmo não passava, né? Exatamente. Os dois, né? Dos dois lados a gente teve uma carência aí de ultrapassagem. O que não faz sentido, porque se você tem 3 atacantes, você com 2 alas que apoiam muito como os 2 que o Guarani possui, deveria ser a jogada forte para fazer aí sim justificar essa presença de área que ele fala do Lucão. Mas eu concordo, viu, Beto? Aí você tem razão, sim. O Ricardo Marques, 1 minuto e 50. Solta a voz, Bugrino. Ô Ortiz, o Cleitão, será que o Daniel ainda não achou a formação ideal do meio para frente? Falo isso porque ele substitui muito nos jogos, né? E não é por cansaço, não é por lesão. Ele muda o esquema inteiro do ataque, né? Ou seja, ele não sabe o que ele quer. Por exemplo, você vê outros times jogando, da Série B mesmo. Pô, tem posições que eles não mudam. Pô, o time lá tem, sei lá, um esquema defensivo bom. Não se muda os zagueiros, não se muda os laterais, não se muda os volantes. Ou tem times que tem um ataque mais positivo, mais produtivo. E os caras não mudam os atacantes. Cara, tira um ou tira outro, ou um cara que tá cansado. Todo jogo o Daniel muda todo mundo ali na frente, cara. Faz um rodízio estranho ali, bem estranho mesmo. Cara, eu não consigo compreender. Não tem resultado isso. Né? Não tem produtividade isso. Será que é só para dar quilometragem pro Quarteto Fantástico? Só pode ser, porque resultado não dá. Desculpa, não tem gol. Mas teve 10 bolas na trave. Não interessa, não teve gol. Não tem gol. Não tem produtividade. Então pra que trocar? Tá jogando o Nicolas Careca com o Júlio César? Tá bom. Tá dando chance de ataque? Deixa andar. Não. Tira o Júlio César sai bravo, sai nervoso. Põe o Lucão, põe o Iago, que não joga nada. Põe o Ronald, que tropeçou 3 vezes na bola na frente do zagueiro. Então não sei, cara. Na minha opinião, eu queria a opinião de vocês. Eu acho que o Daniel ainda não achou o esquema do ataque. Ele ainda não conseguiu formatar um ataque ideal para ele. Por isso que ele fica trocando de jogador todo jogo. E vai ser criticado sempre por isso, né? Ricardo, eu posso ser sincero na resposta. Eu acho que tem alguma cláusula no contrato do Ronald que diz que o Ronald tem que jogar. Só pode ser isso. Eu não consigo encontrar outro motivo para esse menino ser sempre opção de jogo, Cleiton. Não consigo, cara. Não dá. Não dá, né, Ortiz? Chega a ser uma afronta ao torcedor bugrino ver a escalação do Ronald, né? Quando ele disse que não conseguiu achar o esquema, sim, eu acho que ele achou. Tanto é que a gente mesmo pede para ele mudar para um 4-4-2, que a gente entende ser melhor para o Guarani, mas não, ele aposta no 4-3-3. E aí ele, quando ele faz a substituição, ele faz substituição nominal. Então o esquema, para mim, ele tem convicção disso. A gente pode concordar ou não, mas ele tem convicção do esquema que ele quer para o Guarani. A questão é que ele não consegue não substituir. Ele parece que tem essa vontade, essa necessidade extrema de substituir e principalmente de colocar o Ronald. Não, assim, a saída do Rodrigo Andrade, fazia uma bela partida o Rodrigo Andrade, de fato fazia. Mas aí eu até entendo, ele coloca um meia, que é o caso do Marcinho, para quê? Para tentar dar mais velocidade, né? O Rodrigo já estava um pouco mais cansado e tal, ele tira o Rodrigo, bota o Marcinho para quê? Pô, vou botar um meia aqui zerado, o time vai ganhar em velocidade, o Marcinho vai poder pifar uma bola, deixar um atacante na cara do gol. Mas aí de que adianta você botar um meia se você já colocou lá no ataque o Ronald e o Iago? Ele vai pifar a bola pra quem, Cleitão? Pro Ronald e pro Iago?
Chega a ser piada de mau gosto, né, Ortiz? Como é que você pifa o Ronald e o Iago? Não tem condição. O Ronald chegou uma que ele tava de mano com o atacante, foi cortar pro meio, tropeçou sozinho e caiu. Ainda ficou pedindo falta. Meu Deus do céu. Tropeçou na própria ruindade, pelo amor de Deus. O Gerson de Jaguariúna, boa noite, Ortiz, Cleiton e Bugrinada. Por que essa oscilação? Primeiro tempo muito bom, segundo tempo ruim, sem padrão. Deixou de marcar a saída de bola do Sport e quando o Sport adiantou a marcação tivemos muita dificuldade. É a resposta que nós estamos tentando encontrar, né, o Gerson? Bruno José no primeiro tempo bem, mas não pode perder o gol como aquele. Segundo tempo desapareceu, mas perdeu outro gol. Pois é. Daniel Paulista mexe errado sempre, coloca o Ronald e o Iago, aí fica difícil. Será que o Venuto não treina bem? Ronald e Iago, segundo ele, é que nem buzina de avião, não servem para nada. Será que não seria a hora de mudar o Daniel Paulista? Parabéns pela transmissão. Obrigado, Gerson, obrigado mesmo. Todas essas perguntas aí, Gerson, nós fazemos nos jogos, nós fazemos nos programas. Todas essas perguntas a gente está cansado de fazer, né? Trocar o Daniel Paulista. A chance de trocar o Daniel Paulista era antes do campeonato, era logo depois do final do Campeonato Paulista. Mas aí o Guarani fez uma avaliação e considerou o Daniel Paulista o treinador ideal para o Campeonato Brasileiro, né, Cleiton? Então, chegou à conclusão de que o Guarani está tendo aquilo que merece, aquilo que considerou ser melhor para si, né? Exatamente. Aliás, na avaliação do Paulista, eles entenderam que o Daniel Paulista servia, que o Ronald servia, que o Iago servia, né? Tanto é que foram mantidos para a sequência do campeonato. Então, e o único que eles tinham avaliado que não servia, que é o Maxwell, não conseguiu se recolocar em clube nenhum, né? Então, cara, e o seu Maxwell, gente? Olha isso, olha a outra opção que o Daniel Paulista tem, o Maxwell. Graças a Deus não foi nem relacionado, mas vamos lá, a opção do Daniel hoje, pô, do meio para frente, vai. Ele tinha Vitinho, Marcinho, Lucas Venuto, Lucão do Break, Iago e Ronald. Essas eram as opções do Daniel Paulista hoje do meio para frente, Coitão. Vai falar o quê, né, Ortiz? Com as opções que tem, e você precisando ganhar o jogo com empate, você precisa lançar a mão daquilo que você tem no banco. E aí não tem jeito, eles vão ter que entrar, né? Pois é, por que não Lucas Venuto? Por que não tentar, gente? Vamos tentar fazer algo diferente. O Renato Bachete, boa noite, Ortiz e Cleiton. Acho que já está provado que com o Daniel não vai ser possível subir. Estou esperando o Náutico fazer uma proposta para ele e nos livrar da multa. Enderson Moreira já, enquanto ele ainda está disponível. Abraço. É difícil ter tesão e torcer assim. Eu entendo o seu desânimo na narração, mas ainda é a melhor. Abraço. Renato, de verdade, cara, assim, foi me dando um desânimo, principalmente na segunda etapa, quando eu via o Guarani fazer exatamente a mesma partida que fez na segunda etapa contra o Brusque, né? Foi me dando um desânimo, rapaz. Eu comecei a mentalmente aqui rezar e falar assim, não vamos tomar o gol, pelo amor de Deus. Não deixa que esse time tome um gol, não deixa que esse time tome o gol, porque aí vai virar tudo do avesso. Aí o time vai cair totalmente, a chance de tomar o segundo é muito grande. Cara, foi passando um filme na minha cabeça, Cleiton. Eu peço até desculpas, mas no segundo tempo, de fato, foi muito difícil narrar o jogo, Cleiton. É, porque o que a gente observou foi um esporte crescendo de rendimento, né? Você tá com a tua adrenalina lá em cima, né? Pô, o Guarani fez um primeiro tempo legal. Agora, no segundo tempo, a gente vem e consolida a vitória, né? Aí, de repente, você vê um esporte cada vez mais crescendo, mandando bola na trave, um pênalti que a gente tem que colocar aqui, que houve o árbitro, para nossa sorte, não teve o árbitro de vídeo ali chamando para rever. E a gente vê um Guarani caindo de produção. Não tem, desculpa, perdão da palavra, não tem como não broxar, né, Ortiz? Já sobre o Enderson Moreira, olha, Renato, eu duvido muito que ele seja a opção do Guarani, viu? Numa saída aí esporádica, né, do Daniel, numa improvável saída, né, do Daniel Paulista do comando do Guarani, eu duvido muito que o Guarani pense no nome do Enderson Moreira, viu? O Guarani vai pensar em outro técnico aí que ganhe 60, 70 mil por mês. E aí é difícil você achar qualidade. Muito difícil, viu, Renato? Muito difícil. Mas foi me dando desânimo mesmo na segunda etapa, rapaz. Eu fui vendo as coisas não acontecendo, o time caindo, o time entrando em um processo de involução ali, cara. Puta, mas foi me desanimando de uma forma. Me desculpem, viu, amigos? De verdade. O Ângelo, grande Angelão. Boa noite, galera. Gostei do nosso primeiro tempo. Criamos boas chances. Na segunda etapa caímos de produção.
Alguns dos estreantes cansaram, aí nosso técnico se perde nas alterações. Iago e Marcinho deveriam ter entrado bem antes. Puxa, Angelão, o Marcinho talvez, mas o Iago... O Sport foi uma das raras equipes que vieram ao Brinco ultimamente que marcou muito, mas muito bem. Marcou mesmo. Marcou mesmo. E depois, quando adiantou a marcação, marcou melhor ainda, né, Cleitão? E além de marcar melhor ainda quando adiantou a marcação, criou mais dificuldades para o Guarani, porque roubava essa bola no meio campo e saía num contra-ataque bem rápido. Ô Betão, nosso banco de reserva é muito fraco com Ronald, Iago, Marcinho. Qual desses resolve? Nosso técnico deve ganhar bem por colocar Ronald e Betão, perdão. Ronald e Iago, perdão. É a opinião do Betão, né? Tá botando palavra na minha boca aqui, Betão, mas vamos lá, é a sua palavra, né? O Náutico quebra a nossa e venha buscar o Daniel Paulista urgente. Não é com ele que vamos subir, é muito fraquinho. Eu acho até, ô Betão, que não conseguimos subir com o elenco que nós temos, com o padrão de jogo ou a falta de padrão de jogo trazida pelo Daniel Paulista, com a apatia mostrada pelo Daniel Paulista nas entrevistas coletivas. Nós não vamos conseguir subir assim. E outra coisa, só um detalhe a mais para eu trazer da entrevista coletiva aqui, vai. Ô, gente, você acha que o treinador vai comentar numa entrevista coletiva a afirmação do presidente do Grêmio falando que ainda bem que era o Guarani? Então, você acha que o treinador vai falar sobre isso na coletiva? Eu até preferi passar batido pelo tema, mas, totalmente fora de contexto. A gente tá analisando uma partida do Guarani que ele acabou de terminar, e aí óbvio que ele não vai entrar nessa discussão, né? Tá louco, viu? O Ednei de Valinhos, o rascunho de técnico só sabe elogiar os outros times. Elogiou até o São Bernardo, falou que o São Bernardo era um dos melhores ataques do Campeonato Paulista, né? Enquanto o time dele tá uma droga. E os repórteres não param de elogiar que ele é o técnico mais longevo. Que azar da minha vida esse cara vir pro meu time. 17 jogos, ele tá falando que precisa de mais jogos para ajeitar o time. Isso não existe. E o último gol do Guarani foi de zagueiro. Então... Difícil, né, Ednei? Vai chateando a gente, viu, cara? Vai chateando. A gente tem uma rádio para falar de Guarani, para comemorar as coisas do Guarani, para viver Guarani, não para viver nessa pasmaceira que a gente tá vendo, viu, gente? Olha, tá difícil. Joga e não ganha. Joga e não ganha. De repente para de jogar e às vezes perde. Pô, vai desanimando, né, Cleitão? Vai desanimando, cara. Vai desanimando sim, Ortiz. A gente começa a olhar sempre o mais do mesmo, né? E o mais do mesmo chega uma hora que enjoa. Comer arroz e feijão todo dia enjoa, né, Ortiz? Poxa vida. Apesar de eu gostar de arroz, feijão, bife e batata frita. Vamos ouvir o Bruno da Capoeira, 58 segundos, e aí a gente paga o segundo áudio também do Fernando Moreno. Fala aí, Brunão, solta a voz. Boa noite, Ortiz, Cleitão, amigos bugrinos. Bom, o jogo, na minha opinião, foi melhor do que contra o Brusque, mas infelizmente não fizemos gols, né? É o que você disse, né, Ortiz? É preocupante o ataque não fazer gol, né? Fez há 2 jogos atrás, né? Contra o Corinthians, mas não foi o ataque que fez, foi o zagueiro, né? E também concordo, Ortiz. A coletiva do Daniel não dá pra tirar nada, cara, nada. E as perguntas também não ajudaram, né? Umas perguntas que, sei lá, não dava pra tirar nada também. Mas vamos lá. Paciência. Valeu, Brunão. Cara, eu nem posso criticar as perguntas, viu? Porque a gente não consegue se fazer representar, né? Então ainda bem que a gente teve eles perguntando lá, ainda que perguntas que o pessoal não tenha gostado, ainda bem que eles perguntaram, senão não teria coletiva de novo, né, Cleitão? Verdade, Ortiz. Aliás, teve uma pergunta interessante que foi sobre a longevidade dele, né? Se ele achava que isso podia facilitar no processo, ele até respondeu, mas eu respondo pelo Daniel, não faz diferença nenhuma, porque então era pro Guarani estar com 6 pontos, né? É isso aí. Valeu, Bruno, um abraço, viu? Fernando Moreno, vamos ouvir o segundo áudio dele e depois já tem mais mensagem dele aqui. Solta a voz, Fernando. E dando sequência aqui, pensei que já ia ser os 2 minutos e o Ortiz ia me cortar. Demorou também para sacar o Rodrigo Andrade,
O Rodrigo Andrade jogou muito bem, só que ele cansou, realmente ele cansou. E, cara, uma surpresa aí, eu gostei muito, muito da entrada do Marcinho, viu, cara? Eu acho que um dos amigos nossos aí, né, Ortiz, ele comenta, esqueci o nome dele agora, que ele fala que o Rodrigo Andrade não é um volante, sim um meia. E gostei muito aí da troca aí do Rodrigo Andrade pelo Marcinho, cara. O Marcinho entrou fazendo bons toques, esperto, buscando a jogada, né, e fazendo toque realmente em profundidade. Gostei muito disso aí. O Índio também entrou bem, mas de novo não dá pra entender o Ronald, né? Infelizmente, assim, cara, eu não sei o que acontece, cara. Eu não quero mais nem entender também, sabe? Já cansei. Tem tantos outros caras lá que a gente pode testar e não adianta, né? O Ronald, num puta de um passe de velocidade, um contra-ataque nosso, em vez de ele continuar na velocidade, ele vai segurando até parar. Gostei do Iago, viu? O Iago entrou com vontade, cara. Então, acho que a gente achou o time de início, né? E entender aí esse intervalo aí, cara, pro segundo tempo. E, senhor Daniel, vamos parar aí, né? Com essas trocas aí com o Ronald, que a gente sabe que não dá efeito. E vamos tentar fazer troca antes, porque o time precisa de oxigenação. Abraço, galera. Eu acho que a gente vai ter aí um bom campeonato, sim. Valeu! Valeu, Fernando. Tá aí a mensagem dele. Depois ele já complementa em texto. Amigos, já penso que isso pode mudar para o 4-4-2. Teríamos mais possibilidade de tentar ter opções menos piores para entrarem depois. Joga com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Falo quanto aos atacantes. Bom, a gente vem dizendo há muito tempo, né, o Fernando Moreno, que o nosso time ideal seria um 4-4-2 com 2 meias, né? Nesse momento a gente defende um 4-4-2 com 3 volantes porque o Guarani precisa encontrar o bom caminho defensivo. Mas como hoje a defesa até se encontrou, podemos dizer que a defesa do Guarani hoje se encontrou, né? Quem falhou hoje foi o goleiro, não foi o sistema defensivo em si, né? De fato, já caberiam aí Giovanni Augusto e Marcinho jogando juntos, se o time apresentar esse mesmo padrão de jogo aí que apresentou na primeira etapa, marcando bem, né, e propondo o jogo. Quem fala sempre que o Rodrigo Andrade é meia e não volante é o Edinho, tá? Mas aí é o seguinte, ele tira, por exemplo, o Nicolas Careca, né, do time. Escala o time com o Lucão do Break, Júlio César, tira o Nicolas Careca, tira o Bruno José. Não é justo tirar o Bruno José, né? Não jogou hoje o suficiente para mostrar que é titular do Guarani, apesar de ter perdido 2 gols. Aí ele tira o Júlio César, coloca o Bruno José no lugar dele, joga Bruno José, com o Lucão do Break. Talvez não seja justo com o Júlio César. Alguém vai ter que pagar, mas aí eu concordo que um deles seria uma boa opção para mudança no intervalo do jogo, né, Cleitão? Ou no decorrer da segunda etapa. Se aumenta pelo menos o nível de quem está entrando, né? Exatamente, você pelo menos sobe o nível do banco, né? Você tem opção de mexida, você tem aquela expectativa de que o jogador que tá ali para entrar possa render alguma coisa de diferente, né? Lembrando que em relação ao Marcinho, olha, nessa toada, logo ele vai ter que fazer uma partida começando como titular, né? Já são 2 cartões amarelos, já tá pendurado o Giovanni Augusto, né? Daqui a pouco vai ter bastante gente do Guarani tendo oportunidade aí, porque a juizada tá dando um monte de cartão amarelo pra gente, hein? Que é isso? Que é isso, hein? Que é isso? Mas você tem razão, vai diminuindo a chance do erro, né? Porque você vai aumentando a qualidade, né? Se você destaca que todos tinham condição de ser titular e vai ter que jogar 2 só e um ficar de fora, esse um que ficar de fora é uma boa opção, né? Para o decorrer da partida. O Aguinaldo do Proença, nós não vamos a lugar nenhum com esse técnico, vamos perder pro Grêmio desse jeito e já estamos na zona com a Chita. Valeu, Aguinaldo. A gente tem que torcer para mudar, né, Cleiton? Vamos torcer para mudar. Eu sou obrigado a falar, eu não tô gostando do time do Guarani, cara. Gostei do primeiro tempo, legal. Mas toda vez que assim, o Daniel hoje até acertou na escalação, perfeito. Escalou o time titular perfeitamente. Mas quando ele precisou intervir, quando precisou botar o dedo ali, o time desandou de novo. Eu não consigo gostar, Cleiton. Não dá para gostar, Ortiz. A mudança da postura foi visível,
E aí, em relação às mudanças, faltou qualidade. O Guarani não tem qualidade nenhuma no banco. E é muito complicado isso. O que a gente vai lá pro Grêmio é o seguinte, são 2 times em má fase, 2 times que ainda não marcaram gols, que a gente vai torcer é para que a fase do Guarani encerre primeiro que a do Grêmio. O Wender, ele mandava uma pergunta lá atrás, eu até falei que já tinha amigo perguntando do Renanzinho, aproveitei para falar que o Renanzinho não estava mais no Guarani. Eu não estava dizendo que você não sabia não, viu, Wender? Não leve por esse lado não. Boa noite, Planeta. Ortiz, qual a diferença do Ronald e do Renanzinho? O Ronald não pode ser primeira opção de ataque na substituição nunca. Concordo totalmente. E a gente aqui sempre falou que o Renanzinho jogava mais que o Ronald. Né, Cleitão? A gente sempre falou aqui que entre ver o Ronald jogando o que está jogando e o Renanzinho jogando o que já tinha jogado em alguns momentos de Guarani, o Renanzinho tinha que ser opção, né? Fácil, né, Ortiz? O Renanzinho, pelo menos em algum momento, já entregou pro Guarani. O Ronald não entregou nada. O custo-benefício do Ronald é 0. Ah, mas ele fez aquele gol, desculpa, fez aquele gol pra mim muito pouco pra um jogador que veio com status de reforço. E aí a gente não pode nem falar da idade, sabe, Wender? Porque o Renanzinho tá chegando aos 20 anos e o Ronald tem 20 anos. São 2 jogadores jovens, né? A diferença é que um era formado na nossa base e o outro formado na base do Atlético Paranaense. Talvez por isso, né, Cleiton? Talvez por isso, né? O Guarani, de tão boa relação com o Atlético Paranaense, deva ter algum compromisso aí de botar esse cara para jogar e valorizar o menino da base do Atlético Paranaense, né? Só isso justifica, Ortiz, porque jogador por jogador, a gente tinha na base opções muito melhores. A gente tá falando do Renanzinho, não estamos nem falando do Hermisson, que teve o contrato rescindido. Nem vou sonhar com o Hermisson, deixa o Hermisson lá, a torcida do Guarani não vai conhecer o Hermisson, hein? Que coisa. Ah, é craque? Não é craque, só é melhor que o Iago na mesma função, né? E com a mesma qualidade, a mesma característica de chutar com os 2 pés. De ser ambidestro. A diferença é que o Hermisson de vez em quando chuta, o Iago nem isso. O Severino Costa, boa noite, amigos. Eu não sei o que dizer sobre esse treinador. De uma certeza eu tenho, o Guarani vai ter que demiti-lo. A torcida nem vai mais ao estádio. O Júlio César estava jogando muito bem e o treinador tirou ele. Não consigo entender como na volta para o segundo tempo o time deixa o futebol no vestiário. Grande abraço, amigos. Um abraço, Severino Costa. Então, é o tal negócio, mudar por mudar, né? O Bruno José eu até entendo, era o primeiro jogo dele e tal, até entendo. Agora o Júlio César não, então o Júlio César tinha condição de ir até o final do jogo. Exatamente, Ortiz. Não tinha por que você, vou oxigenar o setor. Não tinha por quê. O Júlio César vinha fazendo uma boa partida mesmo. Então, é aquele negócio, a tal das 5 substituições não são obrigadas a fazer, não. O Newton lá de Valinhos, perguntaram o prazo para o time melhorar e ele não respondeu. Não respondeu mesmo. Passou pela pergunta, né? Com o Daniel é até o 5º. Se não ajustar, brigaremos pela segunda metade da tabela. Aí teremos que contratar, pois não temos elenco. Opção de ataque, tem que ser 0 de cartões e contusões. Quem deu o aval para as contratações? Então, quem contratou Michel Alves e o Ricardo Moisés, com contratações aí aprovadas pelo Daniel, algumas até solicitadas por ele, né? Caso do Maxwell, por exemplo, que foi o jogador que ele referendou, né? No ano passado ainda. Olha o prejuízo que o Maxwell está dando para o Guarani, Cleitão. Nossa, o Maxwell, não, tem alguns casos, né? O Maxwell, o Silas, que nem no banco fica, é muito complicado. Você não tem opções e as opções que tem são fracas. O Demilson de Amparo, boa noite. Eu não consegui assistir o jogo. Em casa tem que fazer os 3 pontos. Bom, Demilson, a gente vai tentar fazer um resumo do jogo para você, né? O Guarani fez uma boa primeira etapa melhor até do que a primeira etapa contra o Brusque, que já tinha sido boa. Teve volume de jogo, terminou o jogo, se eu não me engano, com mais de quase 60% de posse de bola na primeira etapa. Finalizações, 8 finalizações na primeira etapa. Gols perdidos ali, pelo menos 2 gols claros perdidos. Bola no travessão. Dominou o jogo, podia ter feito 2-0 no mínimo na primeira etapa, não fez. Terminou 0-0 e no segundo tempo ele repetiu o que havia acontecido lá contra o Brusque. O time teve uma queda total de produção, queda física, não sabemos o motivo disso, e aí não conseguiu criar na mesma proporção. Se o Guarani tivesse voltado para o segundo tempo com o mesmo padrão de jogo da primeira etapa, com 15 minutos pelo menos o Guarani já teria feito 1-0, Cleitão.
Teria sim, Ortiz. Só que você vê, o primeiro ataque do Guarani no segundo tempo foi com 4 minutos. Praticamente só o Sport tocava na bola. Depois foi agredir de novo por volta dos 20, 22 minutos. É muito pouco para uma equipe que precisava vencer em casa. Muito, muito pouco. O Edivaldo de Cianorte. Ô, Edivaldo, conseguiu ouvir a gente hoje? Legal. Ele disse que não conseguia ouvir a gente pelo Radiosnet há alguns dias, Cleitão. E aí eu mandei até um link lá para ele ouvir e tal. Acho que pelo link ele conseguiu ouvir, né? Boa noite, Ortiz, Cleitão. Enquanto o Daniel ficar nesse time, vai ser isso aí. Não muda nada, virou rotina. Sai fora, Daniel. Opinião do Edivaldo de Cianorte. Deixa um abraço para ele, Cleitão. Grande abraço para o Edivaldo e todo o pessoal de Cianorte, lá no norte do Paraná. Gilberto Quinalha. Ortiz, primeiro tempo eu gostei do Guarani, no segundo tempo o time esfria, precisa ver urgente o que acontece. Me lembrou o jogo contra o Santo André. Eu acho que não foi tão mal contra o Santo André, não. Me lembrou muito o jogo contra o Brusque, Gilberto. Santo André, nossa, o Santo André, pelo amor de Deus, ali foi demais. O Daniel mexe mal, insiste com Ronald e Iago, Série B dificílima esse ano. É preciso acertar o time o quanto antes. Abraços, valeu. Valeu, Gilberto. E aí, Cleiton, a gente volta para os nossos programas durante a semana. Quantas vezes eu falei nos nossos programas que o Guarani tem que aproveitar as oportunidades que cria, porque não sabe quando vai ser a próxima, Cleiton? Falamos isso exaustivamente essa semana, né? Guarani tem que ser letal, Guarani tem que ir para cima e aproveitar as oportunidades. Guarani tem que tentar fazer de tudo para sair na frente no primeiro tempo, para depois ter tranquilidade no segundo. Enjoamos de falar isso. Pois é, e não capricha, né? Não capricha. Se aquela bola do Bruno José entra no primeiro tempo, rapaz, a gente teria um jogo inteiro para ampliar o placar, porque aí o Sport ia acabar tendo que se soltar um pouco mais até, não tem qualidade. Aliás, o time do Sport, para mim, mostrou-se um time abaixo do que eu esperava. Foi um time de boa marcação, mas no meio para frente produziu muito pouco o Sport Recife. O que mostra que o Guarani, se tivesse um pouquinho mais de volúpia, teria conseguido a vitória com uma certa tranquilidade. Se aquela bola do Bruno José que pegou na trave ali, no pezinho da trave saiu, entra. Se aquela cabeçada do Nicolas Careca entra. Se entram as duas, 2-0 no primeiro tempo. Mas não dá para ficar no quase. Quase não traz ponto. Quando traz é um pontinho. É o 0-0 de hoje. O Beto, novamente, Ortiz e Cleiton, concordo com vocês, mas dá a liga sim. O Matheus, o volante e o Bruno cansaram. Ele pergunta, na verdade, né? O Matheus, o volante e o Bruno cansaram. Qual Matheus, Cleiton? O Diogo Matheus não cansou porque ficou até o fim do jogo, né? Qual outro Matheus? Matheus Pereira também permaneceu até o final, né? Matheus Pereira ficou até o final. O volante, ele está se referindo ao Leandro Vilela, deve ter cansado, né? Deve ter pedido para sair no finalzinho do segundo tempo ali, mas fez uma grande partida. E o Bruno José visivelmente cansado. Tanto que quando surgiu a alteração da entrada do Lucão do Break, eu falava aqui, será que ele vai tirar o Bruno José, que está extenuado, porque a câmera estava frisada no Bruno José e ele estava visivelmente cansado ali na lateral do campo, Cleitão? Tava, ele correu bastante, né? Se movimentou bastante, né? E até por talvez ter todo esse processo de negociação, talvez não estava ali com o ritmo adequado, né? Fez uma boa estreia, mas cansou, era natural, né? Um abraço, viu, Beto? Eu também acho que vai dar liga. Aliás, eu tenho que torcer para dar liga, né? Porque se não der liga, nós estamos ferrados, né? Hoje foi a rodada 2, restam só 36 jogos. Olhando pelo lado cheio, nós ainda temos 36 jogos, né? Olhando pelo copo meio vazio, já foram 2, só restam 36. Vamos ter que fazer esse time da liga, sim. O Bruno Melo, boa noite, meus amigos. Com a derrota para o Brusque, o resultado de hoje foi péssimo. Agora vamos enfrentar um Grêmio tão pressionado quanto a gente fora de casa. Mais um resultado negativo e a pressão vai recair sobre o Daniel. Não dá mais para aguentar Iago e Ronald. O time não tem meio campo. No segundo tempo perdeu todas as segundas bolas. Kozlinski, irreconhecível, entrou fora de rotação, quase que entregou em 3 oportunidades. Destaque para o setor defensivo, inclusive o Leandro Vilela e o Rodrigo Andrade. Tenho ficado revoltado e no estádio para passar frio, raiva, insistindo na mesma peça, mesmo esquema que não deu certo em nada até agora. Já perdeu Bruno Sávio e Regis, que eram os que faziam esse esquema funcionar. Com essas peças não dá. Bruno, você ressalta bem uma situação. Esse esquema de jogo do Daniel funcionou bem com Regis,
com o Bruno Sávio, e muito melhor ainda quando tinha também o Davó, né? Hoje nós não tivemos peças à altura. Talvez o Bruno José seja uma boa alternativa para o Bruno Sávio, mas para mim, né, no meu conceito, o Giovanni Augusto, apesar de estar melhorando, mas de hoje ter jogado muito aberto pelo lado esquerdo e não na meia, Giovanni Augusto ainda está muito aquém do que produziu o Regis, né, Cleitão? E a gente não tem um Davó nesse time, né? E são até características diferentes de meia, né? O Regis com o Giovanni Augusto são características diferentes. Até por isso, o Daniel Paulista precisava buscar uma outra alternativa, uma outra forma de jogo para valorizar o potencial do Giovanni Augusto, né? Agora, em relação à parte do ataque, né? De Ronald, Iago, eu também não queria ver nenhum dos dois entrando. Agora, com todos os empréstimos que houveram, com as saídas de elenco, não adianta. O que a gente vai ter que ver, talvez a gente até falou do Venuto aqui, mas não vai ter jeito. Num 4-3-3, ou o Ronald ou o Iago vão acabar entrando. Isso é fato, né, Ortiz? Infelizmente. É isso. E o Hernandes até faz uma correção, ainda bem que você fez, porque eu falei errado mesmo, né, Hernandes? Eu pensei num time e falei outro, rapaz. O Ronald jogou no Grêmio Anápolis e no Atlético Goianiense, é verdade. Eu falei Atlético Paranaense, né? É Atlético Goianiense, que aliás é outro time também, que o Guarani tem bom relacionamento, né? E ele disse que para ele a vinda do Ronald tem relação com a vinda do Kozlinski. Eu não posso entender, não posso acreditar nisso, ô Hernandes, porque o Kozlinski pediu rescisão contratual, né? O Kozlinski foi até a diretoria do Atlético Goianiense e pediu rescisão contratual para acertar com o Guarani. Ele não vem por empréstimo, ele vem em definitivo. Tá? Então, não vejo essa ligação aí, não. Eu vejo como uma péssima indicação de quem olhou esse menino jogar e indicou para o Guarani, viu? Esse moleque fez um gol contra o Corinthians na Copa do Brasil e fez um gol contra a Ferroviária. Foram 2 gols bonitos, aliás. O gol dele contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado foi bonito e o gol dele contra a Ferroviária também foi bonito. Mas o resto de coisa feia que ele faz a gente esquecer dos gols, né, Cleitão? Exatamente. Muito pouco, né? Esses 2 gols ali não pode me servir de balizamento para trazer um reforço do nível dele, né? Pois é. O Eudes Azevedo. Boa noite, Eudes. Boa noite, Ortiz, Cleitão. Olha, primeiro tempo muito bom. No segundo tempo fomos bastante pior mesmo, porém ainda assim melhor do que no jogo contra o Brusque. O lance do pênalti não foi assim tão claro e olha, talvez não tenha sido. Tivemos 2 chances boas com o Leandro Vilela, 2 com o Nicolas Careca bem claras, 2 com o Bruno José, Giovani, Rodrigo Andrade tiveram também chances. Olha, pelo primeiro tempo merecemos ter ganho com toda certeza. Temos que ser mais efetivos. Excelente transmissão de vocês, parabéns. O time vai engrenar tecnicamente, temos um bom time de verdade, mas taticamente está mal. Então. Complicado, né, Eudes? A gente tá esperando essa melhora tática faz tempo e ela não acontece, né? Isso que dói. Isso que judia da gente, né? A gente está esperando, né? Realmente, o jogo hoje foi muito melhor do que o jogo contra o Brusque. Quando eu falo da queda de produção e de eu me lembrar do jogo contra o Brusque, é porque a circunstância foi a mesma, né? Foi um primeiro tempo onde a gente poderia ter ganho até com mais de 1 gol de vantagem e depois você vê o time cair, né? Cair na segunda etapa. Aí passa um filme na sua cabeça. Já pensou se a porra do Sport acerta uma bola ali e faz um golzinho, Cleitão? Olha o desespero que ia dar. Ia terminar 1-0 pro Sport, né? Até porque o Guarani geralmente acaba se desestabilizando por completo quando toma o gol, né? E já entrou a perua na linha de novo. Mas vamos até o fim agora porque tá acabando, Cleitão. E aí ele manda pra gente o SofaScore aqui do jogo, ó. 56% de posse de bola pro Guarani, 44% pro Sport. Finalizações, 15 do Guarani, 7 do Sport. Chutes no gol, 6 do Guarani, 1 do Sport. Chutes fora do gol, 6 do Guarani, 4 do Sport. Chutes bloqueados, 3 do Guarani, 2 do Sport. Escanteios, 7 para o Guarani, 2 para o Sport. Impedimentos, 1 para o Guarani, 5 para o Sport. Faltas cometidas, 18 pelo Guarani, 14 pelo Sport. Cartão amarelo, 3 para o Guarani, 2 para o Sport. Grandes chances, 2 para o Guarani, nenhuma para o Sport. Grandes chances perdidas, 2 para o Guarani, 2 para o Sport. E aí no print aqui perdeu os destaques finais aqui. Mas é mais ou menos isso que a gente viu. E a gente também destacou isso durante o jogo, né? E no pós-jogo, viu, Eudes? Falta capricho, falta botar essa bola para dentro do gol, né? Tivemos quase o dobro de chutes do Sport, muito mais perigosos, 6-1. Então,
E aí já pensou se esse 1 do Sport, que eu tenho certeza que foi a falha do Maurício Kozlinski ali, acaba entrando, Cleitão? Pelo amor de Deus, hein? Ah, seria ainda mais dolorido, né, Ortiz? A gente tava precisando de um ataque malvado. Nosso ataque é muito bom, não faz mal pra ninguém, né? É isso. O Roberto, a última mensagem aqui, e a gente vai passar a régua. Boa noite, amigos. Ortiz, eu não vi o jogo, eu estava rezando um pouco. Fico feliz em saber que algumas estreias foram bem, pois sou fã do futebol do Bruno José e acredito no futebol dele. Vai dar certo no Guarani, Roberto lá de Matão. Grande abraço, Roberto. E fez bem, viu? Faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para a mente, né? A gente precisa, né, de oração, de reza, precisa de Deus na nossa vida, né? Quanto ao Bruno José, ele fez sim uma boa partida. O problema é que ele perdeu 2 gols, viu, Roberto? Perdeu 2 gols, um gol feito e um outro gol que dava para fazer, né? E aí isso pesou um pouquinho negativamente, né? Mas foi uma boa atuação dele. Ele foi, sem sombra de dúvida, o melhor jogador que atuou pelo lado direito de ataque do Guarani nesse ano, Cleitão. Ah, sem dúvida. Em termos de qualidade, o Bruno José acrescentou muito na equipe, né? Ficou senão por isso, porque ele perdeu um gol que não dá para perder e um outro que, com um pouquinho mais de capricho, ele teria colocado lá para dentro, né? É isso. Deixando um abraço para todo mundo que está aqui no YouTube. Pessoal, a gente não consegue ficar lendo as mensagens do YouTube, é por isso que a gente chama para vir para o WhatsApp. Eu sei que não dá para abrir o WhatsApp e continuar ouvindo o YouTube e tal, eu entendo, mas é que o nosso meio de interação realmente é o WhatsApp, tá? Então, vamos lá, eu só vou registrar os nomes aqui, ó. O Guilherme eu já registrei, que era o torcedor do Bahia, Eduardo Lebrão, Tozin, o Thiago Silva, que eu até falei aqui, que ele falou que o Sport estava sendo roubado. Fernando Oliver também acompanhando. Marco Barros acompanhando, reclamando do Ronald. Gabriel Moraes, torcedor do Sport. Não deu para vocês, hein, Gabriel? Uma pena para nós, né, que nós não ganhamos o jogo, porque dava para nós ter ganho fácil desse Sport aí, viu? O Rafael Damasceno diz que o Guarani é ruim demais. O Tozen de novo. Luciano Ortiz, por que você saiu do Guarani? Porque eu achei que era melhor, viu, Luciano? Saí do Guarani porque eu tinha alguns desencontros, né, com o Michel Alves. Nós tínhamos opiniões diferentes, enxergávamos o trabalho de forma diferente, via ali uma ingerência muito forte sobre o meu trabalho da parte do Michel Alves e optei por sair, pedi meu desligamento no dia 17 de agosto do ano passado, tá? Nada demais, nenhuma briga, só a gente achava que o trabalho tinha que ter caminhos diferentes e optei por me desligar do Guarani, mas sem nenhuma briga, sem nada nesse sentido, tá bom? Valeu, um abraço. O Marcos Barros diz que a entrevista pro Daniel tá ótima pra insônia. Fernando Guimarães, gostei do primeiro tempo, mas no segundo morreu. E a última do Marcos Barros, quais garotos da base poderiam ser opção para o ataque? Agora, mas nenhum, né, Cleitão? Agora não sobrou mais nenhum da base para o ataque, né? Nada, agora 0. Todos eles já estão alocados em outros clubes. Não vai ter mais como não, viu? Não tem, não tem. Cleiton Vendemiato, obrigado pela transmissão, obrigado pela participação, viu? Desculpa aí se eu não consegui dar o dinamismo que vocês estão acompanhados durante a transmissão, estão acostumados durante a transmissão. Desculpa mesmo, mas foi mais uma vez um grande prazer fazer esse jogo do seu lado, viu? Ô Ortiz, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? De estarmos aqui para a gente poder comunicar Guarani, transmitir um jogo do Guarani, é sempre extremamente prazeroso mesmo, viu? Infelizmente não veio a vitória, né? Aliás, mais um empate para essa estatística, né? O Guarani só perdeu 2 vezes na história para o Sport em Campinas, né? Venceu algumas, mas empatou várias, e agora mais um empate para conta. A gente vai ter uma semana cheia, Ortiz, de Boa Noite Bugrão, de Bugre Online, para esperar o próximo jogo e o outro jogo agora, mais uma vez, um confronto de 2 times que já foram campeões brasileiros e mais uma vez um jogo grande na vida do Guarani, porque o Guarani também é gigante, o Guarani também é enorme e a gente vai vivenciar essa semana pré-Guarani e Grêmio, se Deus quiser, e a gente convida todos a estarem com a gente, todos os dias da 12h30 a 1h30, com o Bugre Online, e todos os dias, segunda, quarta e sexta, das 8 às 10,
e de terça e quinta das 19 às 21, para a gente poder debater esse Guarani. Você que está aí no YouTube, vem para o Radiosnet, baixa o aplicativo Radiosnet e vem curtir a gente aqui durante a semana nas nossas resenhas. Grande abraço, Ortiz, vamos lá descansar que a semana promete bastante. Valeu! Valeu, Coitão, mas não é cheia não, quinta-feira, Guarani Grêmio, 4 horas da tarde, viu, Coitão? Não vai perder hora, Verdade, foi antecipado por causa do feriado, né? Quinta-feira, Guarani Grêmio e Guarani lá na Arena do Grêmio, vamos lá, vamos ganhar do Grêmio lá, se Deus quiser. E aí a gente vai fazer muita festa, e já que você citou as estatísticas aí, hoje foi o 11º empate entre Guarani e Sport no Brinco de Ouro da Princesa, né? Agora 22 jogos disputados, 11 empates, 9 vitórias do Guarani e 2 vitórias do Sport apenas. Então essa é a estatística do confronto agora, depois desse 0-0 entre Guarani e Sport no Brincão de Ouro da Princesa. Um grande abraço, Coitão, bom descanso para você aí. Vai descansar que é merecido, viu? Estamos no ar desde as 5h45 da tarde. Deixa que eu termino aqui agora, deixa eu me despedir dos nossos amigos todos, vou encerrar já a chamada do Coitão, para ele poder ir dormir lá, para ele poder fazer o que ele mais gosta na vida, que é nada. Valeu, Coitão, grande abraço, viu? Grande abraço para você e até segunda-feira, né? Se Deus quiser, segunda-feira tamo junto aqui fazendo o Bugre Online já na hora do almoço. E eu também vou me despedindo por aqui, meu amigo, deixando como sempre o meu agradecimento a todos vocês que acompanharam a gente aqui. A gente está no ar desde as 5h45, como eu falo, esse é o pós-jogo mais longo, né, do Rádio Campineiro. Aqui a gente só termina quando registra a última mensagem, né? E a última é do Dantas. Valeu, amigos, até o próximo. Valeu, Dantas, um grande abraço, irmão. Dá parabéns para a filhota aí, aniversário dela hoje, comemora bastante. Bebe não muito, porque depois acho que você vai ter que se acertar com a sua esposa aí se você beber demais, né? Agradeço a todos vocês pela companhia, pela audiência. A gente torceu muito pela vitória, mas a vitória não veio. No final colecionamos um empate, né? Guarani 0, Sport 0. Um empate com boas chances de gol, com o primeiro tempo muito movimentado, mas ainda assim um empate. Estamos ainda na torcida aqui pela primeira vitória do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Conto com todos vocês durante a semana na nossa programação diária. Conto com todos vocês na quinta-feira, 16 horas, hein? Quinta às 4 da tarde, não perde o horário. Quinta-feira, 16 horas, é Grêmio e Guarani, Guarani e Grêmio, lá na Arena do Grêmio, vamos fazer junto. E aí o Fernandão faz com a gente também, dessa vez ele não tem desculpa para não fazer o jogo não, o Fernando Lovato vai estar aqui. E aí quem sabe dá até uma animada no Ortiz durante o jogo também, tá bom? Grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Feliz Páscoa, feliz domingo de Páscoa para todos vocês, para todas as suas famílias, que o espírito da Páscoa, né, que é a ressurreição de Cristo, né? O renascimento faça eco no coração de todos vocês e de todas as suas famílias. Uma Páscoa com muita saúde, com muito Deus no coração para todos vocês, viu? Segunda-feira, 12h30, a gente tem encontro marcado aqui na Rádio Planeta Guarani. Grande abraço e até lá, se Deus permitir. E a gente segue se falando, viu? Opa, Ortiz, que é isso? Tá cortando o hino do Guarani aí, Ortiz? Porra, vamos começar de novo, não tem problema não, a gente toca o hino até o fim.
Sinto